para ouvir a Rádio Bandeirantes em qualquer canto do planeta. E você também pode nos acompanhar em áudio e vídeo. Estamos com a nossa live no ar, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos lá para nossa live, vamos bombar a live hoje aqui, hein? Vamos botar aqui todo mundo na nossa live e já eu registro. Aliás, já vou mandar um abraço aqui ao Domingos Sávio Duarte, ao José Mariano, Reginaldo Rodrigues, Flávio Gaspareto, Roberto Souza, Kátia Martins, Lidberg Melo, Cristiano Plácido, todos ouvintes e internautas bandeirantes ligados conosco nesta noite de quarta-feira. Ei, abafada, hein? Tungaram o nosso inverno, Mauro Betting. Cadê o inverno desse Brasilzão aqui? Não tem frio, só tem calor. E chuva no sul do país. Aliás, que tristeza, hein? Que tristeza no sul do país. Com muita chuva, com muita água que caiu no sul do país nas últimas semanas, nos últimos dias. Muita tristeza. Mas, enfim, são as mudanças climáticas que nós estamos encarando. Hoje, recorde de temperatura em São Paulo do ano, hein? 33,3 graus, a maior temperatura de 2023 no inverno, nesta quarta-feira. Mas vamos a Porto Alegre? Vamos então ao Beira-Rio, porque nós vamos trazer os primeiros destaques, as primeiras informações da reportagem Bandeirantes. E é sempre muito bom, não é? Ter aqui os nossos companheiros, ter gente, ter sotaques diferentes, ter aqui os nossos companheiros que estão sempre conosco. E esse vem da nossa afiliada do Rio Grande do Sul. Vem da nossa afiliada de Porto Alegre, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, sempre trazendo gente muito competente para nós. Assim como a gente tem aqui, não é? O grande Alexandre Pretzel, a gente vai ouvir agora o destaque do Internacional. A primeira manchete do Colorado vai chegar na voz do Pedro Oliveira, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, mais uma vez conosco. Fala aí, Pedro, boa noite. Tudo bem, Capriotti? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer trabalhar com os amigos. Chove bastante aqui em Porto Alegre, chove nas últimas 24 horas e agora não é diferente. Expectativa de um bom campo do Estádio Beira-Rio, até porque é um bom campo, mas com bastante chuva. Neste momento chove 15 graus aqui em Porto Alegre. O São Paulo, que não vence no Campeonato Brasileiro há 6 partidas e tenta voltar para a primeira página da tabela, assim como o Internacional, que não vence há 10 jogos, é o 14º colocado, e o Eduardo Cudê, desde que desembarcou em Porto Alegre, ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Muito bem, esse Internacional aí, semifinalista da Libertadores da América, para duelar contra o Fluminense nos 2 jogos da semifinal. Aí, né, o grande objetivo de 2023 do Colorado. Claro, o Inter não vai ser campeão brasileiro, mas vai lutar muito, demais, pelo título do campeonato da Taça da Libertadores da América. Eu já vou ouvir o Mauro Betting na sequência, mas antes o destaque do São Paulo. Quero saber do Tricolor também, para depois ouvir o comentarista Bandeirantes. Me conta aí, como é que o São Paulo vem para esse jogo? Me conta aí, Pedro. O São Paulo, que está desfalcado, não vence as 6 partidas no Campeonato Brasileiro, tem um duelo muito importante no próximo domingo contra o Flamengo na primeira final da Copa do Brasil, e a expectativa é de força máxima do técnico Dorival Júnior. Entretanto, alguns desfalques. O Wellington, que chegou ainda na terça-feira da seleção brasileira pré-olímpica, é desfalque, já que não conseguiu treinar com o restante do grupo de jogadores. Arboleda e Rames Rodrigues jogaram ontem pelas suas respectivas seleções, por isso não entram em campo nesta quarta-feira. O atacante David pertence ao Internacional e por isso não pode entrar em campo. O provável time de Dorival Júnior para entrar em campo às 9h30 da noite, que deve ser confirmado em seguida, com Rafael no gol, Rafinha na direita, Alan Franco e Beraldo, os 2 zagueiros, com Caio Paulista, novidade na esquerda. Pablo Maia e Alisson abrindo o meio campo, mais à frente Wellington Rato e Rodrigo Nestor, com a possibilidade de Luciano também entrar nesse time, no ataque Lucas Moura e Calheri. Daqui a pouquinho os times serão escalados e o Pedro Oliveira vai conferir pra gente aqui no Concentração, em instantes, hein? Daqui a pouquinho. E chove em Porto Alegre. Ei, mas como tá chovendo no sul do país, infelizmente, não é? Infelizmente. E a gente torce para que isso passe logo e o Sul possa se recuperar, especialmente aí o Rio Grande do Sul, as cidades que foram mais afetadas pela chuvarada dos últimos dias, das últimas semanas, né? Porque tem chovido bastante nas últimas semanas no sul do país.
Vamos à Opinião Bandeirantes. São 8 horas e 8 minutos. Mauro Betting! Fala, Maurão! Você tá bom, Mauro? Boa noite! Boa noite, Capriotti. Melhor ainda com você, com todo o timaço da Rádio Bandeirantes, para um jogo que é muito legal. Tô até vestido aqui de camisa do Barcelona, uma camisa histórica do Barça. Por que eu estou hoje de Barça? Eu pensei, em 92 deu São Paulo de virada, né, com o show do Raí, do Tele Santana, a primeira das 3 conquistas do São Paulo. E em 2006, já com outro formato, logo depois de o São Paulo ter sido tricampeão no Japão, também no Japão, o mega favorito internacional do Ronaldinho Gaúcho parou no Ceará e parou na bola que o Adriano Gabiru foi lá e fez Me Perdoa Gabiru. Ou seja, o Barcelona perdeu para o São Paulo Mundial de 2002, de 92 e perdeu para o Internacional Mundial de 2006. Então, algo em comum tem São Paulo e Internacional entre isso, claro, como aliás a própria final daquela Libertadores de 2006, grandes jogos, grandes mestres, inclusive o professor Rubens Francisco Minelli, que em breve estará lançando pela Onze Cultural a sua biografia escrita pelo neto Bruno, tenho a honra de fazer o prefácio. Enfim, tem muita história entre Inter e São Paulo. Tem um Inter que está, aliás, como diz o seu presidente Alessandro Barcelos, né, o lema da campanha é um Inter pode mais e está podendo na Libertadores, não no Brasileiro. O São Paulo do Dorival Júnior também pode mais no Brasileiro, mas é um grande finalista para 2 partidas sensacionais que a gente vai acompanhar na Bandeirantes. A ida no no Maracanã, no próximo domingo pela final da Copa do Brasil e a volta no Morumbi na outra semana, no outro domingo, também pela Copa do Brasil. No Brasileirão não estão nada bem, sobretudo Internacional no Campeonato Nacional, mas eles podem ser campeões da América de novo, o Inter, e campeão pela primeira vez do São Paulo da Copa do Brasil. Esse é um jogo muito interessante já aqui na Bandeirantes, Capri, para saber como é que estão e preciso estar bem tanto no Brasileiro quanto, claro, nas grandes decisões Internacional e São Paulo, Capriotti. Mas que camisa bonita, hein, Fernandinho? Essa é. Que camisa linda, meu Deus. A Barça não tem essa camisa, Mauro? Então, essa, confesso, é o Barça de 1899. Inclusive, você lembra? Acho que você estava até, não sei se você estava no Camp Nou lá em 99, aquele... Não, você não estava. Era o Quesada. Não tava, não. É aquele Isso. Brasil e Barcelona do Centenário, 2-2, a Bandeirantes foi lá, fez a transmissão e tal. Era o jogo do Centenário do Barcelona. É de 1899. Essa camisa é um dos primeiros anos. Exatamente quando, eu não sei. Só sei que realmente ela é muito bonita. Ela é como quase toda a camisa do Barcelona. Essa camisa é linda demais. Tá lá no Retrogol essa camisa? Tá na Retrogol Arena, esperamos os amigos mesmo. Inclusive o Capri na sexta-feira. Você pode achar lá, pode achar no e-commerce, é muito legal. E várias outras camisas retrô do Brasil, do mundo, seleções brasileiras e de todo o planeta. Como essa seleção especialíssima do Barcelona. Aliás, tem lá uma camisa lindíssima do Falcão, do Internacional tricampeão de 79, tricampeão invicto, único campeão brasileiro invicto. Tem do São Paulo Tri da América maravilhosa também, de 2005, e tricampeão mundial sem patrocinador. Tem uma linda do São Paulo de 57 do Paulista, tem do José Poi dos anos 40. Camisa maravilhosa, retrô, e aliás, são boas, dá até pra usar como pijama, viu? Se quiser dá pra usar. E dá pra usar na balada. Agora no The Town tinha muita gente usando camisa retrô. É moda mundial. Meu Deus. Essa camisa é pra enquadrar, mano. Que pijama. Mas pijama tem coisa mais gostosa que dormir? Por exemplo, ontem, Brasil e Peru, 11 da noite. Pô, eu falei no Bora Brasil com o Joel com a Aninha. A partir daqueles 70 minutos de VAR, não de jogo, de VAR, Capri, eu tinha que ficar em pé em casa, senão eu ia dormir, pô. Então você pega, veste uma Retrogol, tá feito. Não, eu confesso que pra ficar acordado foi duro. Eu via o jogo assim em flashes. Aliás, o time do Brasil também, né? Acho que também. Também. Olha, foi duro. Ô, joguinho duro, viu? Ei, tristeza. Mas tudo bem, mas vencemos. Agora é o seguinte, ó, lá na Retrogol você tem todas essas camisas lindíssimas aí que o Mauro mostra pra gente em todas as transmissões. Onde é que fica a Retrogol, Maurão? Na Renato Paes de Barros 415, é a primeira loja física da Retrogol e também um espaço para receber amigos. Já vai ter o Café com o Zico, vai ter eventos muito legais também com a Rádio Bandeirantes, muitas parcerias legais, lançamento de livro, pessoal batendo papo, jogando futebol de botão, jogando dedobol do meu amigo Amaral, enfim, é muito legal. Renato Paes de Barros 415, entre a Tabapuã e a Jesuíno. Ali no Itaí, nunca lembro se é Jesuíno Maciel, Jesuíno Arruda, Jesuíno Correia. É uma Jesuíno lá que tem, mas é Renato Paes de Barros 415. Boa. E tem pelo e-commerce. Você pode achar pelo e-commerce também, no Instagram. São Paulo, né? É o maior do Brasil mesmo, o e-commerce da Retrogol. Só entrar e tem mais de 800 produtos e camisas novas. Vai ter uma que eu não posso falar, mas vai ter uma coleção muito legal do Diego Armando Maradona oficial, 17 produtos com a marca do Dios. Que só não é o maior do planeta, porque nesse planeta teve Messi. E pra mim, eu insisto, o Messi é o Pelé deste planeta. Pelé é de outro universo.
Metaverso. Muito bom, é isso aí. Muito bom. Vamos em frente então, Mauro. É o seguinte, ó, 8 horas e 13 minutos. Deixa eu saber do Enzo Ortega o que mais a gente tem hoje, porque temos mais coisa, né, nesse Campeonato Brasileiro. Temos mais coisa acontecendo aí no mundo da bola. Estamos retomando lentamente o futebol mundial depois da parada da data FIFA. Mas tem mais coisa no Brasileirão, não tem não, Enzo? Boa noite. Fala, Capri, uma boa noite, um abraço pra você, isso mesmo, voltando pra depois da data FIFA, na 23ª rodada do Brasileirão, teremos Flamengo e Atlético Paranaense, jogo que não será no Maracanã, será no estádio Kleber Andrade, isso por causa das reformas do gramado do Maracanã. No Brasileirão Série D estamos tendo final, viu, jogo de ida entre Ferroviária e Ferroviário. Também pela Copa do Brasil Sub-20 tivemos goleada do Fluminense em cima do Corinthians, resultado que complica para o jogo da volta para as crias do Terrão. Agora falando sobre uma conquista do jogo de ontem, viu, Capri? O Marquinhos com um gol que ele fez, o salvador do jogo de ontem, ele igualou Juan e Thiago Silva como zagueiro com mais gols pela seleção. Os três têm 7 gols. Agora, falando da Libertadores, a Conmebol vai voltar a entregar o prato tradicional para o campeão da Libertadores. O prato que, última vez entregue, foi para o Everton Ribeiro, no Flamengo, na conquista de 2019. Finalizando, falando um pouco de basquete, a seleção feminina de basquete entrou no top 10 do mundo no ranking da FIBA. A Federação Internacional de Basquete divulgou nesta quarta-feira a atualização do ranking mundial com a seleção brasileira feminina dentro do top 10. O Brasil ficou em 8º e subiu 7 posições. O ranking ele foi ajustado baseado nas colocações dos últimos 8 anos, viu, Capri? Valeu, Enzo. O Enzo Ortega vai ficar de olho aí nesse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense em Cariacica, porque o Maracanã está passando por ajustes, né? Uma reforma, principalmente no gramado, porque estava horrível. Vamos ver como é que vai ser o novo gramado do Maracanã, que já mudou também, né, Maurão, nos últimos anos aí 200 mil vezes. E nunca acertam o gramado. Mas vamos ver se pro domingo, que é o que interessa, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, se vamos ter um gramado decente pro maior estádio do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, top 3 dos maiores estádios do mundo. É Maracanã, Wembley e talvez... Maracanã e Wembley. Bernabéu. Olha, eu vou dizer Maracanã e Wembley, até porque não são, embora hoje haja um consórcio entre o Fluminense e o Flamengo que administre, né? Mas é do estado do Rio, da Sudeste, o próprio Wembley é uma entidade à parte e tal, não tem um clube, né? Mas enfim. Não tem igual. Eu acho que a gente não consegue, é bem colocado, Capri, não há um terceiro estádio nesse nível no planeta. E não é papo pachecada, brazucada, não. É só ver seleções, atletas, treinadores de hoje e de sempre, desde, claro, a construção do Maracanã em 50, o privilégio, o prazer, a honra e a emoção que é estar no Maracanã. E a gente até como torcedor, não só como jornalista, né? O Maracanã e o Wembley são absolutamente míticos. Não tem na história e eu acho que não vão ter outros estádios como o Maracanã e o Wembley. Está completamente coberto de razão e espero que o gramado esteja bem, porque às vezes eu acho que em Tupi-Guarani, Maracanã significa a gente vai estar fazendo algum tipo de obra dentro ou fora desse estádio. E caras que normalmente não... É eterno, nossa. Pacaembu também, viu? A outra acepção em Tupi-Guarani. Agora vamos ver o Nil Pacaembu como é que fica. O Pacaembu estão prometendo entregar ele agora... E para a Copa São Paulo, né? Início de Copa São 24 Paulo. Agora para a Copa São Paulo. A gente não pode ficar sem o Pacaembu também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não estive lá no Pacaembu recentemente, mas quem esteve tá duvidando de que vai dar para entregar toda obra, né? Toda obra, sei né? Lá vai que os caras trabalham lá dia e noite, 24 horas por dia, aí tudo bem. Depende dar certo, né? Vamos ver. Oremos. E tomara, porque o Santos vai ter que jogar lá, porque se for construir a nova arena, vai ter que jogar no Pacaembu, já sinalizou para isso. E o São Paulo também já sinalizou que se for reformar o Morumbi, vai precisar usar o Pacaembu. Então o Pacaembu vai ser muito usado para futebol. Graças a Deus. Ainda bem. Bom. E não só para futebol, até porque a Associação Viva Pacaembu, os vizinhos, podia ser Associação Morra Pacaembu. Eles precisavam de tudo para não ter mais estádio, mas é fundamental que tenha, para mim, aliás, o mais lindo estádio do espírito do Brasil. Falei do Maracanã, mas o Pacaembu é impressionante até pelo tamanho, né? O tamanho inicial do Maracanã eram 200 mil pessoas, o Pacaembu era de 70 mil, né?
Mas no Pacaembu você tá no banheiro, você vê o jogo. Você tá no estádio Morumbi, você vê o jogo. Pacaembu é maravilhoso arquitetonicamente, o astral é sempre fantástico e você consegue, diferentemente da maioria dos estádios, até do próprio Morumbi, qualquer lugar que você está no Pacaembu, você vê o jogo e vê muito bem. É isso aí, atenção, hein? Daqui a pouquinho, Pedro Oliveira já vai trazer os times escalados lá do Beira-Rio, lá de Porto Alegre. Pedro Oliveira vem já conferindo os times, as escalações, os dois times, Eduardo Cudê e também Dorival Júnior mandando a campo aí, provavelmente que tem de melhor. E acho que não dava, não é, Mauro? Pra pensar em algo diferente, não dá pra pensar em algo diferente. Tem que ser mesmo o time titular, porque estamos vindo de uma parada de pelo menos 7 dias, né? 10 dias aí, alguns times 10 dias, né? Então, hoje tem que ser com titular, não é? Perfeito, Capri. Até porque o pessoal vai falar, e o ouvinte da Bandeirantes inteligente como pode falar, mas vocês reclamam de excesso de jogo, é que eu tenho pouco. Não, é pouco. Nesse calendário intenso e insano, fica sendo pouco. Você precisa readquirir o ritmo de jogo. Então é fundamental que seja isso. No caso específico do São Paulo, que tem a fantástica final do próximo domingo no Maracanã, você tem que botar a galera pra jogar. Tem que botar os caras jogando, readquirir o ritmo de jogo, porque tem data FIFA, aquilo que até na Europa se fala, o vírus FIFA, né? Os jogadores se lesionam, perdem ritmo, perdem dias de treinamento, e não é pouca coisa. Se tem a viagem até Belém, daí de Belém vai pra Lima, tá voltando agora, então é fundamental. Tô falando especificamente, claro, de atletas do Inter e do São Paulo. Mas você precisa, sim, botar o time em campo já para preparar, para readquirir o ritmo de jogo para a fantástica partida de ida da final da Copa do Brasil no Maracanã. É isso aí, vai ser domingo. Atenção, torcedor São Paulino. Colocaram 3.500 entradas hoje pro torcedor São Paulino, que aí é o Maracanã. Terminou em menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto não tinha mais ingressos de R$700. Não é que custa R$100 para ir assistir o jogo lá no Maracanã, não. 700 o ingresso. Depois você tem mais, claro, a viagem, tem o deslocamento, né? Tem todo o pacote. Então 3.500 abençoados São Paulinos estarão no Maracanã no próximo domingo, empurrando o tricolor rumo a uma vitória, não é? E tentar dar uma engatada aí para depois decidir no domingo, dia 24, no estádio do Morumbi. Mas é aquela história, não é? Esses ingressos foram colocados naquela plataforma que o torcedor do São Paulo não pode nem ouvir falar, que atende o sócio torcedor do São Paulo, que só dá problema, não é? Mais problema do que solução. Mesmo assim, em 1 minuto terminou tudo. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes no próximo domingo a transmissão de São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo, primeiro decisivo da Copa do Brasil 2023. O São Paulo em busca de um título inédito, nunca foi campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo em busca de mais uma taça da Copa do Brasil. São 8h20, eu vou pro intervalo aqui, é rapidinho. E ó, na volta do intervalo tem a impressão que o Pedro Oliveira, você tá circulando aí no Beira-Rio, né, Pedro? Tem a impressão que na volta do intervalo você já vai conseguir escalar os times aí, hein? Tô circulando por aqui sim, conversando com as pessoas, mas ainda não foram escalados nem o Internacional nem o São Paulo. As duas equipes já no estádio, ninguém apareceu pelo gramado, ninguém ainda quer se arriscar na chuva, mas o pessoal do São Paulo já faz ali aqueles conezinhos no gramado para ver se daqui um pouquinho os atletas do Tricolor Paulista já aquecem aqui no estádio Beira-Rio. É forte a chuva aí, ô Pedro? É chuva forte mesmo? Aquelas que corre o risco de interromper jogo, alagar gramado? Não acho que é forte o suficiente para isso. O gramado do Beira-Rio ele tem uma drenagem muito boa, inclusive muito elogiada em todo o país. Chove, neste momento chove aqui em Porto Alegre no estádio Beira-Rio. Mas ontem, por exemplo, na terça-feira a chuva era maior. O grande problema é que pelo menos nas últimas 24 horas choveu aqui em Porto Alegre. Não é uma chuva de agora. Está chovendo. Inclusive a expectativa era de 35 mil torcedores no Beira-Rio, algo que com certeza não vai se concretizar. Se 10 mil pessoas estiverem aqui já é muito. Chove, mas a chuva ela já foi maior ao longo das últimas 24 horas. Quem é que vai apitar o jogo aí, Pedro? Eu preciso saber da arbitragem também, porque os times pararam 10 dias e os árbitros também. Tomara que eles voltem melhores do que pararam aí antes dessa pausa da data FIFA. Quem vai apitar o jogo aí no Beira-Rio? Vamos lá, Capriotti. A arbitragem hoje à noite, deixa eu te confirmar aqui, fica por conta de Paulo César Zanovelli da Silva, ele que é FIFA de Minas Gerais, assistido por Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas Gerais, e Leone Carvalho Rocha, de Goiânia. O VAR fica por conta de Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, que também é FIFA.
Por falar em Minas Gerais, um abração pro Manuel. Alô, Manuel, fala, Caboclinho! Tá com a gente aí no Concentração, não é? Um grande abraço ao Manuel, ao Zaidan tá com a gente também, ligado aqui nesse Concentração. Paulo César Zanofelli, Mauro. E aí, hein? Oremos. O que parece aí o... Parece o árbitro do jogo, hein? Nada contra, tá? Pra deixar muito claro, assim, não acho um mau árbitro, assim. Tem seus momentos... Capri, até o Pelé, que é o Pelé, não era sempre Pelé. O problema é que a arbitragem brasileira nos últimos anos, dificilmente até bons árbitros que temos e os temos, não vem bem. É o pior momento da história da arbitragem brasileira, com ou sem VAR, né? Com participação ativa do VAR ou não, ou quando ele deve participar não participa, ou quando ele é enxerido ele vai, participa, enfim. Não tá fácil, é um problema de formação, não é de uma hora para outra que a gente vai corrigir, e até meio dever, e aqui não tô passando pano para ninguém mesmo, até porque não gosto, mas enfim. E também não gosto da expressão passar pano, mas é assim, é cada vez mais difícil apitar, não pelo VAR, mas porque os jogadores são muito mais rápidos, são muito mais fortes, a arbitragem dificilmente fisicamente consegue acompanhar, e também um detalhe, ninguém ajuda a arbitragem nem os próprios árbitros. É o jogador que reclama demais, é o jogador que se atira demais, é o jogador que simula demais, é o treinador que reclama demais, brasileiro ou não, né, que eu digo os portugueses, praticamente todos, para não dizer todos, é nós da imprensa que reclamamos muitas vezes sem muita razão e sem muito conhecimento, dirigente então nem se fale, então ninguém ajuda o árbitro, os árbitros não se ajudam e o resultado é esse. Então, seja qual for o escalado, seja Pierluigi Collina, que não mais está entre nós, é um dos meus ídolos até pela ausência capilar, grande árbitro italiano, você tá rindo, não sei, mas tudo bem. Mas enfim, oremos pela arbitragem de hoje e de sempre. Capri? Eu defendo sempre a tese de que os melhores têm que trabalhar aqui no Brasil. Eu defendo também que o Pierluigi Collina deveria ser o nosso presidente da comissão de arbitragem. Claro que ele não vai largar a FIFA para vir aqui pro Brasil, né? Claro. Mas ele podia indicar um assistente dele lá, um auxiliar, para vir aqui dar um jeitinho na nossa arbitragem. Aqui, mas né? precisa. É como tudo na vida, não só no Brasil, a questão é na formação, né, Capri? Então você não forma legal o árbitro, você não o sustenta, você não o encoraja, você não dá guarida. Embora acho que o CNM, dentro desse possível, está tentando ajudar. Às vezes, quando dá suas entrevistas, eu discuto e discordo muito das interpretações. Mas, enfim, não tá fácil para todo mundo e para a arbitragem ainda mais. É isso aí. O Pedro Oliveira chamou lá de Porto Alegre. Diga aí, Pedro. Isso. Até para lembrar que o Paulo César Zanofelli, ele foi envolvido numa polêmica, ainda apitando pelo São Paulo, num jogo do São Paulo, na verdade, no início do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Fortaleza. Vai lembrar que o Brites foi expulso por conta de uma falta no Calheri, e até foi muito polêmico, porque muito se comentou de que o Calheri teria simulado uma falta. Em seguida, o Rodrigo Nestor também foi expulso, mas não tinha tanta intensidade para receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. Então, o Paulo César Zanofelli já se envolveu numa polêmica em jogos do São Paulo. E o Internacional, no dia de ontem, esteve no Rio de Janeiro para reclamar da arbitragem. O Inter, que entende que foi prejudicado nas últimas rodadas, e reclamou bastante de um vídeo do Wilson Seneme, onde ele dizia, no papo de arbitragem, que sai nas terças-feiras, de que ele dizia que os jogadores brasileiros simulam muita falta, só que era num lance do Arangues, que é chileno. Então o Inter reclamou bastante, queria ouvir alguns áudios no jogo contra o Goiás também, onde pediu um pênalti no Ener Valencia. Então o Zanofelli já foi envolvido numa polêmica com o São Paulo, e o Inter também com a arbitragem recentemente. Essa história de bater lá na porta da CBF, da comissão de arbitragem, para reclamar, todo dia tem um lá, viu, Mauro? Todo dia tem um dirigente lá. Ou tá lá na porta batendo, ou tá mandando aqueles e-mails lá de nota de repúdio. Né? Aliás, nota oficial e nota de repúdio, eu vou começar a mandar. Eu vou dar uma bronca aqui no nosso Gabriel Betti, nosso colega, no Luca Betti. Nota oficial, ó. Não deixa a toalha em cima da cama. Nota oficial do seu pai, pronto. E não serve pra nada, como minha bronca, se eu der pessoalmente, se mandar nota oficial. Então, nota oficial de Instagram, rede antissocial, é uma grandeza. E essa, Capri, eu tenho até uma coleção de algumas que eu peguei com clubes, até Federação Paulista, CBF, eu tô tentando vasculhar. Tem desde os anos 60, eu acho que a mais antiga é nos 60, notas de repúdio mesmo, por erros de arbitragem, pode dizer dolo, mas erro, vai, até para dar uma minimizada e evitar mais um processo, que é erros de arbitragem, né? E aí é a mesma coisa, não serve pra nada, né? Enfim, Inter, é isso? Perdão. Isso, Inter escalado no papel, e é exatamente aquele time que a gente projetava, sem os jogadores que estavam na seleção, Rocher, Valencia e Arangues, sem também os machucados Johnny
o Luiz Adriano, que está suspenso, os machucados Vitão e Johnny junto do Pedro Henrique. Time do Internacional escalado com Kehler, o goleiro, com a camisa 1, Fabrício Bustos, o lateral direito, com a 16, Hugo Malho, lateral, que improvisado como zagueiro vai jogar com a camisa 2, ao lado de Gabriel Mercado com a 25. René é o camisa 6 na esquerda, abrindo o meio campo Gabriel com a 23 e Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians, com a 8. Mais à frente, Maurício tem a camisa 27, 11 para Wanderson, no ataque 10, Alan Patrick e 45, Luca, que faz seu primeiro jogo como titular no time de Tchatcho Kudê. Muito bom, aí o Internacional escalado, o São Paulo deve sair na sequência já, não é em instantes, o Pedro Oliveira tá de olho nisso tudo aí, claro que a gente vai escalar o Tricolor também para esse jogo, essa partidaça que o Pedro Martelli vai transmitir aqui na Bandeirantes, é com o Martelli hoje, hein, 9h30 da noite a bola vai rolar no Beira-Rio e o Pedro Martelli vai emocionar todos vocês aí, aliás, muito obrigado vocês que estão com a gente aqui na nossa live do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando aqui com a gente. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O JC, a Natalia Polinário, Leonardo Bianchini, Eduardo Quinones, Flávio Gaspareto. Muito obrigado pela audiência e também pela participação de todos vocês aqui na live do YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venham com a gente aqui na nossa live. Venham ver aqui a linda camisa do Barcelona do Mauro Betting. Lindíssima camisa. Aliás, o Mauro Capri, podia estar com uma camisa nova aqui. Essa. São Paulo. Eu quero agradecer que é o Hugo, nosso parceiro lá da loja. Não vendemos na loja, mas é o Hugo que faz uma linha maravilhosa, inclusive do Corinthians. Obrigado, Hugo, por essa bela camisa. Vamos lá, Pedro Oliveira, manda aí. São Paulo escalado no papel e com novidade, inclusive não vai jogar o Rodrigo Nestor, joga Wellington Rato e Luciano no meio campo. A equipe do São Paulo, que eu tenho aqui na ordem da numeração da camisa, e aí vocês colocam aí à disposição do time. Rafael com a 23, Diego Costa é o camisa 4, Lucas Moura 7, Calheri camisa 9, Luciano com a 10, Rafinha é o 13, Alisson 25, Wellington Rato 27, Pablo Maia 29, Beraldo com a 35 e Caio Paulista com a 38. Bom, como a gente já esperava, não é? O Arboleda não joga, se machucou ontem, nem jogaria em condições normais, não é, Mauro? Caio Paulista tá de volta aí à lateral esquerda do São Paulo e acho que já é um teste para ele começar jogando no próximo domingo, não é? Não tem a dúvida, Capri. Vai com o Luciano aí também no time, não é? Acho que o Caio Paulista retornando à lateral esquerda é a grande novidade, porque ele é o melhor lateral que o São Paulo tem hoje na esquerda, não é? Não tem a dúvida, aliás, tem sido um dos bons laterais esquerdos no país, aí mérito do Diniz, né? E para mim foi fundamental nas quartas de final, nas duas grandes vitórias do São Paulo diante do Palmeiras. O Caio foi para mim o melhor no Morumbi, no jogo de ida, a vitória com aquele golaço do Rafinha. E na grande vitória no Allianz Parque, se não for o melhor, foi um dos melhores até com gol marcado, né? Ele foi fundamental para o São Paulo chegar à semifinal, que depois passaria pelo Corinthians, e pode passar, sim, o primeiro título do São Paulo na Copa do Brasil pela presença ou pelo retorno do Caio Paulista. É isso aí. Vocês não param de falar, Mauro Betti. Eu preciso ir por intervalo, mas você não para de falar. Só de falar, ficar todo mundo aqui. Como diria um amigo meu numa rádio, nessa mesma rádio, há muito tempo atrás, só os imbecis não são imitados, Nacos de calabresa. Ai, meu Deus do céu. O Prédio hoje deve estar... Um gênio absoluto. Ele deve estar concentradíssimo hoje. Acompanhando sempre. Afinal, no Rio Grande do Sul eu torço pro Zequinha, né? O São José, desde que jogava Manga, Cláudio, Figueroa, todos jogavam pro Zequinha, claro. Falcão. Ele tá fazendo um processo de saída de conteúdo agora. Não, pior, ele tá invadindo o estúdio. Isso, fecha a porta que o preço. Não! Vamos pro intervalo, já voltamos aqui com Concentração. Já, Pedro Martelli na Jornada Esportiva Bandeirantes, 8h32, não saia daí não, é rapidíssima a parada do Concentração. E ó, lembrando, depois de Inter e São Paulo vai ter apito final, hein? Vamos invadir essa madrugada de quinta-feira aí com apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você.
Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos. Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. Ipmax da Ipiranga. Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Gerdau, o futuro se molda. Stone, tudo conectado para vender, gerir e botar para girar. E claro, faça seu multi com o 5G mais rápido do Brasil.
O Grande Prêmio de Singapura chega neste ano de 2023 com uma novidade. Pela primeira vez na história da prova, o traçado sofreu alterações significativas. 4 curvas foram suprimidas do traçado e agora há uma longa reta ligando as antigas curvas 16 até a curva 19. Assim, o traçado que tinha antes 5.063 metros de extensão cai agora para 4.928 metros, ou seja, uma mudança, uma diminuição de cerca de 150 metros na extensão do traçado. Com isso, o número de voltas da corrida também muda, de 61 para 62 voltas. A expectativa da organização é que o tempo de volta no traçado sem essas 4 curvas caia em cerca de 10 segundos. Será um circuito mais veloz, mas ainda assim um dos circuitos mais desafiadores de toda a temporada. Muito calor, como costuma fazer sempre em Singapura, e o tanto de curvas que existe no traçado, ainda que sejam 4 curvas a menos, exige muita concentração e muito do físico dos pilotos da Fórmula 1. A ação na pista, no circuito de Marina Bay, começa na sexta-feira com os primeiros treinos livres do final de semana. O Grande Prêmio de Singapura é no domingo, largada prevista para as 9 da manhã do horário de Brasília. Concentração. Vamos lá, são 8 horas e 39 minutos, concentração pela Rede Bandeirantes e Rádio. Já, 9h30 da noite, a bola vai rolar no Beira-Rio, Internacional e São Paulo. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo horário, lá em Cariacica, no Espírito Santo, o Flamengo encara o Atlético Paranaense no duelo dos rubro-negros, e o Enzo Ortega vai ficar de olho nesse jogo, assim como está de olho também na final da Série D do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária está em ação contra o Ferroviário. E aí, Enzo Ortega, o que é que tá rolando lá na decisão da Série D, Enzo? É isso aí, Capri. Chegando aos 40 minutos do primeiro tempo, o jogo segue empatado 0-0 no estádio Doutor Ademar de Barros. Lembrando que a final é o jogo 1 e teremos o jogo de volta, viu, Capri? 0-0 por enquanto, Ferroviária e Ferroviário vão empatando. Bom, já estão garantidos na Série C do ano que vem, mas vai ficar com o título simbólico, não é? Um dos times representados aí pelos ferroviários, que ajudaram a construir a grandeza do Brasil. Mas as nossas ferrovias estão meio esquecidas, hein? Infelizmente. A gente precisava de muito mais ferrovias aqui no Brasil, mas muito mais, né? O pouquinho que a gente tem aí já ajuda bem. E os ferroviários, que ajudaram a dar nome a vários times Brasil afora, hoje representados aí nessa final da Série D do Campeonato Brasileiro. Atenção, Pedro Oliveira! Vamos lá, repetindo as escalações para quem está chegando agora com a gente aqui no Concentração. Torcedores do São Paulo, torcedores do Colorado, Inter e São Paulo, 9h30 da noite. Alô, Michel Lopes. Mesa de som Bandeirantes com Michel Lopes, Beto Rebeck na Central Técnica, Alexandre Marques no Switcher. Você não perde nenhum lance por conta da nossa brilhante equipe técnica que mandou o som e a imagem da Bandeirantes para o Brasil e para o mundo. Michel Lopes, sobe o hino do Internacional, o hino do Colorado, Michel. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Aê, hino do Inter no ar pra gente repetir aqui a escalação do técnico Ricardo Cudê. Como é que vai jogar o Colorado? Manda aí, Pedro Oliveira. O time do técnico Eduardo Cudê não tem surpresas, não tem dúvidas. Escalado com o goleiro Kehler com a camisa 1. Na direita joga Fabrício Bustos, argentino, com a 16. O espanhol Hugo Malho tem a camisa número 2. Ao seu lado, o argentino 25, Gabriel Mercado. Na lateral esquerda joga o meia dúzia René. No meio campo, Gabriel, ex-Corinthians, com a 23. Ao seu lado, também ex-Corinthians, Bruno Henrique, com a 8. Mais à frente, Maurício, ao 27. Wanderson é o 11. 10 para Alan Patrick e 45 para Luca. Aí o Internacional tá definido, tá escalado pelo técnico Eduardo Cudê, é o que tem de melhor aí para poder encarar o tricolor e já aí ficando de olho nas semifinais da Libertadores da América. Aliás, Mauro, já eu vou repetir o time do São Paulo. Aliás, nessa semifinal aí, Inter e Fluminense, pra você, quem é que vai passar, hein, Mauro?
Eu acho o Fluminense mais time, está mais encorpado, mas o Inter está com um jeitão, além da história mais gloriosa, sobretudo nesse século, em 6 e 10 Libertadores. O Fluminense perdeu aquela final nos pênaltis para ele, deu em 2008. Bem Murubete, assim, tá muito equilibrado, sei lá, pode ir até pros pênaltis, o Rocher tá muito bem e tal, o Inter tá acabando a princípio com essa zica de pênaltis que ainda atormenta um pouquinho o Fluminense. Eu vou dar hoje, falei do Fluminense, tá, mas algo me diz, esse algo nem sempre me diz coisa boa, que eu daria, 51 pro Inter, 49 pro Fluminense. Acho o Fluminense melhor treinado, até porque é um trabalho mais longevo. Acho no momento o Fluminense com jogadores talvez mais desequilibrantes, embora do outro lado chegaram muito bem o Ener Valencia e o goleiro Rocher. Mas eu vou dar aí 51-49 pro Internacional. Ou seja, bem em cima do Murubete, em Capri. Mas eu tô com você. É muito equilibrada essa semifinal. Mas hoje, não é? A gente tem alguns dias aí, deixa eu ver, tem quanto? 2 semanas, não é? Pro jogo. Daqui a 2 semanas vai acontecer o jogo. 2 semanas, não é, Pedro? Então, em 2 semanas pode acontecer coisa aí, né? Os times podem perder jogadores, pode ter uma crise aí, sei lá eu. Mas eu diria hoje o Fluminense um pouquinho à frente aí. Não acho que o Fluminense tem uma ligeira vantagem, tem um futebol um pouquinho mais convincente, vai. Mas esse goleiro do Internacional, viu, Pedro? Esse Rocher, o que esse cara é bom de bola. E aí ele é meio Cássio, não é, do Inter. Vai que ele classifica o Inter. De repente tá nas mãos do cara, e literalmente nas mãos dele. Pode ir para uma penalidade, a decisão. Esse Rocher é muito bom, foi uma grande contratação do Internacional. Esse cara pega muito, viu, Mauro? E de repente pode ser, quem sabe, né? É fato que o Fábio é outro goleiraço também lá do outro lado. Mas o Rocher é esse cara caiu, mas impressionante. Né? Caiu literalmente como uma luva de goleiro pro Internacional, né? Assim, o John não é um mau goleiro, né? Mas o Rocher... E é daquelas contratações que a gente gosta de dizer quando dão certo, né? Cirúrgicas, não só cirúrgicas pontuais, né? E que dá certo, é uma felicidade que dá. Na história recente de Libertadores, por exemplo, em 20, poder-se imaginar que seria o Breno Lopes, o cara em 20, o próprio Davidson em 21, e numa falha terrível, talvez a única, naquele momento do Andreas Pereira pela equipe do Flamengo, né? Em 22, em Guayaquil, quando o Flamengo ganha mais o seu tricampeonato, até o gol, ou até a expulsão, né? O Atlético do Filipão estava melhor que o Flamengo do Dorival Júnior. As coisas acontecem, como acabaram de acontecer aqui. O Martelli tirou a metade da rádio do ar aqui. Mas, enfim, pode ser, né? O que teremos para Glória Eterna, parte 2 do Maracanã, ainda precisamos aguardar. Desse grande lado Internacional Fluminense, do outro nem precisa dizer também, entre Palmeiras e Boca. O Rocher é um goleiraço. Assim como o Tafarel foi um goleiraço na meta do Colorado. Mas o maior goleiro da história do Internacional é Manga. Esse pegou muito. Esse pegou demais, viu, Maurão? Assim, eu acho o Tafarel bem mais completo, sempre com a distinção que eu faço, não só entre Manga e Tafarel. Aliás, o dia do goleiro se deve ao nascimento do grande Manguita, história maravilhosa do Botafogo, não na Copa de 66, o Inter fantástico em 75, 76, fundamental naquele bicampeonato grande da equipe do Minelli. Mas o Manguita era impressionante, né? Campeão da América, inclusive pelo Nacional Uruguaio em 71 também. O Manguita é um negócio impressionante, mas e eu sempre repito essa distinção entre goleiros até os anos 90 e depois dos anos 90. O Tafarel pega os anos 80, claro, e os anos 90 como grande goleiro do Tetra. Eu acho o Tafarel mais completo. Mas o Manga, para a história do Internacional, não como o Tafarel, era o goleiro da Copa União de 87, mas até pelo momento o Manga acabou entregando mais para o Inter. Até a própria história que a gente falava do Cássio, o Cássio é fenomenal. Para muitos é não só o maior ídolo, o maior goleiro, o maior craque da história do Corinthians, mas até como goleiro, você teve o Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial pelo Brasil, numa outra época, né? Mas campeão em 58 ainda pelo Corinthians e 62 pelo Santos. Você tem o Dida, que era muito mais goleiro tecnicamente que o Cássio, inclusive a carreira quase toda dele lá fora, e também campeão pela seleção brasileira, ainda aqui na reserva do Marcão, ao lado do Rogério Ceni. Você pega o próprio Ronaldo Giovanelli, nosso companheiro Cavalinho, jogou demais, tal, toda plena identificação com o Corinthians. O Cássio acho que até superou, e o Ronaldo já falava há muito tempo que o Cássio o havia superado. Mas você pega esses goleiros, Ronaldo Giovanelli, sobretudo Dida e ainda mais Gilmar dos Santos Neves, eles jogaram mais que o Cássio, mas para a história corintiana é difícil realmente achar, não só no Corinthians, goleiros de tamanha identificação, como o Cássio, o próprio Rogério Ceni que eu falei, Marcão no Palmeiras, enfim, são grandes goleiros. O Tafarel é mais goleiro que o Manga, mas você tem razão, para a história do Internacional, para o celeiro de ases, o Manga acabou sendo maior.
8h47, o Pedro Oliveira chamou, você precisa confirmar o São Paulo de novo aí, mas tem informação aí, Pedro? Isso, só para destacar que o São Paulo já está aqui nos gramados do Beira-Rio. O São Paulo nesse momento faz o aquecimento no lado esquerdo das cabines de rádio e o Internacional ainda não apareceu. Só os goleiros do Colorado que apareceram por aqui, ao som de um rock bem pesado aqui no estádio Beira-Rio. E eu queria fechar com vocês, tá? Porque o Tafarel, ele foi um goleiro espetacular, mas no Inter ele não venceu, apenas foi vice-campeão do Brasileirão de 88 e de 87. O Manga venceu, então por isso, na história do Inter, o Manga é maior. O Rocher, ele classificou o Inter para as quartas de final e também para a semifinal. O Rocher fez o gol de pênalti nas penalidades contra o River Plate, que sacramentou a classificação do Inter. E na altitude da Bolívia, em La Paz, ele segurou muito. Se não fosse pelo Rocher, o Inter não estaria nas semifinais da Libertadores. É isso aí, goleiraço Rocher, mas o Manga é o maior de todos, pra mim pelo menos, é o maior de todos. E é o seguinte, ó, confirma o São Paulo, eu vou pro último intervalo aqui. Vamos lá, Pedro Oliveira, escala o tricolor aí pro São Paulino que tá chegando agora com a gente aqui no Concentração. Como é que vai jogar o São Paulo? Vai, Pedrão! O tricolor paulista que busca a sua primeira vitória desde julho, quando venceu o São Paulo. São 6, quando venceu o Santos, são 6 jogos sem vitória para a equipe do técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Goleiro 23, Rafael. Na direita, Rafinha com a camisa de número 13. 2 zagueiros, Diego Costa com a 4 e Beraldo com a 35. Na esquerda, novidade, Caio Paulista com a camisa de número 38. 2 volantes, Pablo Maia, 29 e 25 para Alisson. Mais à frente, 10, Luciano, 27, Wellington Rato. E no ataque, 7 para Lucas Moura e Calheri, camisa 9. Daí o São Paulo também escalado, você ouviu aí com o hino e tudo. E é de Pedro pra Pedro, hein? Porque daqui a pouquinho o Pedro Martelli vai comandar a jornada esportiva Bandeirantes. Ele vai transmitir esse jogão de bola Internacional e São Paulo. A bola vai rolar às 9h30 da noite, ó, em 41 minutos. Agora faltam 11 minutos para as 9. Daqui a 41 minutos vai rolar a bola no Beira-Rio e a Bandeirantes, mais uma vez, o microfone Bandeirantes registrando a história do futebol brasileiro. Afinal de contas, é assim há 86 anos. E o Concentração volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil e agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com.
Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta em setembro os musicais Silvio Santos Vem Aí e Ney Mato Grosso, Homem com H, em curtas temporadas. Noites de humor com Thiago Ventura às quintas-feiras, Bruna Luiz às sextas, Gil Lisboa às quartas com estreia 4 de outubro, Yuri Marçal aos sábados com estreia 7 de outubro. Dia 8 de outubro, Fabrício Carpinejar. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uvu.com. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. É isso aí, reta final do Concentração, porque Pedro Martelli já está aquecendo os motores e o Gogó também. Já já, ele abre a jornada esportiva Bandeirantes de Internacional em São Paulo. É a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão, que tem o Botafogo disparado, mas tem gente acreditando aí que o Botafogo vai dar uma pipocada. Tem gente acreditando aí, eu não sei não, viu, Mauro Betti? Acho que o Botafogo não vai deixar escapar essa chance não, mas tem Acompanhe gente que tá o relator. Aí, né? Eu não vou citar dois queridíssimos e brilhantes colegas e amigos botafoguenses, que falaram, pô, só tem um time no mundo, um clube no mundo capaz de perder um campeonato assim. Eu falei, não vou nem perguntar, é esse mesmo. Não, mas não vai ser. Não vai não, não vai não. Eu também acho que o Botafogo vai seguir firme. Acho que essa vantagem vai diminuir. Claro. Hoje ela tá em 10, 11 pontos aí, acho que vai diminuir. Não precisa, é aquela coisa, o que é fundamental no brasileiro desde 2006, quando são 20 clubes, né? É você ser o líder da 38ª rodada. Não importa de que jeito, pode ser no pênalti, no cuspe, como foi, aliás, o Flamengo em 21, naquele impedimento do próprio Edenilson, todo dolorido pro torcedor colorado contra o Corinthians no Beira-Rio. Cara, o importante sempre é você ser líder da 38ª rodada. As outras 37 não importam e não importa também a distância. É isso aí. Agora, a situação do Santos e do Vasco, eu já não tenho toda essa certeza não, viu, Mauro? Eu já fui mais pessimista em relação ao Santos e ao próprio Vasco, muito mais. Acho, aí, feeling que o feeling é um chute, né? E não é nem torcida, eu só torço pelo meu time, não vou gastar a torcida a favor e contra os outros. Que eu acho que o Vasco ainda bate na trave, vai fazer a força desgraçada e não cai, e o Santos, historicamente, também é a mesma coisa e não cai. Mas é um feeling, não é nem, eu repito, não é nem torcida e nem nada, é só um palpite como qualquer outro. O Santos tem que fazer 24 pontos, tem 21, tem que fazer mais do que fez até agora, com menos jogos no Brasileiro. Sei lá, eu acho que o Santos fez algumas boas contratações aí nessa janela do meio do ano. Sei lá, tá difícil do Santos engrenar, engatar, viu? E amanhã contra o Cruzeiro, o Bruno Milhosa estará lá informando todos os lances de Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, lotada, 11 mil torcedores, todos os ingressos vendidos, lotação máxima, caldeirão na Vila para empurrar o peixe amanhã, Maurão. Fundamental que seja que a torcida abrace o time, que agora pode voltar a abraçar, depois daqueles estúpidos que invadiram e fizeram tudo o que fizeram para mais umas perdas de mando de campo santista na Vila Belmiro.
É isso aí. Amanhã transmissão Bandeirantes de Fortaleza e Corinthians, que também vão duelar pela Copa Sul-Americana, mas amanhã é pelo Campeonato Brasileiro, pela 23ª rodada. Amanhã Ulisses Costa transmite às 7 da noite. Fortaleza e Corinthians, lá na Arena Castelão. Ei, Fortaleza, calor bom é lá no Ceará, lá em Fortaleza, com aquela praia linda. Maravilhoso. Aqui em São Paulo, 33 graus, não dá, Mauro Betti, não dá. Mas vou dizer, o Castelão, depois da reforma, ficou belíssimo, como quase todos os estádios. Aliás, dos reformados, eu acho que o mais bonito ficou exatamente o Beira-Rio, onde já o Pedro Martelli vai narrar o nosso Inter e São Paulo aqui pela Bandeirantes. O Castelão ficou muito legal, muito bonito, Fortaleza maravilhosa, mas ele tem acho que uns 3 ou 4 níveis de ter um vidrão lá, um vidro maravilhoso, é muito bonito de fora. Mas dentro fica um efeito estufa, né? Que assim o negócio pega fogo. Em compensação, a cabine... Dá pra fazer um churrasquinho, Não, fica assim, você fica flambado só de entrar. Mas, é dever dizer, é o melhor ar-condicionado da história da humanidade, o das cabines do Castelão. Você pode estar derretendo lá fora, inclusive nessa área de estufa, digamos assim, mas as cabines do Castelão são maravilhosas. Falando sério, o melhor ar-condicionado da minha vida é lá. Muito bom. Você falou do Pedro Martelli. O Martelli não dá boa noite pra mim, viu, Mauro Betti? Não sei porque. O clima tá ruim. Aliás, falando em clima ruim, vou mandar um abraço para um querido colega, brilhante colega, Rodrigo Fragoso, sempre atento. Ele falou: você tá na Rádio Bandeirantes? Tô, há muito tempo. Isso que ele me acompanha sempre. Tá sempre atento. Um abraço ao Ricardinho Martins, que também tá ligado aqui com a gente. Tá ligado a toda, 200 por hora. Ricardinho sempre. E tá dando pra ouvir ele lá de Santos, né? Falando: tô ligado! Me ajuda a te ajudar. Aí. Me ajuda a te ajudar, é isso aí. Tá subindo ou descendo a serra nesse momento? Provavelmente. Não, o som vem subindo a serra, né? Porque ele não precisa de microfone, né? Não precisa nem da nossa antena lá no meio da... Já vai, você ouve e tá. O Rodrigo Fragoso sempre atento, exato. E aí voltei pra TNT também, viu, Rodrigo? Brilhante. Muito bem, vamos lá então. 9 da noite vai marcar o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Terminou concentração. Vem aí a jornada esportiva Bandeirantes. Achei que o senhor não ia dar boa noite pra mim. Você tá de mal aí? O que tá acontecendo aí, meu filho? Eu tava aquecendo o gogó, conforme solicitado previamente por Mauro Betti. Boa noite a todos da Rádio Bandeirantes. Você primeiro tem a voz bonita, inteligente, safo e tal. Eu sou considerado das 3 piores pessoas da história dos fonos, né? Eu nunca fiz fono, até porque não dá certo, né? Mas os exercícios de fono de narrador, eu vou dizer uma coisa. Cara, é um negócio... Não é possível que isso dê certo, então tá explicado porque o senhor nunca será um narrador. Bom jogo, Martelli! Ele já aqueceu mais do que eu, Capri, pra hoje. Não é possível que isso seja de verdade, cara. Pedro Martelli, vem aí, a jornada esportiva Bandeirantes está chegando, eu volto já no intervalo do jogo e depois Internacional e São Paulo, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, no melhor pós-jogo do Brasileirão, um apito final e uma saudação aqui ao timaço da CSN, que está se juntando hoje ao grande time de anunciantes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a todo o time da CSN que se junta a nós aqui, uma honra ter uma empresa tão importante, tão gigante, fazendo parte do nosso time de anunciantes aqui na Rádio Bandeirantes. E vamos lá, futebol é com a Bandeirantes, hoje, ontem e sempre há 86 anos, e agora é com o Pedro Martelli. Termina aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia.
aí mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol Bandeirantes, para você ligado em FM 90.9 no AM840 e pelo aplicativo da Band ou Band Play. É noite de futebol brasileiro. Você que curte o futebol na Bandeirantes, noite de São Paulo em campo pelo Brasileirão. Daqui a pouco no Beira-Rio, em Porto Alegre, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 9h30 da noite. Internacional e São Paulo se enfrentam. Jogaço na Bandeirantes, clássico nacional, um dos maiores jogos do futebol brasileiro. É o Inter em 14º com 26 pontos. Vem de um empate contra o Goiás, jogando fora de casa. Tem o comando de Eduardo Cudê, completando 49 anos, comandando Internacional. Pega pela frente o São Paulo, 11º, 28 pontos, melhor na parada. De olho na final da Copa do Brasil no domingo, com transmissão do futebol na Bandeirantes. Mas tem o brasileiro, vem de uma derrota para o América Mineiro. Não pode deixar também o campeonato para depois. Daqui a pouco na Bandeirantes, em menos de 25 minutos, a bola rola. Internacional e São Paulo se enfrentam. Você curtindo na Bandeirantes, é a quarta-feira tradicional. Futebol brasileiro, Inter em campo, São Paulo também. Clássico que a Bandeirantes transmite e que Pedro Oliveira, repórter Bandeirantes, ligado no gramado do Beira-Rio, trazendo o primeiro destaque do time do Inter, trazendo a primeira informação do Colorado. Boa noite pra você, Pedro. Boa noite, Pedrão. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O Internacional que busca a sua primeira vitória com Eduardo Cudê no Campeonato Brasileiro. O técnico, desde que desembarcou em Porto Alegre, só venceu na Libertadores. O jejum é de 10 partidas na competição nacional. O Inter não conta com Vitão, Johnny e Pedro Henrique no departamento médico, também com Rocher, Valência e Arangues, que jogaram ontem pelas eliminatórias. É o Internacional com algum desfalque, com alguns desfalques para o jogo de hoje. Vai ter que ser a base da vontade. Time escalado, pronto e definido. Daqui a pouco, escalações do microfone da Bandeirante. Olho também na data FIFA. Arboleda saiu machucado. É desfalque hoje. A informação, o destaque do tricolor paulista. Fala, Pedro. Porque se o Inter não vence a 10 partidas, o São Paulo também não vence a 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Saiu do G4 para a 11ª posição da competição. A final que o São Paulo disputa é no domingo contra o Flamengo, mas hoje enfrenta o Internacional. E por isso tem os tem de melhor para encarar o Inter.
Eu destaque a informação do São Paulo, a informação do Internacional daqui a pouco. Jogadores se enfrentam em 45 minutos iniciais. Estou vendo à minha frente aqui no Beira-Rio, é o seguinte, jogadores se aquecendo no gramado, jogadores do Internacional batendo bola, jogadores do São Paulo também. Daqui a pouco voltam para o vestiário para voltar em definitivo para o jogo. Daqui a pouco, 9h30 da noite, o futebol da Bandeirantes transmite Internacional e São Paulo. Tem um São Paulo de olho na Copa do Brasil. O Internacional, que pode-se dizer, tem lá longe a Libertadores. 2 times que não se focam somente no brasileiro. A informação é essa. E a análise é sua. Boa noite pra você, Mauro Betti. Análise Bandeirantes, tudo bem, mestre? Tudo ótimo, Martelli. Sempre um prazer estar contigo, com todo o timaço da Rádio Bandeirantes, por um jogo que a gente já conversou com o Capriotti. Já foi decisão de Libertadores em 2006, quando o Inter venceu o Barcelona. São Paulo, que também venceu das 3 conquistas mundiais, o próprio Barça, do Johan Cruyff Dream Team de 92. É uma outra história, é um outro São Paulo, mas finalista da Copa do Brasil, como o Inter é semifinalista Libertadores. Como o São Paulo agora já tem domingo, depois dessa longa pausa, mas necessária de data FIFA, um jogaço contra o Flamengo no Maracanã, a partida de ida pela Copa do Brasil, é claro que o Dorival Júnior toma a melhor decisão possível. Bota quase todo mundo em campo, inclusive o Caio Paulista retornando à lateral esquerda tricolor para tentar um bom resultado no Beira-Rio. Nunca é fácil vencer o Internacional, apesar da fase horrorosa de uma equipe que pode sonhar com o tri da Libertadores, mas tem que estar atento para evitar a queda no Brasileirão. É um time chato, mas se tem um time que é mais chato ainda com o Internacional jogando em Porto Alegre, é justamente o São Paulo. Cheiro de empate no Beira-Rio. Mauro Betti fala, cheiro de empate no microfone da Bandeirantes. É jogo disputado, é jogo pegado. Internacional e São Paulo daqui a pouco se enfrentam. Você vai curtindo também pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Atilson tá conosco, Kátia Martins, Regiane Lucena, André Silva, Matos Filho. Também ligado conosco, Valdecir. Muita gente chegando no microfone da Bandeirantes. É noite de futebol brasileiro. É a volta, é o pós-data FIFA. É a volta do Brasileirão. Daqui a pouco times escalados e definidos no microfone da Bandeirantes. É o Internacional em campo enfrentando o São Paulo. Jogadores, alguns não vêm para campo. Alguns times, obviamente, neste momento contam com ausência em função de data FIFA. O São Paulo está de olho na Copa do Brasil do final de semana. O Internacional buscando se reerguer, inclusive no brasileiro. Seguinte, São Paulo não vence há 6 jogos, hein? 6 jogos que o São Paulo não consegue uma vitória. Daqui a pouco no microfone da Bandeirantes, Internacional e São Paulo se enfrentam, porque o futebol sempre foi, e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul,
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. É o torcedor do São Paulo, é o torcedor do São Paulo ouvindo a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco o Tricolor enfrenta o Internacional no Beira-Rio, 9h30 da noite. A bola rola pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Internacional e São Paulo se enfrentando. Mais um jogaço de bola que você curte no microfone da Bandeirantes. Já já escalações dos times. Já já os times prontos para o jogo de 90 minutos. Vamos girar a equipe de reportagem da Rádio Bandeirantes com os destaques dos times de São Paulo. Começando com o Santos, começando com o Peixe. A informação é do repórter Felipe Melo. Fala, Melo. Tudo bem, Martelli? Grande abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Santos finalizou a preparação para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. O técnico Diego Aguirre não contou com Soteldo e nem Tomás Rincon hoje. Os dois jogadores ainda estão com a seleção venezuelana. Aliás, Soteldo nem joga amanhã, está suspenso. Já Tomás Rincon tem chance de ir pelo menos para o banco de reservas. O Santos deve ter novidades na partida de amanhã. O meia Lucas Lima pode perder a posição para Nonato no meio-campo e Júnior Caissara ganhar uma vaga na lateral direita. Um provável Santos tem João Paulo no gol, Júnior Caissara, João Basso, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes, Nonato e Jean Lucas, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. A informação, o destaque do Santos, falando do Timão, falando do time do povo, a informação do Corinthians. Fala, Xará, fala, Pedro Ramiro, tudo bem? Fala, Martelli, informação exclusiva que trouxemos na Rádio Bandeirantes. O Corinthians fechou um acordo para quitar a dívida que tem com o volante Ramiro de 7 milhões de reais. Esse valor vai ser parcelado ao longo de alguns anos.
O Corinthians também não vai poder contar com o Matias Rojas para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. O atleta paraguaio serviu a seleção e não voltará a tempo. A informação do Verdão, falando do Palmeiras, Gustavo Soler. Fala, Soler. Fala, Martelli, abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Rafael Veiga, Piquerez e Richard Rios se apresentaram na academia de futebol para o treino da tarde desta quarta-feira do Palmeiras. Já Gustavo Gomes retorna ao Brasil na noite de hoje e o quarteto estará à disposição de Abel Ferreira para o duelo desta sexta-feira contra o Goiás no Allianz Parque. Falando do jornalismo na Bandeirantes, Vitor Lupato. Fala, Martelli, muito boa noite para você e para todos. O STF retoma amanhã o julgamento dos acusados de envolvimento nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Mais de 1.000 pessoas foram denunciadas, mas só os casos mais graves, 232, serão julgados pelo plenário do Supremo. Até agora, 2 ministros votaram. O relator, Alexandre de Moraes, pediu 17 anos de prisão para um dos réus. Já Nunes Marques disse que não viu crime de golpe de Estado nos ataques e votou por uma pena mais branda, de 2 anos e meio em regime aberto. Plantão Esportivo da Bandeirantes. Boa noite para você. Fala, Enzo Ortega. Fala, Martelli, uma boa noite, um grande abraço pra você, abrindo a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 também teremos Flamengo e Atlético Paranaense, jogo que não será no Maracanã, será no estádio Kleber Andrade, isso porque o gramado no Maracanã está passando por reforma. Pelo Brasileirão Série D estamos tendo a final do campeonato, é a guerra entre as ferrovias, Ferroviária recebe o Ferroviário, o jogo segue empatado 0-0 aos 17 minutos do segundo tempo. Falando um pouco da Copa do Brasil Sub-20, o Fluminense goleou o Corinthians hoje mais cedo às 3 horas da tarde, com 4-0, 2 gols de Arthur e 2 gols de Cauã Elias. Falando um pouco de basquete, viu, Martelli? A Federação Brasileira de Basquete divulgou nesta quarta-feira a atualização do ranking mundial, com a seleção brasileira feminina dentro do top 10 internacional. A seleção do Brasil está no 8ª posição, a equipe canarinho é a 3ª mais bem colocada da América, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá, viu, Martelli? É o plantão esportivo da Bandeirantes com a equipe técnica na mesa de som, Zesso de Michel Lopes, na central Beto Rebeca e Caiane Martins, no Switcher Alexandre Marques, nas redes sociais Gabriel Modesto, tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes, em 10 minutos a bola rola, Internacional e São Paulo se enfrentam, palco do jogo é o Beira-Rio, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais destaques e informações, falando do Internacional, diga lá Pedro Oliveira. O Internacional, que tem desfalques, Valência, Rocher e Arangues, não jogam por conta da seleção. Jogaram ontem nas eliminatórias. O técnico Eduardo Cudê ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Busca sua primeira vitória na competição. E para isso, conta com Luca no ataque. Ele que é a cria do celeiro de Ases e agora faz o seu primeiro jogo como titular com Cudê, já que Valência e Luiz Adriano são desfalques. Mais uma informação do São Paulo, o Tricolor também pronto para o jogo. O Tricolor pronto para o jogo, em seguidinha no gramado. Na lateral esquerda não tem Wellington, que estava com a seleção brasileira pré-olímpica, não conseguiu fazer o treinamento de terça-feira, por isso é desfalque, nem viajou com a delegação. Caio Paulista é a novidade na lateral esquerda. Já vamos escalar os times da Bandeirantes. O Internacional está pronto para o jogo, assim como o São Paulo. É clássico do futebol nacional que você curte no microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar no estádio do Beira-Rio. Você curtindo em FM 90.9, no AM 840, pelo aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente chegando. João Soares, Carlos Matos, Giovana, Pita também ligado conosco, Douglas. Tá mandando uma noite, tá curtindo o futebol da Bandeirantes, muita gente chegando. É noite de futebol brasileiro, é noite de Internacional e São Paulo em campo. Mauro Betti já falou, é um jogo para sair possivelmente de um empate. Em 2 times que estão naquela zona, né, Mauro Betti? Zona intermediária da tabela, o Internacional, pode-se dizer, poderia ter construído um resultado melhor contra o Goiás no último jogo. São Paulo perdeu para o América Mineiro também.
Delicado esse momento, mas times que focam em outros campeonatos. Sim, dá para o Inter ganhar mais uma Libertadores, dá para o São Paulo ganhar a primeira Copa do Brasil, o São Paulo, por óbvio, por estar na final mais próximo, né? O Inter ainda tem as durezas das semifinais e um jogo só de decisão, se passar, claro, no Maracanã de Libertadores da América. Não é a campanha normal para esse Inter, ainda mais depois do grande vice-campeonato do ano passado da equipe do Mano Menezes, e também não é a melhor do São Paulo. Mas o campeonato está tão equilibrado, tão nivelado, que parece que todos os times, inclusive o Botafogo de campanha histórica espetacular, estão a 5 pontos da zona de rebaixamento. Você ganha 2 jogos, está no G4, perde 2, está brigando para não cair. O Inter não era para estar nessa posição. O São Paulo também podia estar um pouquinho melhor. Ô Mauro, antes da gente escalar os times, data FIFA inclusive, tendo seu término ontem, muita gente do São Paulo, claro, todos os torcedores do São Paulo estão querendo entender como é que vai ficar a situação da Arboleda. É desfalque hoje, saiu contundido ontem. E eu ouvi você no Concentração junto com o Ricardo Capriotti falando sobre esse calendário maluco. Esse calendário que não é desse ano e não é de hoje, que é dessa forma. Sim. E que pode prejudicar, sim, os clubes. Não tem a dúvida, é até aquele termo que se usa na Europa, o vírus FIFA. Os jogadores voltam lesionados e da data FIFA, né? Então torcer, evidentemente, no caso do Arboleda, até porque o São Paulo tem convivido muito em 23, com uma série de lesões. O cara que era o artilheiro do São Paulo na temporada, o Galopo, ficou de fora. O São Paulo chegou a ter 11, 12, até 13 jogadores desfalques por lesão. O próprio Moreira, uma opção muito interessante para a lateral, para a ala direita, ficou muito tempo desde o ano passado fora por lesão, por operação, enfim. São vários os problemas, Ferrarese, o Galopo, uns mais, outros menos, desfalques, enfim, é muita gente que faz falta ao time do São Paulo e, claro, prejudicou o treinador anterior, o Rogério Ceni, que acaba de se apresentando no Bahia e atrapalha, apesar da grande campanha, entendo, mais uma do Dorival Júnior no Morumbi e não só no Morumbi, afinal, é o ainda treinador campeão da Copa do Brasil ano passado pelo Flamengo e ainda também o campeão da Libertadores pelo rubro-negro carioca. Vai começar o jogo no estádio do Beira-Rio, a bola vai rolar para Internacional e São Paulo, noite de futebol brasileiro, no momento em que os times sobem ao gramado do Beira-Rio. Vamos escalar os times, vamos para os 11 jogadores iniciais do Internacional, o campeão mundial, o bicampeão de Libertadores, o tricampeão brasileiro, na Bandeirantes Pedro Oliveira com a escalação do Internacional. Glória do desporto nacional, ó Internacional. O Internacional do técnico Eduardo Cudê busca sua primeira vitória com o técnico argentino no Campeonato Brasileiro. Escalado com Kehler, goleiro camisa 1, na direita Bustos com a 16, 2 para Hugo Malho e 25 Gabriel Mercado. Fechando o sistema defensivo, meia dúzia para René. Volante é Gabriel com a 23, ao seu lado 8 para Bruno Henrique, mais à frente Maurício com a 27, 11 para Wanderson, 10 para Alan Patrick e Luca é o centroavante com a 45. Mais uma vez o Colorado. O Colorado de Kehler, Fabrício Bustos, Hugo Malho, Mercado e René, Gabriel, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Luca. E o banco de Eduardo Cudê, Pedro? O banco de Eduardo Cudê, que tem 2 jogadores a menos no banco do que o do Dorival Júnior. Antony, 24, goleiro. Igor Gomes, zagueiro lateral direito, 21. Nico Hernandes tem a 22, ele é zagueiro. Taualara, lateral esquerdo com a 36. Rômulo, volante com a 40. Matheus Dias, 41, volante meio campista. Campanharo, 17, volante. DP na meia com a 14. E os atacantes, 42, Gabriel Barros e 38, Jean Dias. Internacional pronto, escalado e definido para o jogo. O Colorado, tem torcedor, é claro, também torcedor de olho nesse jogo, querendo uma vitória do Internacional. Tá pronto para o jogo, escalado e confirmado Alan Patrick. Você ligado no microfone da Bandeirantes. O Inter tá em campo, um jogo inclusive que tem 4 mundiais em campo, 6 Libertadores. Além de 9 brasileiros, tamanho desse clássico nacional. Até por isso o Inter sabe da dificuldade. Um time forte de camisa pesada como é o do São Paulo. O São Paulo tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, de 6 títulos do Campeonato Brasileiro. Na Bandeirantes Pedro Oliveira, vamos escalar o São Paulo. O tricolor paulista do técnico Dorival Júnior à esquerda das cabines de rádio com o goleiro Rafael, 23. Rafinha é o 13 na direita. 4 para Diego Costa e 35 Beraldo. Na esquerda, novidade, 38 para Caio Paulista.
Pablo Maia, volante com a 29, ao seu lado, 25 para Alisson, o camisa 10, Luciano, junto de Wellington Rato com a 27 no ataque, 7 para Lucas Moura e 9 para Cagliari. Repeteco do São Paulo. O tricolor paulista com Rafael goleiro, Rafinha na direita, Diego Costa e Beraldo, os dois zagueiros com Caio Paulista na esquerda. Pablo Maia e Alisson, os dois volantes, Luciano e Wellington Rato no meio, com Lucas Moura e Cagliari no ataque. E o banco de Dorival Júnior, Pedro? O banco de Dorival Júnior tem o goleiro Jandrei Gaúcho com a 93, meia Luan tem a camisa 8, Rodrigo Nestor, camisa 11, também meia, Alexandre Pato, camisa 12, atacante, Michel Araújo, meia com a 15, Rodriguinho, o 18, meio campista, Gabi com a 20 é volante, Alan Franco, zagueiro com a camisa 28, Juan, atacante, 31, Patrick, lateral esquerdo com a 36, Natan, lateral direito com a 45 e Pedro Vilhenha, meio campista com a camisa 47. Escalado definido, pronto pro jogo São Paulo. Tricolor paulista que tá de olho no domingo, tem uma final gigante, pela frente. Uma final de Copa do Brasil, mas tem o Brasileirão ainda pra pensar. Já a bola rola em 1 minuto e meio. Eles que estão de amarelo e preto. Quero saber quem apita o jogo. O comando da arbitragem fica por conta de Paulo César Zanovelli da Silva, que é FIFA de Minas Gerais, assistido por Felipe Oliveira, também de Minas, e Leone Carvalho Rocha, de Goiânia. O VAR, o homem da cabine, fica por Rodolfo Toschi Marques, FIFA de Minas Gerais. Vai começar o jogo no microfone da Bandeirantes, você escuta, você ouve o sonsaço da Bandeirantes do Beira-Rio, São Paulo, pronto para o jogo internacional também. Mauro Betting, surpresas nas escalações? Um pouquinho, São Paulo não, quer dizer, tem algumas adaptações, né? O Luciano chegando com o Caleri, mas tá acostumado, o Lucas Moura de um lado, o Wellington Rato à direita, enfim, teremos 1 minuto de silêncio. É jogo para 2-2, não é o melhor Inter, mas ainda é um time interessante, até porque tem Maurício em boa fase e Alan Patrick por dentro. Vai começar o jogo no estádio do Beira-Rio, tá tudo pronto à esquerda, posicionado com seu uniforme em branco, São Paulo, shorts e meiões em preto. Internacional à direita, com a sua camisa em vermelho, shorts e meiões em branco. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vai começar o jogo. São Paulo à esquerda, Internacional à direita. É noite de futebol brasileiro, é noite de campeonato brasileiro, é um clássico nacional, a informação. 1 minuto de silêncio para as vítimas de Mussum e Roca Salles. Foram 47 mortos no Rio Grande do Sul por conta das enchentes que ocorreram nas últimas semanas. Claro que o Estado sofre, a gente deseja toda a força para os familiares, para todo mundo que sofre com essa tragédia da condição climática por lá. A bola vai rolar no estádio do Beira-Rio, no centro do gramado. Luciano bate na bola, começa o jogo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol brasileiro na Bandeirantes, sai para o jogo São Paulo, sai para o jogo internacional Brasileirão que você curte na Bandeirantes. São Paulo tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda, não se acerta, retoma a posse de bola Internacional na meia direita, domina Alan Patrick, tenta escapar, abandona a ponta, vem por dentro, por baixo, corta a marcação. Caio Paulista sai jogando para o São Paulo, penteia a bola por dentro, rola a bola nos pés de Pablo Maia estava pressionado, recua, mais atrás, na quarta zaga, sai jogando o São Paulo. Diego Costa domina pela meia direita, entrega de primeira lateralmente para Rafinha. Rafinha solta a jogada na linha lateral dos técnicos de primeira, Wellington Rato, volta a jogada para Rafinha. Rafinha vira o jogo de lateral para lateral, lá para a meia esquerda, é para Caio Paulista. Retoma pela quarta zaga, entrega na meia lua da grande área, comecinho de jogo. Primeiro minuto de bola rolando no estádio do Beira-Rio, 0-0. São Paulo em visita para o Internacional, por enquanto 0-0, perde a bola, Pablo Maia, perdeu o Internacional, ganhou pela meia direita, armou para bater no gol, Alan Patrick, caiu no meio da meia-lua, pede a falta, a arbitragem manda seguir, corta a marcação do São Paulo, segue o jogo, diz o árbitro, insiste o Internacional pela meia direita, Bustos de primeira para Alan Patrick passa a bola por dentro, perde a bola no bate-bate, volta para Bustos na meia direita, soltou na quina da grande área, bola boa, chega o Inter, rolou na entrada da grande área, Maurício pela meia esquerda, é para Bruno Henrique, abriu a jogada na canhota, Wanderson, para cima da marcação, na quina da grande área, tudo isso na meia esquerda, recomeça para René soltou a jogada na entrada da grande área, vem por baixo a marcação do São Paulo, tira de qualquer jeito, corta Diego Costa, sai jogando o tricolor no campo de defesa, quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, é 99.
São Paulo sai jogando pelo campo de defesa, de novo pressionado pela marcação, ganha o Inter. Maurício ganhou na meia esquerda, soltou a bola de primeira, Bruno Henrique na entrada da pequena área, vai apitar o primeiro, sensacional, Rafael pegou! Na jogada do Internacional, foi lançado nas costas da zaga Maurício, na triangulação do Colorado, que bola de 3 dedos, Alan Patrick, botou Maurício na cara do gol, ele parte em cima, Rafael fecha o canto, bota em escanteio, o primeiro do jogo, Pedro. E foi a roubada de bola do Luca, que ganha a sua primeira oportunidade com o Tchatcho Kudê. Ele é quem roubou a bola, Alan Patrick enviou Maurício. Rafael saiu bem. Defesa do goleiro paulista, Alan Patrick no escanteio. Escanteio já cobrado, corta a marcação do São Paulo, afasta, sobra na meia direita, próxima bandeira de escanteio, o Internacional insiste. Comecinho de jogo querendo o primeiro gol, 0-0 por enquanto. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Internacional. O Internacional buscando o primeiro gol. 2 jogados nesse primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Recolhe pelo campo de ataque, Maurício na meia esquerda. Trabalha pelo círculo central do gramado, devolve Gabriel lá pela meia esquerda, agora caindo Alan Patrick. Alan Patrick retoma, solta para René no círculo central do gramado, para Gabriel, volante inverte o lado do campo, chamou para o jogo na ponta direita, Lucas saiu da grande área, voltou a jogada mais atrás, tentou o lançamento dentro da grande área, filtrou, limpou, bateu travado, o Wanderson, mais um escanteio, só da Internacional no começo do jogo, o Wanderson girou, bateu travado, é novo escanteio para o Internacional, agora pela direita, Pedro. Se o primeiro ataque foi pelo lado esquerdo, agora foi pelo lado direito. O Wanderson nas costas de Beraldo tentou chutar. Bola saiu mascada. É escanteio para o Inter, Wanderson na bola. Escanteio para o Internacional, placar de 0-0. São Paulo se segura no campo de defesa. Quem sabe o primeiro gol. Partiu o Wanderson, levantou na primeira trave, sobe. Rafinha tira, volta na entrada da grande área. René pega a bola, mas deu certo. Ele canelou, mas sobrou na meia direita. Para Wanderson na linha de fundo, domina mal. Vem por baixo a marcação do São Paulo, tirou mal. Wanderson ganhou, cruzou na entrada da grande área, passa por todo mundo. Vem na meia esquerda, Mercado insiste. Somente o Internacional troca passes. E começa lá na entrada da grande área, inteiro de verde. Vai ser jogando o Kehler. E o Internacional praticamente é o único time que troca passes no começo de jogo. 0-0 por enquanto. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Começa a apertar a chuva no Beira-Rio. Saiu jogando mal agora Kehler. Mandou pra fora. Lateral marcado pro São Paulo no campo de ataque. Na meia direita. Rafinha tem a bola nos pés. Chapa a bola lateralmente para Luciano. Luciano para Rafinha. Rafinha pela quarta zaga. E começa o São Paulo. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa. Diego Costa gira para seu companheiro de zaga. Beraldo domina pela meia esquerda. Ele cruza a fronteira. Entrega o passe para Caio Paulista por dentro, é para Pablo Maia domina pelo círculo central do gramado, enxerga Alisson dominou, adiantou pela meia direita, Wellington, passe errado. Corta a marcação do Internacional, mas corta mal. Insiste o São Paulo também erra. São Paulo erra a saída de bola e o Inter vem para o contra-golpe na meia esquerda. Lançado no campo de ataque mais uma vez. Wanderson na canhota, gira frente à marcação, volta para René. Acalma o jogo Internacional, sai jogando pelo campo de defesa. 5 minutos jogados do primeiro tempo, 0-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. É no Tenda Atacado. Wellington Rato, chapa para o campo de ataque, tentava lançar Caleri na meia esquerda, corta a marcação do Internacional, volta para Lucas Moura, Moura domina pelo campo de defesa na meia esquerda, rola a bola de primeira, mas com falta. Primeira falta do jogo marcada na meia esquerda, é isso? Isso, foi em cima do Lucas Moura, o São Paulo cobrou rápido e o detalhe, o gramado está escorregando bastante, por mais que esteja bom o gramado, os jogadores escorregam a todo momento aqui no Beira-Rio. São Paulo tem a bola nos pés, recomeça pela quarta zaga, pela meia direita, domina. Diego Costa, gira o jogo para Beraldo. Beraldo na ponta esquerda, entrega para o lateral. Caio Paulista abandona a ponta, vem por dentro, rolou para Lucas Moura. Moura tentou escapar da marcação, fecha a porta, Bustos. Bustos por baixo, tira, tenta lançar no círculo central do gramado. Abertura de bola do Alan Patrick pela ponta direita, a bola é boa. Dominou Maurício, Maurício soltou pela ponta. Wanderson enxergou, Luca na entrada da grande área, lança mal. Tá nas mãos do inteiro de azul, Rafael, para fazer a defesa, Pedro. E o Kudê não gostou dessa jogada porque queria que ela fosse trabalhada para o meio. Era o Bustos acionado pelo lado direito, tentou um lançamento para o Luca, muito forte, Rafael ficou com a bola, 0-0. São Paulo está jogando pelo campo de defesa mais uma vez. Beraldo na canhota, aciona Caio Paulista. Caio Paulista pressionado pela marcação, sobe a marcação do Internacional. Enche a marca da Cal na canhota no corredor, perdeu. Caio Paulista perde a bola, retoma Internacional. Colorado desce buscando o primeiro gol. Bruno Henrique lançado na intermediária ofensiva. Rolou para Wanderson. Wanderson armou, bateu pro gol longe pela linha de fundo.
Se lamenta Wanderson, mas que bola do Bruno Henrique. O torcedor aplaude. Ele recebeu de frente pro gol. Tava confiante, pega a mão na bola, manda por cima do gol, Pedro. E o Rafael ficou na bronca com o seu sistema defensivo. Foi o Pablo Maia quem perdeu a bola no meio campo. Sobrou pro Wanderson no lado esquerdo. Ele chutou de perna direita, só que subiu muito. E agora faceiro, o goleiro Rafael é vaiado no estádio Beira-Rio, 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 7 jogados do primeiro tempo. São Paulo tenta descer para o campo de ataque. Lançado Luciano pela meia direita no campo de defesa. Perde a bola, manda para a lateral. Internacional tem pressa. René faz a cobrança. Arremessa no círculo central. Bruno Henrique sai jogando, trabalha com Bustos. Volta para Bruno Henrique. Entrega pela quarta zaga. Hugo Malo vai ser jogando Hugo Malo. Mete a bola para Mercado. Mercado na meia esquerda, tem espaço, curte uma de meia, cruza a fronteira, rola na canhota, é para René. São Paulo também se fecha. René obrigado a recuar a jogada na entrada da grande área. Quase 8 minutos jogados no primeiro tempo. 0-0, Mauro Betting. Só dá Inter, hein? Só dá Inter, São Paulo chegou pouco, só a bola espirrada sobrou ali pro Kehler e o Internacional trabalha bem a bola. Maurício com boa movimentação, Wanderson pelo lado, Luca também, Alan Patrick organizando. O Inter não teve a grande chance, é quem propõe mais o jogo e dentro daquilo esperado. São Paulo mais criativo, mas até agora pouco reagindo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, o fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa dentro da grande área. Rafael gira o jogo na meia direita, é para Rafinha. Rafinha toca de cabeça, recomeça na linha lateral da grande área. São Paulo está jogando 0-0. Você curtindo o microfone da Bandeirantes. Alô, torcedor do Tricolor. Alô, torcedor do São Paulo. Visita o Colorado no Beira-Rio. Jogo difícil, 0-0. Vamos juntos no microfone da Bandeirantes. Árbitro para o jogo. Marca a falta no círculo central do gramado para o São Paulo. Por quê, hein, Pedro? Porque o Wanderson levantou a perna esquerda e foi pé alto. O Alisson ficou sentindo, já levantou, tá tudo bem com ele. Falta para o São Paulo cobrar no círculo defensivo. Relógio marca 9 minutos jogados do primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Sai jogando São Paulo, tenta se acalmar, tenta respirar fundo, troca passes do Beira-Rio, por enquanto só dá Internacional. Recolhe no campo de defesa na meia direita, sai para o jogo Diego Costa para Beraldo. Beraldo na meia esquerda, pressionado pelo Luca. Volta a jogada para o zagueiro Diego Costa empurra na meia direita, é para Rafinha. Rafinha para ligação direta, passe errado, corta a marcação do Internacional. René ganhou, cruzou a fronteira, entregou para Alan Patrick, o capitão na meia esquerda, abriu uma boa bola, é para Wanderson na linha lateral da grande área, encarou a marcação do Rafinha, abandona a ponta, vem por dentro, cruzou na segunda trave, sobe para tocar de cabeça. Beraldo tira. No terceiro andar essa bola vinha perfeita da grande área para o Maurício. De novo chega o Inter. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa, acionado na canhota, tem liberdade Caio Paulista. Vai partir para o campo de ataque, mas aí é que tem um problema, né? São Paulo tá inteiro lá atrás, se recompõe, agora sim, sai jogando no círculo central, inverte o lado do campo, Alisson na ponta direita, ajeita no peito, volta na grama, sai jogando o São Paulo, vem para buscar o jogo Luciano pela meia direita, trabalha a bola com o Alisson para Luciano pela ponta para Wellington, Rato para Rafinha para Rato, sai a triangulação, Wellington cruzou para a galera, sobe para tocar de cabeça, tira. Mercado no alto, afasta o perigo para o Internacional. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão do Beira-Rio sob chuva. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Internacional 0, São Paulo também 0. Alô, Enzo Orteca. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Flamengo e Atlético Paranaense seguem empatando sem gols no estádio Kleber Andrade. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Com a bola nos pés, o Internacional sai jogando pelo campo de defesa, na quarta zaga, Mercado, volta a jogada na entrada da grande área, entrega de primeiro para Kehler pela meia direita para Malo na ponta, abre a jogada para Bustos volta a jogada para Malo sai jogando pela quarta zaga, o Internacional tem tempo para pensar o jogo, 0-0 por enquanto, 11 jogados é o primeiro tempo, você curtindo no microfone da Bandeirantes, Brasileirão, a volta depois de data FIFA, tava com saudade, né? Quarta-feira, futebol, bola rolando no Beira-Rio, Inter sai jogando pelo campo de ataque. Alan Patrick vai armando o time, gira o jogo na meia esquerda, agitada, beira do gramado, Dorival pede para que o São Paulo suba a marcação, não deu certo. Bruno Henrique escapou na meia esquerda, criou o espaço, Alan Patrick soltou na ponta, Maurício, um bolão na linha lateral da grande área, cruzamento, explode na marcação, tira. De qualquer jeito, o Beraldo tirou o cruzamento do Bustos, chegava de novo Internacional aí, Pedro.
E agora pelo lado direito, jogada trabalhada, saiu do lado esquerdo para chegar no lado direito. Maurício achou o Bustos entrando na área, uma bola enfiada e o Bustos tentava achar o Luca. O cruzamento foi cortado pelo Beraldo. Em seguida, o Lucas Moura sofreu a falta do Bustos, 0-0. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou. Chegamos a 12 minutos jogados deste primeiro tempo. Internacional no campo de ataque, lateral pela meia direita. Vem para fazer a cobrança Bustos. Arremessa, recebe o passe de primeira. Desvia a marcação no meio do caminho. Mais o lateral, insiste o Inter. Novo lateral, manual para o Internacional cobrar na meia direita. 12 jogados, 0-0. Bustos faz a cobrança, recomeça a jogada lá atrás pela quarta zaga. Hugo Malo no círculo central do gramado. Chapa, bola para Mercado. Mercado cruza a fronteira. Aberto na canhota. René pediu, recebeu o lateral esquerdo. Sobe a marcação do São Paulo. 0-0 por enquanto. São Paulo com dificuldades no começo do jogo. A inversão do René não foi legal. De graça para ele. O cara do perigo do São Paulo. Moura partiu da ponta por dentro, tentou lançar na entrada da grande área, forte o passe para o Caleri. A intenção foi boa, passe nem tanto, hein, Pedro? E ele pediu desculpas porque sabia que tinha uma boa jogada. O René de Três Dedos tentou achar o Hugo Malho, só que aí ele entregou de presente para o Lucas Moura, tentou achar o Caleri e não conseguiu. Sobrou fácil para o Kehler, 0-0 aqui no Beira-Rio. 13 jogados, primeiro tempo, 0-0, o Internacional sai jogando. O São Paulo tentou descer com o Lucas Moura, o passe não foi legal, mas aí a diferença de um jogador como o Lucas Moura, ele pega a bola, já gera um perigo no ataque do tricolor, hein, Mauro Betting? Lucas Moura sobra no futebol brasileiro. Muito, mas está hoje isolado. Não está legal o São Paulo sentir a falta de ritmo e, claro, jogar na casa do adversário que propõe mais a partida com uma equipe internacional, mas é o melhor São Paulo possível para o momento. Dá para jogar um pouco mais o time do Dorival Júnior com quase 14 minutos em Porto Alegre. Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa. Trabalha a bola na meia direita, Rafinha. Rafinha lateralmente, bola boa, agora sim funciona. Alisson criou o espaço, tem campo aberto na meia direita, cruza a fronteira, passadas largas, foi-se embora. Lançou na entrada da grande área, Caleri mergulha. Mercado tira, corta a marcação do Internacional. Volta na entrada da grande área, insiste o São Paulo, Rafinha na meia direita. Aciona o Wellington Rato, é do jeito que ele gosta, ele vem por dentro. Rato cruzou para Caleri na segunda trave e voltou para Lucas Moura, bateu longe, linha de fundo. Tiro de meta para o Inter, é isso. É isso, e era o Caio Paulista que tentou chutar de perna direita, pegou muito mal na bola. O Lucas Moura estava mais atrás, ele pediu a bola, deu uma bronca no Caio Paulista, porque queria ter tido a oportunidade do chute. Agora chegou bem o São Paulo pelo lado direito, o Wellington Rato foi quem cruzou duas vezes, sistema defensivo do Inter tomando perigo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Internacional tentava descer, o domínio não foi legal do Luca. Lançado na entrada da grande área, o passe foi forte, chega por baixo, corta a marcação. Você ligado no microfone da Bandeirantes, chegamos a 15 jogados. São Paulo em campo, torcedor do São Paulo de olho na Bandeirantes, 0-0, quero o gol, pode ser agora. Lucas Moura ganhou a jogada, cruza a fronteira pela meia esquerda, vai-se embora no talento, driblou por dentro, soltou, passe no calcanhar. Luciano brigou no carrinho, soltou na meia esquerda. Caio Paulista cruzou para Lucas Moura, passa por todo mundo, o René bota em escanteio. Lucas Moura de novo, tá difícil parar, ele soltou para o Luciano na meia esquerda, bola para o Caio Paulista, o cruzamento, o René tira na segunda trave e escanteio para o São Paulo, o primeiro para o tricolor, Pedro. E é o primeiro do tricolor no jogo, agora a descida foi pelo lado esquerdo, Caio Paulista tinha o Luciano, tinha o Lucas Moura dentro da área, o René conseguiu tirar, o Inter perdeu no pé de ferro, o Bustos foi quem perdeu, em seguida o árbitro deu o primeiro cartão amarelo do jogo para o Diego Costa. Eu confesso que não entendi muito bem o porquê, nem quando, mas primeiro cartão amarelo do jogo para Diego Costa, Lucas na bola. Escanteio para o São Paulo cobrar, partiu para o levantamento na primeira trave, o toque para fora pela linha de fundo.
A bola levantada na entrada da pequena área. Lucas subiu, testou, tirou do goleiro da ponta direita. Ela passa perto do gol, mas não entra. Que chance teve o São Paulo, Pedro? Foi a primeira grande chance do São Paulo. Era o Wellington Rato quem cobrou o escanteio pelo lado direito do campo de ataque. O Lucas Moura, mesmo baixinho, ganhou do sistema defensivo do Inter, ganhou de mercado e ganhou de Hugo Malho. Cabeceou, conseguiu raspar, só que a bola saiu no lado direito de Kehler. Tiro de meta cobrado pelo Inter. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em selos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. 17 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Internacional sai jogando pela meia direita, Bustos sem o domínio, tenta escapar da marcação, cartão amarelo para Diego Costa, confirmado, primeiro amarelo do jogo. Ele sai jogando pela meia direita, Bustos soltou a jogada por dentro, passe não foi tão legal para o Maurício, mas ele consegue a triangulação. Bruno Henrique recebeu na ponta direita, tentou, calcanhar, ganha lateral. Lateral para o Internacional, cobrar no campo de ataque pela meia direita, lateral já cobrado com pressa, linha de fundo, vai apitar o cruzamento, pode ser o primeiro gol, chegou por Paixão, Beraldo tirou. Cobrança de lateral rápida. A zaga do São Paulo teve que trabalhar. Já liga contra golpe. É para Lucas, escapou. Derrubado, é falta para cartão. É para cartão. O Lucas se escapava, cruza a fronteira. O Mercado chegou, atravessou. Já tinha passado nisso que só. É difícil parar. E não parou, não. Mercado parou na falta no meio de campo, hein, Pedro? E a torcida do Inter ficou na bronca com os dois lances. Primeiro, no lado direito do campo de ataque, o Maurício cruzou para o Luca. Ele não conseguiu chutar, tentou um voleio de perna direita, mas o Beraldo tirou. E a torcida do Inter pediu um pênalti que não foi marcado. Na sequência, Lucas Moura saiu com muita velocidade e só foi parado em falta. A falta de Gabriel Mercado, que recebeu o primeiro cartão amarelo pelo lado do Inter. São Paulo está jogando, tem a bola nos pés da meia direita, Rafinha aciona Alisson. Alisson escapa da marcação, volta a jogada para Rafinha gira o jogo na meia esquerda, é para o zagueiro Beraldo. Beraldo cruza a fronteira, desce, curte uma de linha no campo de ataque, finta a marcação, soltou pela canhota, uma boa bola para Caio Paulista, pressionado pela marcação, obrigado a voltar. Recua para Beraldo, Beraldo gira o jogo pela meia direita, rasteiro, rápido, ligeiro para Rafinha acelera pela ponta direita, à frente do banco de reservas do Internacional. Wellington Rato dominou, abandona a ponta, vem por dentro, volta para Rafinha na meia direita, trabalha a bola lateralmente para Alisson. Alisson fita a marcação, soltou na linha lateral da grande área para Luciano. Luciano para Alisson para Luciano. Saiu a triangulação do São Paulo, se fecha o Internacional. Luciano pela meia direita para Rafinha, que recua. Lá atrás, pela quarta zaga, sai jogando o São Paulo. Domina, sai jogando pela meia esquerda. De novo Beraldo. Beraldo volta o jogo na meia direita. Na quarta zaga, entrega para Diego Costa. Costa na ponta para Rafinha. Rafinha levantou na entrada da grande área para Caleri. Chegou a marcação, tirou, voltou no bate-bate, sobrou para Wellington Rato. Na ponta direita dá para cruzar e volta, prefere recuar para Rafinha, tudo isso pela meia direita. Rafinha para Wellington Rato por dentro, para Luciano para Rafinha recua, traz para o jogo, aciona Pablo Maia domina pela meia direita na intermediária ofensiva, enxerga Caio Paulista na meia esquerda, a bola não foi tão boa, ficou curto, passe, intercepta a marcação na sequência. Falta marcada, falta do Lucas, falta de ataque em cima do Bruno Henrique, é isso? É isso, o Bruno Henrique ele dominou a bola e sofreu a carga do Lucas Moura. Uma das faltas desta partida, o cartão amarelo foi para o Mercado e o Diego Costa tinha amarelo pelo lado do São Paulo, ele que não está pendurado no time titular. Beraldo, Caio Paulista e Alisson são os pendurados. No toque da Bandeirantes, você confere, o Poteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Beira-Rio, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Internacional 0, São Paulo também 0. Plantel esportivo da Bandeirantes, fala Enzo. Pela final do Brasileirão Série D, Ferroviária e Ferroviária estão se enfrentando no estádio Dr. Ademar de Barros, placar 0-0 no jogo de ida da final, Martelli. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 20 jogados, quase metade do primeiro tempo, Mauro Betting. Desde que nos falamos, o que mudou? Você já havia destacado, Martelli, o Lucas Moura fazendo a diferença. E começa a fazer alguma coisa, uma falta maior contundência ou conectividade no fundo do vídeo também, e do Luciano também com o Caleri. O Internacional já não tem mais o mesmo ímpeto e a partida segue mais equilibrada no Beira-Rio. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99.
21 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Você curtindo no microfone da Bandeirantes, Clássico Nacional, Internacional e São Paulo se enfrentando. Cadê o torcedor do São Paulo? Curtindo no FM 90.9, no AM840, pelo aplicativo da Band Play. O jogador de São Paulo despencou. O Luciano, é isso? Isso, é o Luciano lá no lado esquerdo do sistema defensivo. Ele que sofreu uma falta do Gabriel, mas tá tudo bem, já levantou o Luciano, tudo bem com ele. Luciano de volta, tá de pé, já tem o domínio da bola, inclusive na meia direita, no campo de defesa. Começa para Rafinha, Rafinha entrega para Wellington Rato, gira o jogo na meia esquerda, de primeira para Beraldo, zagueiro, sai jogando para o São Paulo, trabalha a bola com o seu companheiro de zaga, entrega para Diego Costa para Rafinha, Rafinha na meia direita, tenta escapar para o campo de ataque, 22 jogados do primeiro tempo, enxergou Alisson, Alisson dominou, soltou na quina da grande área para Caleri, com falta do Caleri, empurrou nas costas, quina da grande área, meia esquerda, bola para o Inter. E agora o Mercado, ele faz toda uma simulação, toda uma cera. Ele sofreu a carga do Caleri, é bem verdade, mas não foi para tudo isso. Foi um lançamento no lado direito do Alisson, tentava achar em profundidade o Caleri. Fez a falta, valorizada pelo Inter. Kehler é quem vai cobrar. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Jogo parado, falta marcada para o Internacional, 0-0 por enquanto. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vai ser jogando o Inter. O Mercado queria um cartão amarelo para o Caleri, que não veio. Não veio o cartão. Vai ser jogando Internacional, 0-0, tudo igual por enquanto. Mercado toma a posição, abre a jogada pela meia direita, passa a bola por cima do Caleri. Isso na entrada da grande área, de zagueiro para zagueiro. Para Malo de pé na direita, tenta a ligação direta, quebra para o campo de ataque na ponta, a bola é boa. Dominou Alan Patrick bota na grama, volta a jogada para Bustos, força o passe, erra. Chega na cobertura, tranquilo, Beraldo para cortar, só que corta mal. Entrega um presentaço, desce o Internacional, cruzamento para o meio da grande área, subiu a marcação, tirou, voltou para o Henrique, por baixo tira. De qualquer jeito, o Alisson cortou mais uma. E ele explode na marcação, sai lateral está marcado para o São Paulo. Posse de bola para o São Paulo. Você viu que bacana, B de Bruno, R de René. Legal a campanha. É o dia a camisa mundial da alfabetização. Muito bacana. Parabéns aos envolvidos mesmo. Pedrão. Oi. O Dia Mundial da Alfabetização que aconteceu no último dia 8. Por isso, no primeiro tempo, os jogadores vão ficar com essas camisas diferentes. Por exemplo, o Mercado com M de Mercado, o Alan Patrick com A de Alan. Tem uma campanha do Inter por conta do Dia Mundial da Alfabetização que aconteceu no último dia 8. E enquanto isso, o G de Gabriel tá caído no chão, é isso? Tá sentindo? Isso, e inclusive o árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, já autoriza o atendimento da entrada da maca. Ele sofreu uma carga, cai com os seus braços levantados e até agora não se mexeu o volante do Inter. Vai ser atendido em campo. Mas também foi, não. Enfim, o jogo mais mascado, mais marcado, mais parado mesmo agora no Beira-Rio. Tá sentindo o jogador do Internacional, vai ser atendido. Vai ser atendido. Departamento médico vai entrando em campo, 24,5. Enquanto isso, Dorival Júnior aproveita para passar orientações para o Wellington Rato. O Alisson também encosta. Inclusive, o tom é forte ali do Dorival. Dorival para cima do Wellington Rato, passando uma senhora bronca para o camisa 27 do São Paulo. Você curtindo no microfone da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Kátia Martins está com a gente, Matos Filho, Flávio, André Silva, Maurício, Pati. Também conosco Carlos, Flávio, Zenilda também ligado conosco. Relógio marca 25, o tempo vai passando. Era o Bustos. Era o Bustos, perfeito. É o Bustos que estava sentindo, não é isso? Isso, é o Bustos, lateral direito, agora ele sai pelo outro lado do campo. O detalhe, o Dorival ficou um tempão conversando com o Alisson, volante do São Paulo. E aqui, quando ele jogou em Porto Alegre, no Grêmio, ele era um meia aberto pelo lado. Reencontrou a sua carreira jogando como segundo volante, o Alisson. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 25 jogados do primeiro tempo, placar de 0-0. São Paulo tenta descer para o campo de ataque e domina pela meia direita. Rafinha encosta a jogada por dentro para Luciano. Luciano retoma pela quarta zaga, entrega para Diego Costa de primeira para Beraldo. Beraldo volta a jogada para Diego Costa no círculo central do gramado. Ele gira o jogo pela meia direita, meia altura, tentou lançamento, a ligação direta é para Wellington Rato. Toque
toque é bom. Na quina da grande área, o Wellington Rato tentou escapar por baixo. Chega a marcação que ele tira. Auxiliado pelo Mercado. Mercado é o último a tocar a bola. Bota para fora, lateral marcado. Posse de bola para o São Paulo. São Paulo tenta melhorar no jogo. 0-0 por enquanto. Lateral para o São Paulo no campo de ataque na meia direita. Toma a posição, Rafinha para repor bola em campo. Capitão do time. Pede aproximação dos jogadores. A marcação do Inter está fechadinha. Está sem opções, Rafinha. Demora, inclusive, para repor a bola em campo. Vai ter que ser para trás, né? E é isso que ele faz. Arremessa a jogada para trás, para Diego Costa. Diego Costa para Beraldo. Beraldo, último homem, mas já no campo de ataque, no círculo central do gramado. Obrigado a recuar na meia direita. Entrega a bola para Diego Costa. Diego Costa pela ponta para Rafinha. Rafinha por dentro para Pablo Maia. Pablo Maia para Alisson. Alisson tenta o giro, forçou para Wellington Rato. Rato na ponta, derrubado. Derrubado, Wellington Rato na meia direita. Falta para o São Paulo. Isso, falta cometida pelo Gabriel por baixo, deu um rapa no Luciano e vai cobrar rápido. Não cobrou rápido, fingiu que ia cobrar rápido o Luciano. Falta para o São Paulo cobrar no lado direito do campo de ataque. Falta para o São Paulo, na meia direita, vem Rafinha para fazer a cobrança. Ele trabalha a bola pela quarta zaga, retoma no círculo central do gramado, entrega para Diego Costa, Costa para Beraldo. Beraldo volta o jogo para Diego Costa. Pela meia direita se apresenta Rafinha. Rafinha tenta ser jogando para a equipe do São Paulo, placar de 0-0. Você curte o microfone da Bandeirantes, São Paulo em campo. Noite de Clássico Nacional, noite de Brasileiro na Bandeirantes. Tentou descer o Inter. O jogo está parado, essa bola tinha saído pela lateral, na meia direita, a bola para o São Paulo. Arremesso lateral, Rafinha. Tenta buscar a opção, arremessa, recomeça pela quarta zaga. São Paulo começa a ficar um pouco mais com a bola nos pés. Trabalha Rafinha. Recomeçando no círculo central. Saindo para o jogo, Pablo Maia. Ele vem para buscar o jogo. Pablo Maia tenta a inversão na meia direita. Passe errado, intercepta a marcação. Tirou o René. René botou na grama, tenta descer no contra-golpe. Prefere Curtinho ser jogando pela zaga. Tem gol, a informação, fala Enzo. No estádio Kleber Andrade, o Atlético Paranaense abriu o placar 1-0 aos 27 do primeiro tempo com Kaká, Martelli. Placar de 0-0 no Beira-Rio, relógio marca 28 minutos jogados deste primeiro tempo. Daqui a pouco o Inter fala inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume. Inter sai jogando no campo de defesa. Na meia direita, Bustos de primeira, por dentro para Maurício. Maurício volta pela quarta zaga. Entrega a bola para Malo, Malo para Gabriel. Gabriel na meia direita, de novo para Bustos. Bustos recomeça para Hugo Malo. É a saída de bola do Internacional, trabalhando com o São Paulo, pressionando. Malo prende, tenta o lançamento para o campo de ataque, a ligação direto, o passe é bom para Wanderson na entrada da grande área, adiantou demais. Deu nas mãos do goleiro, o lançamento era para Alan Patrick, o capitão estava na área, hein, Pedro? Tava sim, e o Hugo Malho conseguiu um grande lançamento lá do sistema defensivo, ele conseguiu achar o Alan Patrick na entrada da área, só que na hora do domínio a bola saiu muito, por isso ficou com ela o Rafael. Chega mais uma vez o Inter. O jogo tá parado mais uma vez, falta marcada. Falta do Gabriel, falta para o São Paulo no campo de defesa, 29 jogados. Parece que aquela pressão inicial, o Inter trocando passes, deu uma acalmada agora, né, Mal? Deu por méritos do São Paulo, marcando um pouquinho mais. É natural, você não consegue estar 100%. E as equipes sentem um pouco a falta de ritmo. Mas até agora a chance mesmo legal foi do São Paulo naquela cabeçada, bola para fora, uma bola parada e só. É muito pouco, com meia hora de jogo no Beira-Rio. A bola nos pés do São Paulo, sai jogando. Diego Costa na meia direita, aciona Rafinha. Rafinha por cima do marcador, soltou na ponta direita para Luciano. Luciano por dentro para Alisson. Alisson pressionado com falta. E vai tomar o cartão. Ele tinha acabado de advertir o Gabriel verbalmente. E agora vai ser para cartão, não é isso, Pedro? Isso, cartão pro Gabriel, volante 23 do Inter. O árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, ele já tinha feito o sinal de repetição, de que o Gabriel, se fizesse mais uma falta, receberia o amarelo. E foi exatamente o que aconteceu, tá amarelado. O Gabriel, o segundo amarelo do Inter na partida. Rafinha é quem vai cobrar, agora deixou pro Wellington Rato. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, tá no Tenda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão no Beira-Rio, relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. Internacional 0, São Paulo também 0. QG Esportivo da Bandeirantes, fala Enzo Ortega. Pela Copa do Brasil Sub-20, o Fluminense goleou o Corinthians por 4-0. 2 gols de Arthur, 2 gols de Cauê Elias. Jogo de volta que será na próxima terça-feira, dia 19 de setembro, Martelli. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador ou fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção, Internacional, 10 para ataque. Luca dominou na meia esquerda, armou, bateu travado. Wellington Rato cirúrgico tira.
No último minuto chegou para tirar, cortou o Wellington Rato. Na descida do Internacional, que escapada pela meia esquerda, que bola pro Luca, Pedro. E foi fominho o Luca, porque ele tinha um grande lançamento do René pelo lado esquerdo do campo de ataque. Achou o Luca, o Wanderson que estava do lado, tinha o Alan Patrick na área, mas ele tentou chutar de perna direita. Lance que foi interceptado pelo Wellington Rato. Perdeu a chance o Inter. Sai jogando o São Paulo, domina pela meia esquerda, Beraldo no campo de defesa, aciona, parte para o campo de ataque, rola a bola para Caio Paulista, Caio Paulista volta para Beraldo, Beraldo gira o jogo na ponta para Rafinha, Rafinha recomeça pela quarta zaga na entrada da grande área, entrega para Diego Costa na meia esquerda para Beraldo, Beraldo tenta o lançamento na ponta esquerda, a bola foi boa para Caio Paulista, desarmado o lateral. Só que o lateral é pro Inter, na meia direita. Bola pro Colorado, Bustos ganhou essa. 0-0 placar do jogo no Beira-Rio. 0-0, tudo igual. Grupo Souza Lima, Eficiência, Segurança e Serviços, era o Grupo Souza Lima. Olha, galera na live aqui, o Mauro Betti tá muito contente com o time do São Paulo não, hein? É, porque é o titular, mas nunca é fácil enfrentar o Internacional, ainda mais um semifinalista de Libertadores, jogando na sua casa, belíssima casa do Beira-Rio. Mas o torcedor colorado também não deve estar feliz, não. Jogo chato, modorrento até agora. É difícil saber o que foi pior. O Brasil ontem contra o Peru, apesar da vitória no finalzinho com o gol do Marquinhos, ou até agora os 32 minutos em Porto Alegre. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando. Estrela Bet. Jogou, brilhou. 32 jogados, primeiro tempo 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é noite de futebol brasileiro, clássico nacional. Por enquanto não é aquele clássico, mas os times buscando evoluir em campo. 0-0, 32 jogados. Sai jogando o Internacional no campo de defesa. Domina na meia direita, Malo de primeira por dentro. Bruno Henrique para Bustos, mais à frente para Maurício. Maurício dominou pelo círculo central, inverteu ao lado do campo na ponta esquerda. Bola para Alan Patrick. Patrick enxergou ainda mais aberto o René. Soltou, mas recebeu o passe de primeira. Na fogueira, de volta. Patrick para Maurício. Maurício na ponta direita para Bruno Henrique. Bruno Henrique na quina da grande área. Soltou para Bustos. Olhou para o meio da grande área. Cruzou para ninguém. Cruza toda a extensão da grande área, morre nos pés de Wellington Rato. Na ponta direita, no campo de defesa. Sai jogando, próxima bandeira de escanteio. Sobe a marcação do Internacional. Wellington Rato gira, completa a Rafinha. Rafinha dispara para o campo de ataque, quebra na meia direita de qualquer jeito. Caleri disputa antes dele, Mercado. Mercado tira. Luciano, a bola está no alto. Em disputa ainda pela ponta. Chega por baixo o René, corta para o campo de ataque para ninguém. Na quarta zaga, chega Diego Costa. Por baixo, acalma a jogada, sai jogando pelo campo de defesa na meia direita. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. 0-0, 34 jogados do primeiro tempo. Daqui a pouco intervalo inteligente na Bandeirantes. Ricardo Capriotti chega e assume. Vem para o campo de ataque o São Paulo. Lançado o Wellington Rato. Dominou pela ponta direita, armou, voltou a jogada. Mais atrás para Rafinha. Rafinha rola a bola por dentro. Lá nos pés de Pablo Maia. Pablo Maia empurra pela meia direita no campo de defesa. De novo para Diego Costa. Tá pressionado o Diego Costa, enxerga o Moura. Lucas Moura por dentro, escapou, deixou Caleri na cara do gol. Chegou a marcação, tirou, voltou na entrada da grande área. Rato armou para a perna esquerda, vai tentar o golaço, bateu para fora pela linha de fundo. Ele pede perdão porque o Caio Paulista estava aberto na grande área na meia esquerda. Ele armou. Alá golaço contra o Corinthians, hein? Quem não lembra no Morumbi. Ele buscava o ângulo, mas bateu à direita pela linha de fundo. Mal na bola, o Rato, Pedro. E agora, se essa bola do Lucas Moura tivesse achado o Caleri, era gol na certa do São Paulo. Escapada pelo lado esquerdo do campo de ataque. O Lucas Moura sempre muito rápido, tentou achar o Caleri, mas foi desviado pelo Bustos. Aí na sobra, Wellington Rato de perna esquerda chutou, só que subiu muito. Kehler só olhou a bola, segue 0-0. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, e claro, é tudo azul. Vai ser jogando o São Paulo, 35 jogados neste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. São Paulo sai jogando Diego Costa dentro da grande área, entrega para Rafael de primeira, para Diego Costa na meia direita, retoma. São Paulo com a bola nos pés, Rafael recolhe na quina da grande área, empurra a jogada pela meia direita, deu jogo para Luciano. Luciano tirou, escapou, toma falta e era para cartão, ele para o contragolpe, hein? Só que ele já tem amarelo. Não é isso, Pedro? Isso, foi o Mercado que cometeu a falta em cima do Wellington Rato. E aí o Wellington Rato ficou na bronca em cima da arbitragem, porque queria o cartão amarelo para o Mercado, só que não foi dado.
Se tivesse recebido o amarelo Mercado, teria sido expulso, ele que já tem amarelo. Pois é, se ele recebesse outro amarelo, seria aquele amarelo, tipo, cara, você foi tonto, né? Tanto é que ele meio que lembra, o cara tá com amarelo larga, né? Se eu colocar amarelo, eu teria expulsado. Mas agora ele também fica, entre aspas, ainda mais pendurado, né, Mauro? Sim, até um capapo do Cudê. Cara, você é um bom zagueiro, experiente, não seja tão juvenil que foi. E com detalhe, né, Martelo? Foi aqui no meu campo, né? Longe da era Colorado. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre seus fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Jogo parado. Sente o Maurício na meia direita, o torcedor chia. O que o árbitro tá marcando? Só a falta sem cartão, ô Pedro? Isso aí, só a falta sem cartão. O Maurício escapava pelo lado direito na velocidade. Recebeu o toque do Luca, só que aí ele foi calçado. Recebeu a carga também. O Maurício foi a falta do Caio Paulista, que ficou na bronca. Achou que não foi falta, mas falta pro Inter cobrar. Alan Patrick na bola. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. É 99. 37 minutos jogados do primeiro tempo, placar de 0-0. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, vem Internacional. Falta para o Colorado cobrar na meia direita. Próxima linha lateral, vem para fazer o levantamento Alan Patrick. Quem sabe agora, quem sabe o primeiro gol do Inter. A zaga do São Paulo posicionada na entrada da grande área. Patrick levantou mal, na cabeça da barreira praticamente. Corta a marcação, tira. Volta para o Inter. Inter está jogando o último homem. Bustos pelo círculo central do gramado. Entrega pela meia direita para Alan Patrick. Alan Patrick cruza a fronteira. Desce a jogada para o Internacional. Volta na meia esquerda para Gabriel. Recua o Colorado. Aí sai jogando o Bustos na meia esquerda. Lança para o campo de ataque. A bola toca em cima do Maurício. Maurício perde e retoma. Opa! Retoma o São Paulo. Alan Patrick deu pontapé. O Alan Patrick deu um pontapé na ponta direita. Não sei não, hein? Não sei não se não cabia o cartão. Wellington Rato derrubado de novo. Na sua frente ou do outro lado do campo, hein, Pedro? Na minha frente, bem na minha frente. O Alan Patrick perdeu a bola. Ele foi tentar recuperar, só que ele deu um chutão no Wellington Rato. Com a perna direita, deu uma raspada legal. O Wellington Rato ficou no chão. E o Alan Patrick saiu da bola na hora, porque ele sabia que se ele reclamasse ou qualquer coisa do tipo, ele podia receber o cartão amarelo. Falta, Rafinha na bola, 0-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 38,5 do primeiro tempo, 0-0 por enquanto. A torcida do São Paulo querendo o primeiro gol. O torcedor do Tricolor, claro, sabe da dificuldade, joga fora de casa, enfrenta o Internacional dentro do Beira-Rio. Caio Paulista é lançado para o campo de ataque, dominou no peito, foi para o chapéu, mas parado o jogo. Marcada a saída de bola, essa bola saiu. Lateral para o Inter cobrar, no campo de defesa na meia direita. Não tem pressa, Bustos. Aproveita para ajeitar o posicionamento. A zaga do São Paulo também volta para o campo de defesa. Tempo para os jogadores respirarem. Inclusive segue jogando, chove forte. Chove forte no Beira-Rio. Uma situação complicada aí para o senhor, né, Pedro? Pois é. Apertou a chuva aqui no Beira-Rio. Vem para o campo de ataque, o São Paulo dança com a bola praticamente, o Rafinha na meia direita, recebeu e soltou o bolão, dentro da grande área, para Luciano na linha de fundo, girou, cruzou, ganha escanteio. Marcado escanteio para o São Paulo. Luciano recebeu a bolaça do Rafinha dentro da grande área, girou, escanteio marcado para o Tricolor na meia direita. Vem São Paulo, Pedro. E são duas formas que o São Paulo tem para atacar, ou o Lucas Moura pelo lado esquerdo ou o Luciano pelo lado direito. Dessa vez foi o camisa 10, tentou o cruzamento rasteiro, o René tirou, Wellington Rato no escanteio. Escanteio para o São Paulo, pode ser o primeiro gol. Rato partiu para a bola, levantou, toque de cabeça, pegou! Sensacional, Kehler! Salva o gol do São Paulo! O lançamento para a área, o Caleri subiu a bola, ainda toca caprichosamente na trave. Ele testou para o chão, no canto inferior direito. Essa bola passou, o Kehler nem chegou a tocar na bola, hein? O Kehler nem tocou na bola, foi no pé da trave pela linha de fundo. Escanteio, mais um marcado, é para o São Paulo, na pressão, toque no primeiro pau para fora, pela linha de fundo. O Wellington Rato dessa vez subiu e na primeira trave, 2 em 1, o São Paulo chega, Pedro. E o São Paulo chega e o Inter teve mais sorte que juízo. No primeiro lance a bola bateu na trave
do lado direito do Kehler. E a bola saiu e foi um novo escanteio. O Wellington Rato cabeceou, deu uma raspada e a bola subiu muito. 2 lances em que o São Paulo quase abre o placar aqui. Olha, agora sobra um braço. Caio Paulista deixa o braço na descida do Internacional, na meia direita sai cartão, Pedro. Isso, cartão pro Caio Paulista, camisa 38 do São Paulo, ele tá pendurado. Não joga contra o Fortaleza na próxima semana, então caso o Dorival queira poupar o seu time, não vai poder na esquerda. O Wellington vai ser obrigado a jogar porque o Caio Paulista tá pendurado. Falta no Maurício, deixou o braço, deixou bastante o braço o Caio Paulista. Falta boa pro Inter no lado direito. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress é a sua transportadora de encomendas. Amarelo de bom tamanho, Mauro Betting. Acompanha o relator e o árbitro. Embora em outros 2 lances que a gente já comentou, ele poderia ter usado o mesmo critério e não usou. 41 jogados, 41, quase 42. Falta para o Internacional na intermediária. Lá pela meia direita, próxima linha lateral. Fala. E o Dorival ficou na bronca e falou a mesma coisa que o Mauro Betting. Queria o cartão amarelo para o mercado. E entende que foi praticamente a mesma coisa. Ficou muito na bronca o Dorival. São Paulo se posiciona na entrada da grande área, falta da direita, levantamento para o meio da área, sobe Beraldo, tirou parcialmente, sobrou na entrada da grande área, pela ponta esquerda, Wanderson recua. Volta o jogo lá atrás, Internacional sai jogando. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com um cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vem Ricardo Capriotti. Ricardo Capriotti assume o microfone da Bandeirantes. 0-0, 42,5. Internacional tenta descer para o campo de ataque, não se acerta. Toque de cabeças do mercado. Junto com o jogador do São Paulo, essa bola espirra, sobra dentro da grande área. Está nas mãos do Rafael. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 43 do primeiro tempo. Beraldo sai jogando por baixo. Sai para o campo de ataque. São Paulo tenta a descida na meia direita. Lucas Moura trabalha de primeira para Rafinha. Rafinha inverte o lado do campo. A bola é boa. De lateral para Caio Paulista. Botou na grama, cruza a fronteira. Amarelado no jogo. Pendurado. Não pega o Fortaleza, mas segue em campo. E começa a jogada no círculo central do gramado. Rolou a bola pro Maia. A bola não rolou redonda, não, hein? Segue chovendo no Beira-Rio. O gramado vai aguentando. Pela ponta direita, recebe Alisson. Alisson volta a jogada pela quarta zaga e o São Paulo recomeça. Sai jogando o tricolor pelo campo de defesa. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Mauro Betti, vai terminar o primeiro tempo 0-0, hein? Ai, pode até sair um gol, como foi assim na segunda etapa ontem. Não vai acontecer, né? Não tá acontecendo muita coisa, né? E segue o jogo e não segue legal, não. Não foi um bom primeiro tempo, não. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Jogo tá parado, falta marcada, mais uma, é pro Inter, no campo de ataque, na meia direita, falta do Beraldo. É isso? Isso, falta do Beraldo em cima do Luca, cobrada rápida pelo Inter. Internacional desce para o campo de ataque, domina pela meia esquerda, Wanderson pediu, recebeu na quina da grande área, partiu para cima da marcação, vai para a finta, hein? Cruzou a bola na segunda trave, pode pintar o gol, voou, Rafael no terceiro andar para ficar com ela, tranquilo, goleiro do São Paulo. E como voa alto o Rafael, goleiro do São Paulo, porque o cruzamento foi bom do Wanderson, tentava achar o Alan Patrick e o Luca, que estavam na área. Eles com certeza ganhariam do sistema defensivo do São Paulo, só que subiu alto o Rafael, conseguiu ficar com a bola 0-0. Mas me diz aí, no clássico da semana quem é que leva? O time da casa ou o time visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou o brilho. 0-0 o placar do jogo. 44, quase 45 minutos jogados. Relógio vai marcar 45, 0-0 é o primeiro tempo. Tem todo o segundo tempo pela frente. Calma, torcedor do São Paulo. 45 do primeiro tempo. Intervalo inteligente está chegando. Vamos até 48. Vem para o campo de ataque o Internacional. Perdeu e o São Paulo ganha. Lucas Moura dominou por dentro, soltou na canhota a bola para Caleri. Caleri para Lucas Moura. Moura devolveu na meia-lua da grande área para Caleri. Bateu, travado pela marcação, mas pela linha de fundo. Linha de fundo, tiro de meta, estava pressionado. Bola para o Inter, Pedro.
e o Caleri tentou ser inteligente. A bola respingou para ele, ele tentou dar um toquezinho embaixo na bola para encobrir o Kehler. Só que ele pegou muito mal na bola, subiu demais. Tiro de meta para o Internacional, 0-0. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. 45, quase 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa. 0-0 o placar do jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Tá chegando no microfone da Bandeirantes o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti. 46. São Paulo está jogando pelo campo de defesa sem pressa. Diego Costa abre a jogada na meia esquerda para Caio Paulista. Paulista pressionando pela marcação. Volta para Beraldo. Beraldo tenta despachar para o campo de ataque na canhota. Bola boa para Caleri. Caleri fintou a marcação. Tentou rolar. Bola para ninguém. Era na interceptação. Pablo Maia. Antes dele o zagueiro chega e tira. Corta e sai jogando Internacional. 0-0 sai jogando o Inter. Vai terminar o primeiro tempo de até o momento. 0-0 o placar. E o Internacional. E agora falhou que ele perdeu. Vai ser pênalti. Quando tudo parecia se encaminhar para um 0-0 no intervalo. O Kehler agora, dono da meta, saiu jogando dentro da grande área, gramado molhado, o Rafael já tinha quase falhado, ele dominou, o Alisson estava ligeiro, batedor de carteira nato, tomou a bola dele no carrinho do desespero, Kehler atinge Alisson, pênalti para o São Paulo, Pedro. E o Kehler precisa colocar o dedo na tomada no intervalo, porque ele estava completamente desligado. Ele tinha a bola no sistema defensivo, podia dar um balão, podia achar um lateral, o René estava por ali, mas ele preferiu dominar e tentar colocar a bola um pouco mais para frente para chutar. Só que aí o Alisson roubou a bola e na hora do carrinho, o Kehler fez a falta, fez o pênalti. E é pênalti para o São Paulo cobrar. O Kehler ainda recebeu o cartão amarelo. Muito erro do goleiro do Inter. Agora vamos ver se ele se salva na batida do Luciano, que é quem tem a bola. Pênalti, Mauro. Não tem nem o que discutir, ele já faz, quando a imagem que a gente tem, né? Ele já faz. Quando ele faz a bobagem, o gramado também o prejudicou. Eu acho que você pode sair algumas vezes, mas numa situação como essa, a melhor coisa é jogar bola. Não foi o que ele fez. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG. É HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Relógio marca 48 minutos jogados do primeiro tempo. Pênalti para o São Paulo cobrar, vai para a bola. Quem é que tá tomando posição? Acho que é o Caleri. Luciano saiu e entregou a bola para o Caleri. Isso, Caleri vai para a bola. Vem Caleri, o nome do time. Kehler cometeu o pênalti no centro do gol. Saltitando inteiro de verde. Inclusive o verde que chama atenção. O goleiro do Internacional, quem sabe para salvar a pátria. Concentradíssimo exatamente na entrada da grande área, Caleri. O árbitro vai ter que separar uma confusão, uma discussão entre os jogadores do Inter e do São Paulo na meia-lua da grande área. Tá por ali, inclusive, o Gumalo. Agora parece que vai. Pênalti para o São Paulo cobrar. Placar de 0-0, 48, quase 49. Caleri na entrada da grande área. No centro do gol, Kehler. É o último lance do primeiro tempo. Partiu para a bola. Caleri bateu. Gol do São Paulo. Pênalti no último lance do primeiro tempo. Ele foi na segurança, ele foi na tranquilidade, mas tomou um susto. Bateu no centro do gol, pula para o canto direito o Kehler. A bola caprichosamente passa por baixo da perna do goleiro do Internacional. Se choca contra o chão, mas entra no centro do gol. Na marca dos 48 minutos jogados deste primeiro tempo. Na última jogada da primeira etapa. Caleri, ele é frio, ele é tranquilo. Ponta para dentro do gol. Marca o 7º gol dele no São Paulo, no Brasileiro. Para esse tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Kehler, aquele abraço, tá no gol. Aberto o placar no Beira-Rio. Esse é o futebol. Uma bola, um pênalti. Caleri, bota o São Paulo à frente. Internacional 0, São Paulo 1, Pedro Oliveira. Quando o artilheiro tem a oportunidade de fazer um gol, ele tem que balançar as redes. E foi assim que Caleri abriu o placar aqui no Beira-Rio. O pênalti foi cometido por Kehler e ele mesmo resbalou na bola. O chute foi rasteiro.
foi no meio do gol por Calheri. O Kehler tocou na bola, só que quando a fase é ruim, não tem o que fazer. A bola foi morrer no fundo das redes, assim o São Paulo abre o placar. O Kehler é sempre muito criticado pela torcida do Inter e dessa vez não foi diferente. Ele faz o pênalti, ele toma o gol. São Paulo 1-0. 1-0, Mauro Betti vai terminar o primeiro tempo, Calheri bate pênalti. Mais ou menos a que a gente conversava ontem, né, na partida de Lima, tava um jogo modorrento pra acabar e não acabou. E aí, na bobeada do Kehler, deu a chance pro São Paulo, que pelo menos criou mais chances que o Inter. 3, na última, faz 1-0, placar final do primeiro tempo. Aponta o centro de campo, o árbitro termina a primeira etapa no Beira-Rio, São Paulo vence, Internacional 0. Calheri, 1 pro São Paulo, batendo o pênalti na Bandeirantes. Alô, intervalo inteligente dele. Jogadores pro vestiário, pro ar. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Martelli. Você volta daqui a pouquinho. Ainda bem que teve esse pênalti no finalzinho para salvar o primeiro tempo, né? 0-0 que ia ser modorrento nessa primeira etapa. Mas o Mauro vai falar já sobre o primeiro tempo. Antes eu quero o Pedro Oliveira. Tá registrando aí a saída do campo de jogo dos dois times. Debaixo de chuva, e vamos lá, Pedro Oliveira. E o Inter muito vaiado por conta desse gol que sofreu no final do primeiro tempo, principalmente gritos contra o Kehler. Ele que é sempre muito criticado pelo torcedor, fez uma temporada muito abaixo, perdeu a posição pro John, depois o John perdeu a posição pro Rocher, inclusive ele até saiu do Inter. Mas o Kehler agora joga, faz o pênalti e sofre o gol. Do outro lado, o São Paulo se reúne no centro do campo, onde conversam todos os jogadores. E só agora a equipe do Tricolor Paulista vai saindo 1-0 para o São Paulo aqui no Beira-Rio, Capri. É isso aí, agora todo mundo no intervalo. Pedro Oliveira também volta daqui a pouquinho. Vamos ouvir Mauro Betti e a explicação para essa vitória parcial do São Paulo por 1-0. Ô Maurão, mas tava meio modorrento esse primeiro tempo aí, só o Kehler pra dar uma agitada aí no jogo, hein, Mauro? Capri, mais ou menos o que aconteceu ontem, né, em Lima no segundo tempo. O segundo tempo mais arrastado até que a primeira etapa, ali no caso foi o mérito do Neymar, a capacidade de antecipação do zagueiro do PSG, o Marquinhos, que não é tão alto, mas tem uma impulsão e sobretudo do tempo de bola muito legal e fez o gol. E hoje o jogo tava ruim, o Inter, o Rigor teve um pouco mais a bola, mas de novo não criou no Beira-Rio, segue muito mal o Colorado no Campeonato Brasileiro, mesmo em casa. Não havia criado chance alguma contra a Metro Rafael, o São Paulo tinha duas em bola parada, até uma bola na trave, e na infelicidade do Kehler, no gramado também, quando é melhor dar um bico do que tentar, num gramado nessa situação, tentar passar a bola, muito esperto, muito safo, muito rápido o Alisson, essa redescoberta dele como um segundo volante ou como volante do Dorival Júnior foi bem, e ele como atacante foi lá, mordeu a frente, o Kehler, para completar a bobagem, acabou fazendo um pênalti desnecessário, mas naquele desespero acabou derrubando, bateu o Calheri no meio do gol, o Kehler quase se recupera, a bola acabou entrando, São Paulo 1-0, não fez muito, mas por enquanto vai fazendo o suficiente e vai trazendo de Porto Alegre um baita resultado, inclusive animicamente, para a grande final da Copa do Brasil. O futebol não foi grande coisa, São Paulo mais completo que o Colorado, teve um pouquinho mais de chance, mas é outro, como foi em Lima, outro 0-0 com gol até agora em Porto Alegre, Capriotti. E acho que tem algo importante aí também, o Calheri quase perdeu o pênalti o Calheri, né? Porque o Kehler quase defendeu ainda, mas pelo menos dá um pouquinho aí de moral pro rapaz, porque o argentino também não vem num bom momento aí para fazer gols. Ele é sempre de muita entrega, de muita vontade, mas a bola dele não tá entrando. Mandou bola na trave hoje, mas talvez aí para dar uma aliviada na barra do Calheri também, esse golzinho aí pode dar uma força, né, Mauro? Muito. O gol não tem aquela coisa célebre do maravilhoso Dadá, o Dario Maravilha, craque, se não craque artilheiro do Galo, tricampeão mundial pelo Brasil em 70. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. E como o Calheri há muito tempo não o fazia, é legal que faça e dá um outro ânimo para o São Paulo. Não só para agora, e claro, tem toda a segunda etapa já com o Pedro Martelli aqui na Rádio Bandeirantes, mas sobretudo para a grande final da Copa do Brasil no próximo domingo no Maracanã. Valeu. Você volta já também, Mauro? Voltamos. Fazer uma projeção aí para o segundo tempo. Vamos ver aí, não é? Se o São Paulo consegue segurar essa vitória parcial até do ponto de vista anímico. Para dar moral aí, porque o Flamengo tá perdendo lá pro Atlético Paranaense, já o Enzo Ortega vai falar sobre isso. Então vamos ver, domingo os dois vão se enfrentar lá no Maracanã. Vai que o Flamengo já chega com aquela crisezinha, o torcedor do Flamengo tá pondo pressão lá no time, né? Tá fazendo aquela pressãozinha. E o São Paulo chega mais tranquilo para a decisão, o primeiro da final da Copa do Brasil no próximo domingo no estádio do Maracanã.
São 10 horas e 25 minutos. Nessa retomada do Brasileirão, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro tá só começando. E é claro, com muitos jogos que a Bandeirantes vai transmitir para você, vamos para uma parada aqui no intervalo Inteligente Bandeirantes, rapidíssima. Na volta, o Enzo Ortega vai atualizar aqui o placar esportivo desta quarta-feira. Não saia daí, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu.
Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. E o Internacional, e agora falhou, que ele perdeu, vai ser pênalti! Quando tudo parecia se encaminhar para um 0-0 no intervalo. Pênalti para o São Paulo cobrar, placar de 0-0, 48, quase 49, Caleri na entrada da grande área, no centro do gol, Kehler, é o último lance do primeiro tempo, partiu para a bola, Caleri bateu! Gol! São Paulo! Caleri batendo o pênalti no último lance do primeiro tempo. Ele foi na segurança, ele foi na tranquilidade, mas tomou um susto. Bateu no centro do gol, pula para o canto direito o Kehler. A bola caprichosamente passa por baixo da perna do goleiro do Internacional. Se choca contra o chão, mas entra no centro do gol. Na marca dos 48 minutos jogados deste primeiro tempo. Na última jogada da primeira etapa. Caleri, ele é frio, ele é tranquilo. Ponta pra dentro do gol. Marca aí, tá aí o Pedro Martelli. E o único gol dessa primeira etapa, não é o único gol do primeiro tempo. Gol no finalzinho aí nessa cobrança de pênalti do Caleri, que vai dando a vitória parcial ao São Paulo sobre o Internacional. Mas tem mais coisa acontecendo, mais coisa rolando. O Enzo Ortega tá de olho em tudo e traz pra gente a informação aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Conta tudo aí, Ortega! É isso aí, Capri. Lá no estádio Kleber Andrade, Kaká abriu o placar para o Atlético Paranaense contra o Flamengo aos 27 do primeiro tempo. E detalhe, viu, Capri? Na saída do time do Flamengo, lá em Cariacica, teve vaias. A torcida flamenguista não gostou do desempenho do clube carioca no primeiro tempo, viu? Agora falando da final do Brasileirão Série D, o jogo empatou. O jogo de ida empatou 0-0 sem gols, viu, Capri? E o jogo de volta ficará decidido lá no estádio Presidente Vargas ainda nesse sábado, dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde, viu, Capri? Valeu, Enzo. São 22 horas e 33 minutos, 12 de intervalo. 12 minutos de intervalo no Beira-Rio. Já tem todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente aí os 45 minutos finais, a narração do Pedro Martelli. Lembrando que amanhã tem mais futebol, vai ter mais coisa para você por aqui, não é? Vamos com o Bruno Migliosi, que vai acompanhar de pertinho lá na Vila Belmiro, o jogo do Santos contra o Cruzeiro. Essa partida vai começar às 7 da noite e no mesmo horário o Corinthians vai jogar contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, e a Rádio Bandeirantes, claro, vai transmitir esse jogo também amanhã às 19 horas com o Ulisses Costa. E na sexta-feira é a vez do Palmeiras. Aí na sexta é o Verdão, que vai encarar o Goiás no Allianz Parque às 9h30 da noite. São jogos dessa 23ª rodada que a Rádio Bandeirantes está de olho, acompanhando, monitorando tudo para vocês. Pedro Oliveira, os times estão voltando aí para o segundo tempo ou ainda não? Estão tomando aquele banho quentinho lá, hein, Pedro? Ainda não, Capri. Ainda nenhum time no gramado aqui do Beira-Rio. Com certeza eles estão tomando banho quentinho, trocando a roupa, porque o que eles se molharam nesse primeiro tempo não foi brincadeira. Não para de chover em Porto Alegre, impressionante, não para de chover em Porto Alegre. Talvez até por isso, né, com o gramado aí, condições mais prejudicadas, o Kehler tenha que ter feito aí o pênalti, perdeu o controle da bola e fez um pênalti muito estúpido. Viu? Impressionante, viu, Mauro? Eu não acredito, o jogador brasileiro é brincadeira, um pênalti claro, né, claríssimo, não tem nem o que discutir, os caras vão lá reclamar com o árbitro, faz rodinha, quer ganhar no grito, mas gente, foi muito pênalti, não adianta, né? Pênalti, tá marcado, nenhum árbitro voltou atrás em marcação de nada. Foi muito pênalti, então para de reclamar, deixa logo cobrar e vamos em frente.
Os jogadores do Inter ainda tentaram colocar uma pressão ali no árbitro, mas não deu certo não. Você mudaria alguém aí pro segundo tempo, Mauro? Não. Assim, do Inter poderia pensar, o São Paulo, acho que não foi um jogo bom, assim, eu manteria a mesma coisa, que não tá legal, mas tá legal, mas não tem tanta alternativa, nem o Cudê, nem o Dorival pra mexer, até pensando no caso do São Paulo, do domingo, o jogo no Maracanã. E o São Paulo, mais importante, não é não machucar ninguém, preservar a saúde de todo mundo. Isso, e se possível com os 3 pontos também, que a equipe vai conquistando, vai vencendo aí o Internacional, que já voltou aí, não é, Pedro? Isso, voltou sim, o Internacional já voltou, o São Paulo ainda não. Detalhe, alguns jogadores não voltaram, como, por exemplo, o Gabriel, volante com a 23, e o Mercado, zagueiro, que é o número 25, os dois amarelados. Não sei se eles vão voltar para essa segunda etapa. Mas não tem ninguém aí também à beira do campo para entrar, né? Eles não voltaram, mas não tem ninguém aí também esperando para entrar no lugar deles, né? Esse é o detalhe. Normalmente, quando as equipes voltam no segundo tempo, os atletas que vão entrar já ficam na beira do gramado. Só que não é esse o caso. Não tem ninguém na beira do campo. Não tem ninguém nem conversando com o árbitro ali por perto. Então, quando aparecer alguma coisa ou quando eles aparecerem, eu confirmo aqui. O São Paulo ainda não apareceu no gramado. Chove, né? Segue chovendo em Porto Alegre. É chuva, barbaridade. Chuva para todo lado aí no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? A gente torce para que isso possa cessar rapidamente aí, os gaúchos possam ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. Como é que foi o árbitro da partida no primeiro tempo, Mauro? Assim, foi mais ou menos, tá? O Martelli fica falando aqui na minha orelha algumas questões, tá? Mas ele fala com razão, assim. Um e outro cartão amarelo poderia ter sido dado, Capriotti, assim, mas de modo geral ele foi bem no pênalti, foi uma atuação normal. Vamos ver então aí se ele mantém essa atuação pro segundo tempo, que é importante e fundamental também. Voltou o São Paulo aí, Pedro? Ainda não. Os reservas agora estão entrando no gramado. Agora aparece, por exemplo, o Rafinha, o Beraldo, o Diego Costa. Tá começando a aparecer o São Paulo por aqui e bem vaiado. Eu enxerguei 2 jogadores que eu acho que são os 2 que vão entrar no Inter. Nico Hernandes, camisa número 22, zagueiro no lugar do Mercado. E também o Rômulo, camisa 40, no lugar do Gabriel com a 23. Então as 2 trocas do Inter já estão entrando no campo. O Nico Hernandes, zagueiro, com a 22, ele que é colombiano, e o Rômulo, volante, com a 40. E é para preservar aí no cartão mesmo, né, Mauro? Tirou para não correr nenhum risco de expulsão, né? Com certeza, Capri. Eu tava tentando preservar a bateria do meu celular, fui pegar aqui um negócio aqui do lado. Eu acho que é fundamental para você evitar que o cara seja expulso mesmo. Capri? Diga lá, Pedro. Troca no São Paulo. Sai o 38, Caio Paulista, que tomou amarelo e estava pendurado, não enfrenta o Fortaleza na próxima semana. E no seu lugar entra o Patrick, com a 36, lateral esquerdo de 20 anos. Ele que também está pendurado. Mauro Betting analisa no segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, é com você, vai Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Caprotti no intervalo inteligente na Bandeirantes, bate na bola, Luca, começa o segundo tempo. Pedro Martelli! Mais 45 minutos de bola rolando, invertem-se os lados, alterações dos 2 times, inclusive confirmando no Internacional, Rômulo em campo. Com a camiseta do Rômulo, Pedro, por gentileza. 40. Rômulo com a 40 em campo. Hernandes com a 22. Patrick pelo lado do São Paulo. Betinho. Eu não teria mexido em ninguém, mas sobretudo no mercado, aquele que a gente conversou agora com o Capriotti, boas mexidas, tá? Não teria mexido, mas são todas óbvias. E convenhamos, todo mundo sabe que o Dei Dorival sabe mais de futebol e dos clubes que dirigem do que. São Paulo está vencendo o jogo ao placar de 1-0, gol de Caleni no finzinho do primeiro tempo, 1-0, vence o jogo São Paulo. Sai jogando o São Paulo, lateral marcado pela meia direita, vem para fazer a cobrança para repor a bola em campo, Rafinha. Segue chovendo forte, hein? Chove forte no Beira-Rio. 1-0, São Paulo vence o jogo. Alterações do Internacional, alteração no São Paulo. 45 minutos de bola rolando pela frente. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. É 99. Jogo parado, falta marcada. Volta para o Internacional na meia esquerda, é isso, Pedro? Isso, e ficou na bronca o Lucas Moura, porque foi ele quem cometeu a falta em cima do Hugo Maggio. Só que aí eu não achei falta, tá? Foi bem na minha frente. Mas o árbitro da partida esperou e deu a falta. Agora ele autoriza a entrada do corpo médico do Inter. É falta para o Colorado
no campo de ataque no lado esquerdo. O jogo tá parado, segue parado, o Bruno Henrique tá conversando e tá sangrando. O jogador do Internacional tá sangrando e muito. Até por isso ele tá reclamando com o árbitro, querendo um cartão vermelho. A gente ainda não teve a repetição, o Mauro tá sentindo. O Lucas deixa o cotovelo, hein? Mauro Betti, quero te ouvir. Então, não é do feitio do Lucas, como atleta e como pessoa. Deixa. Há, evidentemente, um sangramento. Me parece um sangramento bem no nariz, aquele de lesão. Então, os jogadores estão pedindo exatamente a expulsão do Lucas. Eu vi até agora num ângulo só, eu acho que foi acidente de trabalho, tá? Se fosse outro jogador, prende. Como é o Lucas, eu acho que é de boa. Eu acho que até o passado da história dele foi meio que sem querer. Eu não daria nada, tá? E pelo visto o árbitro não será chamado pelo VAR e teve a decisão de campo sendo. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. São Paulo vence o jogo ao placar de 1-0, você ligado no microfone da Bandeirante, segundo tempo em andamento, 2, quase 3 jogados em São Paulo. Lucas Moura dominou no círculo central do gramado, passou do primeiro, escapou do segundo, passou na meia esquerda, desarmado. Na bola. Limpo, perfeito Maurício. Abre a jogada pela ponta direita, tenta descer o contra-golpe. Bustos pressionado no meio de 3, escapou do primeiro, não passa do segundo. Pablo Maia chegou, tirou, cortou a marcação, fecha o tempo, discussão em campo, mas o juiz não marca a falta. Então segue o jogo na meia esquerda. Que lance do Caleri, armou, escapou do Gabriel, soltou na canhota, bola para Luciano. Luciano inverte o lado do campo, bolão para Rafinha, na entrada da grande área, tentou passar, errou o passe, o Rafinha. Corta a marcação do Internacional e tenta descer o contra-golpe pela meia esquerda. Wanderson cruza a fronteira, abandona a ponta, vem por dentro. Passou no meio de 3, soltou o balão na ponta esquerda, na velocidade. Maurício chega na linha de fundo. Antes dele chega o Luca. Que disposição, Luca. Luca volta a jogada na meia esquerda. No campo de ataque insiste o Internacional. Gabriel tem o domínio. Abre a jogada na meia direita, na quina da grande área para Bustos. Quase 4 minutos jogados, tentando empatar o jogo Internacional. Bola do René, dentro da grande área. Gabriel vai fazer desarmado. Escanteio. Foi cirúrgica a zaga do São Paulo. Tirou a bola. Era o gol do Internacional. Que bola dentro da grande área. Escapou legal o Bustos. Na ponta direita. Que corte, hein, Pedro? Que corte providencial, o corte do sistema defensivo do São Paulo, porque o Bustos, ele conseguiu dominar a bola dentro da área, ele tinha toda a oportunidade para chutar cruzado, soltaria uma bomba, só que na hora foi travado. Maurício cobra o escanteio. Escanteio para o Internacional para tentar empatar o jogo, cobrou fechado, Rafael saiu, deu um soco na bola, não corta totalmente, na meia esquerda, René insiste, levantou na entrada da pequena área, cortou a marcação do São Paulo de qualquer jeito, por baixo tira. Corta o Wellington Rato. Tempo vai passando, quase 5 jogados no segundo tempo. 1-0, São Paulo vence. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vem para o campo de ataque. O Internacional insiste na meia esquerda. Partiu para cima da marcação da linha lateral da grande área. Pedalou, caiu, é falta. A um passo da grande área, o Rafinha jura que não cometeu a falta. O Wanderson mergulhou. Não é nem um passo, é um pé. Na linha lateral da grande área, na meia esquerda. Ele pedala, balança, escapa. Cavou a falta, viu? Te falar, cavou a falta, hein, Pedro? Eu ia te dizer isso, Pedrão, porque o Wanderson, ele tocou a bola pro lado e ele viu que não chegaria na bola. O Rafinha, é bem verdade que perdeu o tempo da bola, errou o carrinho. Aí o Wanderson valorizou, caiu e o árbitro, o Zanovelli, marcou falta. Falta boa para o Inter, um pé na área, no lado esquerdo do campo de ataque. O Alan Patrick quem cobra. Manuel Zaidan tá curtindo o microfone da Bandeira, está dando São Paulo. Manuel Zaidan 1-0, mas agora a pressão e é falta para o Internacional. Na meia esquerda, vem para a bola, jogada ensaiada, rolou na entrada da grande área, vai empatar o jogo, bateu travado. Hernandes para na marcação. A jogada ensaiada, a bola rolada, rasteira na entrada da grande área, o chute do Hernandes. Parou a zaga do São Paulo, Pedro. Parou, e eu acho que não era ensaiada, porque o Maurício não entendeu muito bem o que aconteceu. Boa jogada do Alan Patrick, quase o primeiro gol do Inter, e o Colorado no ataque de novo. São Paulo tenta descer para o contra-golpe na meia esquerda. Lucas Moura bota a bola na grama, chapa a bola para Luciano. Luciano recomeça na quarta zaga.
Entrega para Beraldo. Beraldo gira o jogo pela meia direita. Mal, passe errado, lateral. Posse de bola para o Internacional. Lateral para o Inter na meia esquerda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vem Inter para o campo de ataque. René cruzou na entrada da pequena área. Bate, chegou por baixo. O Pablo Maia tirou. Pablo Maia corta de qualquer jeito a pressão do Internacional. A exemplo do que foi no primeiro tempo. Só dá Colorado. Insiste o Inter. Vem por dentro Alan Patrick. Alan Patrick no corredor central da intermediária. Chama para a perna direita. Chapa a bola na ponta. Deu jogo para Bustos. Bustos joga de cabeça erguida. Retoma na entrada da grande área. Bola de primeira. Maurício armou para bater no gol. Rolou para Luca dentro da grande área. Desarmado. Chute em cima da marcação do São Paulo. Os jogadores do Inter pedem pênalti. Árbitro manda seguir. Insiste na meia esquerda René. O Internacional dá uma aula de disposição. René para Wanderson. Wanderson armou, bateu fraquinho. Fraquinho no canto direito, nas mãos de Rafael, Pedro. E eu não queria ser o Luca, porque o que ele está ouvindo do Codê é brincadeira. Foram duas oportunidades que o Luca teve nos últimos lances e nenhuma ele chutou. E o técnico do Inter queria que ele arrematasse a gol. Ele não fez. Agora foi o Wanderson, numa jogada de velocidade pelo lado esquerdo. Tirou dois jogadores do São Paulo, chutou rápido. Só que aí o Rafael defendeu, valoriza a bola, vence o São Paulo aqui no Beira-Rio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogo parado, Rafael tá sentindo. Mauro Betti, o primeiro tempo foi assim, pelo menos os 10 primeiros minutos. Pressão do Inter, mas a bola não entra. Mas dessa vez um pouco mais, até pela pressão natural, pelo gol do São Paulo no final do primeiro tempo, jogado. Foi meio árbitro, né, cara? Quase que ele se atrapalha ali, mas ele acabou tirando um bom jogo de pernas, que eu teria caído e quebrado a costela, teria feito uma outra hernia de disco. Agora, as costas, zero bala agora? Não tem mais jeito. Mas enfim, a idade, né? 57, num corpinho de 58, ou 58 num corpinho de 57. Mas é impressionante como os goleiros do Brasil se lesionam, né? Não há goleiros no mundo que se machuquem tanto quanto os brasileiros. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Relógio marca 9 minutos jogados do segundo tempo. O torcedor do São Paulo, por enquanto, feliz da vida. Tá vencendo o São Paulo, tá vencendo o placar de 1-0. Gol de Caleri no finzinho do primeiro tempo. Gol de pênalti, mas só dá Internacional no começo do segundo tempo. Rafael tá de pé. Rafael tá de pé, vai dar bola ao chão. Parece recuperado o goleiro do São Paulo. Jogadores do Internacional pedem preço. Alan Patrick também. Juizão demora. Rafinha vai ter que sair de campo. Foi atendido, Rafinha vai sair de campo. Bola para o São Paulo, vai ser jogando o Rafael dentro da grande área, 1-0, São Paulo vence o jogo, 9 minutos e 30 jogados do segundo tempo. E aí, será que a próxima avenida vai estar lutando tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. Rafael repõe a bola em campo. São Paulo sai jogando pela meia direita no campo de defesa, a bola nos pés de Rafinha. Rafinha arma o compasso, despacha para o campo de ataque, do campo de defesa para o campo de ataque, para ninguém, corta a marcação, intercepta René, René recomeça pela quarta zaga, deu jogo para Malo, Malo pela meia direita no campo de defesa, volta a jogada para seu companheiro de zaga, para Hernandes, Hernandes finta a marcação no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, e a bola rolando para você. Brasileirão no Beira-Rio, 23ª rodada, relógio marca 10 jogados, segundo tempo. Internacional 0, São Paulo 1, plantão esportivo da Bandeirantes, fala Enzo. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense segue vencendo por 1-0 o Flamengo no estádio Kleber Andrade com gol de Kaká no primeiro tempo, Martelli. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse sembicapital.com.br/Bandeirantes. Lateral tá marcado, bola para Internacional. Colorado na pressão, lateral pela meia direita, bola em mãos de Bustos. Bustos vai fazer a cobrança, só que aí o Gandula repôs de uma forma que o juiz não gostou, ele dá bronca no Gandula. Todo mundo tá querendo saber qual é a bronca. Porque o Gandula tem que repor atirando a bola contra o chão, né? Cartão amarelo pro Gandula. Ah, não. É um cara Lúcio. É um cara do Internacional que tá vestido com uniforme de costas do lado do Gandula, mas é o jogador do Inter, não é isso, Pedro? É o Lúcio Gonzalez, o auxiliar técnico do Eduardo Cudê, aquele ex-Atlético Paranaense e ex-River Plate. Ele passou o primeiro tempo inteiro criticando o quarto árbitro e agora ele ficou muito na bronca com o juiz que atrasou o jogo do Inter. Então recebeu tarjeta amarilla, o Lúcio, que é argentino.
Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. 12 jogados deste segundo tempo, o placar de 1-0, São Paulo está vencendo o jogo e vem São Paulo, dominou o Wellington Rato na meia direita, cruzou a fronteira, partiu, tentou cruzar para ninguém. Chega por baixo a marcação do Internacional, bota para fora. Lateral marcado, mais um para o São Paulo, arremesso manual. Eu tô vendo aqui a repetição. Cara, não teve nada com o Lúcio Gonzalez não, foi o Gandula mesmo que pegou a bola e repôs, cara. Acho que o Lúcio Gonzalez só foi pela reclamação mesmo. Reclamou. Isso. Perfeito, agora deu pra ver. Reclamou com o juiz. Ficou nervoso, devolveu o cartão amarelo. E a bola volta a rolar no Beira-Rio. Vai ser jogando o São Paulo. Rafael no campo de defesa. O goleiro quebra para o campo de ataque na meia direita. Toca de cabeça a quarta marcação. Mais alto, retira. Vai ser jogando Internacional pela quarta zaga. Hernandes domina, deu jogo na meia direita para Malo. Malo, seu companheiro de zaga, desce e cruza a fronteira, pressionado pela marcação de Caleri. 3 dedos da bola, voltou para Bustos. Bustos recua. Ainda mais atrás, sai jogando de primeira para Hernandes. Hernandes encosta pertinho dele para tentar uma jogada Rômulo. Rômulo no círculo central do gramado. Chapa a bola na meia esquerda. Enê por dentro, de primeira para Gabriel, não, para Bruno Henrique. Bruno Henrique no círculo central. Volta o jogo mais uma vez. Sai jogando Rômulo. Rômulo na ponta direita. Entrega para Malo. Malo no campo de ataque. Para Bustos. Bustos erga a cabeça. Recua. Enquanto o São Paulo está inteiro fechado no campo de defesa. O Internacional troca passes. Vem mais uma vez pela meia direita. Bustos dominou. Recebeu o passe de Bruno Henrique. Para cima da marcação. Devolveu para Bruno Henrique por dentro. Armou para bater no gol. Bruno. Passe errado. Pablo Maia por baixo. Tira completa. Lucas Moura na meia esquerda. Toca de cabeça. Cai no chão. Pede a falta. A arbitragem manda seguir contra golpe armado. O Inter desce na meia esquerda. Pode ser o gol. Wanderson na grande área, bateu travado pela marcação, voltou o cruzamento, vai pitar o gol, desvia a marcação, tem volta agora! Gol do Internacional! Para empatar o jogo de tanto pressionar! Para empatar o jogo, Bustos! O Internacional desceu pela meia esquerda. Wanderson dentro da grande área. Bate em cima da marcação. Cruzamento do René na pequena área. Corta a zaga do São Paulo. Se oferece para Bustos. O lateral direito na grande área. Na pressão. Na pequena área. Enche o pé. Pega embaixo da bola. Ela morre no canto superior esquerdo do Rafael. Empata o jogo Internacional. Sem chances para o São Paulo. Na marca dos 13 minutos jogados deste segundo tempo. Para esse Colorado pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Rafael, aquele abraço, tá no gol. Bustos empata o jogo. Agora no Beira-Rio. Internacional 1. São Paulo também 1, Oliveira. Parecia tão difícil para o Inter balançar as redes do São Paulo. No primeiro tempo, o gol não saiu, mas agora sai na segunda etapa, nos pés de Fabrício Bustos. O Inter martelou e conseguiu. No lado esquerdo, o Alan Patrick chutou e a bola desviou no sistema defensivo e voltou para o René. O René cruzou e o Maurício desviou. A bola sobrou livre para o Fabrício Bustos. Como um ponteiro pelo lado direito. Ele ainda teve tempo de dominar a bola, ajeitar o corpo. Conseguiu chutar um chute forte no lado esquerdo de Rafael. É assim que o Inter empata aos 15 minutos do segundo tempo. Inter 1, São Paulo também 1. Mauro Betting. Não foi igual ao primeiro tempo. Tentou, não fez o gol. Agora no segundo a bola entrou. Entrou e o Bustos aparecendo de novo. Quando apoia bem. Um chute indefensável para Rafael. Bem defensável, como estava livre o Bustos, aí fica a questão até física. O Lucas Moura é um senhor jogador, mas deixou o Bustos aparecer, a pressão colorada era muito forte, e enfim, o Internacional com menos de 15 do segundo tempo empata no Beira-Rio, resultado mais justo por aquilo que se vê, um segundo tempo melhor em Porto Alegre. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras em Trincheiros Fortaços, na hora de construir ou reformar. FAD CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Jogo parado, Internacional sai jogando, vira praticamente o clima do jogo. É totalmente a favor do Internacional, joga dentro de casa. Inter sai jogando, o relógio marca 16 minutos jogados deste segundo tempo. Na meia direita, domina mais uma vez, de primeira Hernandes. Hernandes tenta a triangulação, explode no calcanhar, na ponta esquerda, em cima do Patrick. Deu sorte o São Paulo retoma por dentro, passe errado. Para ninguém, dentro da grande área, vai ser jogando Kehler.
Kehler quebra para o campo de ataque. Ergue a bola na meia esquerda. Domina. Maurício bota na grama. É para René. René na meia esquerda. Abandona a ponta. Vem por dentro. Prefere recuar na canhota mais uma vez. René trabalha a bola de primeira. É para Rômulo. Rômulo para René. René na meia esquerda soltou. É para Wanderson. Wanderson cruzou. Vai virar o jogo. Sobe para cortar a zaga. Tira Patrick. Mas tem volta. Wanderson insistiu. Cruzou na primeira trave. Subiu para tocar de cabeça de novo. O Beraldo tira mais uma. Pressão do Internacional. 2 bolas para o meio da grande área, hein, Pedro? 2 bolas no meio da área, em que o São Paulo consegue tirar, mas por pouco o Inter não vira o placar. O Colorado ataca bastante, ataca todas pelo lado esquerdo. O Luca não conseguiu na primeira, o Maurício não conseguiu na segunda, mas é pelo lado esquerdo, nos pés de Alan Patrick e Wanderson, que o Inter tenta virar o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Internacional desce na grande área, girou, tentou bater pro gol, Luca travado, vai ter volta, vai virar o jogo. Inter na pequena área, afetou, Wanderson caiu. Perde a chance agora. Perde a chance o Internacional. O Rafael defendeu a primeira na volta, corta a marcação do São Paulo. Insiste o Luciano. Luciano pelo círculo central do gramado, volta a jogada para Alisson. Alisson cruza a fronteira na meia direita, deu jogo para Wellington Rato. É do jeito que ele gosta, hein? Na quina da grande área. Rato cortou para meia. Não dá para deixar para bater, que é difícil. Wellington Rato volta a jogada na ponta direita para Rafinha. Rafinha recomeça. Vem São Paulo tentando marcar o segundo gol. Cruzamento do Rafinha na segunda trave. O toque para o meio da grande área do Calender. Era para o Lucas, por baixo tira. De qualquer jeito, Hernandes tirou no bate-bate. A bola está nas mãos do Kehler. Pedro. E o público agora no estádio Beira-Rio. 20 mil torcedores e 20 mil guerreiros que estiveram no Beira-Rio nessa noite de chuva. 20.763, renda de R$ 318.063 reais. Placar de 1-1, segundo tempo, 18h30 jogados, desce o São Paulo. São Paulo domina a bola no círculo central do gramado, inversão do Alisson na meia direita. Vem-se embora para o campo de ataque. Rafinha. Rafinha mete a bola para Wellington Rato. Rato na ponta direita, abandona a ponta, vem por dentro, rolou para Alisson. Alisson na entrada da grande área, cruzou com desvio, a bola vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o São Paulo cobrar na meia direita. E sente o Bruno Henrique, tomou uma pancada ali no chute do Alisson, é isso? Isso, o René lateral esquerdo do Inter. O Alisson tentou cruzar, a bola bateu lá nos Países Baixos do René, lá naquela região perigosa. E aí ele ficou caído no chão, ficou se contorcendo. Mas é escanteio para o São Paulo cobrar, Luciano na bola. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Escanteio para o São Paulo. Luciano levantou na segunda trave, cortou a marcação, tirou, voltou para Patrick. Patrick devolveu na segunda trave, passa por todo mundo, linha de fundo. É só tiro de meta pro Internacional cobrar. Descia o São Paulo, Pedro. Isso, e por meio do contra-ataque achou o cruzamento, achou o escanteio. E no escanteio foi para o segundo poste. A defesa do Inter tirou. Sobrou para o Patrick no lado esquerdo do campo de ataque. Ele tentou meio que cruzar, meio que chutar. No fim não deu em nada. É tiro de meta para o Inter cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. No Beira-Rio, Brasileirão, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Internacional 1, São Paulo também 1. Plantão esportivo, fala Ortega. O Atlético Paranaense segue vencendo o Flamengo por 1-0, viu, Martelli? E o Gabigol acabou de ser expulso direto após uma cotovelada em cima do Coelho. Ele recebeu o cartão amarelo e o VAR chamou o árbitro e aumentou o cartão vermelho direto, chegando aos 20 minutos do segundo tempo, viu, Martelli? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Jogo parado, a bola fora de campo. Tiro de meta e é para o São Paulo na disputa na meia direita, é isso? Isso, o Bustos acabou tocando com o pé na bola, enquanto o Alisson na malandragem cavou o tiro de meta. E tá bom o empate para o São Paulo, viu? Porque tá bem tranquilo com esse resultado. Rafael Faceira, os zagueiros também. É tiro de meta para o São Paulo cobrar.
O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. São Paulo desce pro campo de ataque, Lucas Moura escapou do primeiro, do segundo, abandona a ponta, vem por dentro, rolou para Luciano, para Calene para Luciano na entrada da grande área, passe errado. Passe errado e que jogada do Lucas Moura. Rápido, liso que só, hein, Pedro? E o Lucas Moura sopra no futebol brasileiro. O Bustos segurou a camisa dele, tentou cometer a falta. O Lucas Moura não se entregou. Ele achou o Calheri tocou para o Luciano. E o Luciano tentou devolver para o Calheri. Só que no atalho, o Hugo Malho conseguiu tirar. E o Inter recupera a bola 1-1 no Beira-Rio. Relógio vai marcar 22 deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque. O Internacional lançado na meia esquerda. Dominou, escapou da marcação. Wanderson rolou na entrada da área para René. René armou, bateu cruzado, travado pela marcação. O Inter chega dentro da grande área. O jogo lá em cá. Ganha de novo. Wanderson na quina da grande área. Na meia esquerda. Deu jogo para René. René para Maurício na grande área. Vai fazer cair. Desarmado na bola, bate que bate, bola nas mãos, Rafael, que jogo, hein, que jogo, nada, hein, Pedro Oliveira? Nada, simulou o Maurício que tinha a bola na marca da Cal, ele tinha a possibilidade de chutar, tinha ao seu lado o Luca, não conseguiu, foi desarmado e o Inter no ataque. Mauro Betting. Vem Internacional de novo, na ponta direita, o cruzamento do Marício, por baixo a marcação tirou, a marcação bota em linha de fundo, mais um escanteio para o Internacional, Pedro. Um escanteio porque o Inter tinha a bola pelo lado direito, e aí chutou, a bola desviou no sistema defensivo do São Paulo, é escanteio para o Inter cobrar. No momento em que o São Paulo faz duas trocas, sai o camisa 10, Luciano, para a entrada do camisa 11, Rodrigo Nestor, troca de meia por meia. Também outra troca, sai o camisa 7, que é o Lucas Moura, para a entrada do 15, Michel Araújo. Mauro Betti. Para poupar mesmo, a gente comentava aqui fora do ar, você comentava Martelli, tá certo. Que partidaça que faz no segundo tempo o Lucas Moura, não São Paulo. Fez uma jogada sensacional, não rolou. O Inter já chegou mais duas vezes com perigo, tá bem melhor no segundo tempo. E é fundamental que o Dorival mexa o São Paulo, não só pensando no domingo, mas pensando nesse jogo. O momento é totalmente favorável ao Colorado. Jogo parado, 1-1, parado o jogo, 23 minutos jogados deste segundo tempo. Internacional buscando o segundo gol, escanteio na direita. Alan Patrick, levantamento fechado na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, corta a zaga do São Paulo. Tem volta, a volta é do Internacional, domina pelo círculo central do gramado René, tenta botar pressão Colorado, 24 jogados do segundo tempo, 1-1, tudo igual. Gol de Calheri, empatou o jogo Fabian Bustos, Bustos marcou 1-1, tudo igual. Internacional desce na meia direita, Fabian Bustos, Bustos lançou na ponta. O bolão dentro da grande área, invadiu, Maurício soltou na entrada por baixo, corta Diego Costa, volta para fora. Na entrada da grande área, chegava para fazer o gol, era o gol da virada do Inter, Pedro. E o Diego Costa, se não tira essa bola, ela vai morrer lá no fundo do gol. Um toque perfeito do Alan Patrick para o Bustos, que depois achou o Maurício no lado direito. Tentou cruzar rasteiro na entrada da área, achando o Bruno Henrique, não conseguiu, mas é o Inter quem ataca. Tenta descer mais uma vez o Colorado, aperta o passo. Vem René da entrada da grande área, bateu golaço! Golaço! René pro Internacional! Tava prontinho para virar o jogo, virou, René domina pela meia esquerda, recebe o passe açucarado, o bolão do Malo, na entrada da grande área, só que nem tanto, da meia esquerda, armou a canhota, bateu cruzado, saiu do chão de tanta força, cruzado, uma pancada no canto superior esquerdo da meta do Rafael, ela entrou rente à trave, uma pancada, um petardo de René, vira o jogo Internacional, o Beira-Rio explode, na marca dos 25 minutos jogados deste segundo tempo, para esse Colorado pulsar, estremecer e vibrar, alô Rafael, aquele abraço, tá no gol, golaço de René, Inter passa à frente, Internacional 2, São Paulo 1, Pedro Oliveira. E um gol para fazer o Beira-Rio ir à loucura. René, de perna esquerda, soltou um canhotaço no gol de Rafael, que só foi buscar a bola
no fundo das redes. René nunca havia marcado um gol pelo Internacional. E nada melhor do que virar o placar no Beira-Rio. O Colorado foi para o intervalo perdendo, mas agora vira. Com 26 minutos do segundo tempo, o Inter vira e consegue, até o momento, a primeira vitória de Eduardo Cudê no comando técnico do Colorado no Campeonato Brasileiro. Inter 2, São Paulo 1. Mauro Betting. 2-1 num golaço de René, hein, Mauro? E do René, que como todo Inter vinha jogando muito bem na segunda etapa, amassando o São Paulo, quase que fazendo um plano inclinado, aquilo que se viu por quase 25 minutos acabou acontecendo no gol também indefensável para o Rafael. Agora resta saber qual a resposta do São Paulo e não tem como para Dorival, mas sobretudo para quem está em campo, não pensar na grande final do domingo, o que pode inibir uma eventual reação do São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio ou do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 27 jogados, 2-1, Internacional virou. O Internacional vira o jogo parado, falta marcada. Reclamações em campo, hein, Pedro? Na verdade é cera, 2 jogadores do Inter caídos no sistema defensivo. De um lado o Gumalho, do outro o Bruno Henrique, não, o Rômulo, mas agora levantam com muita tranquilidade. O Inter virou e por isso faz bastante cera no Beira-Rio. O René marcou seu primeiro gol desde 2021, quando fez um gol do Flamengo na derrota por 3-1 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, dia 23 de outubro de 2021, seu primeiro gol com a camisa colorada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque, o Internacional insiste, quer o terceiro gol na meia direita, que volume de jogo, desceu o Hernandes, soltou Alan Patrick de 3 dedos para fora, pela linha de fundo. Aí eu vi o talento, hein, Alan Patrick, capitão, desce faixa, recebeu a bola na entrada da grande área, na meia direita, 3 dedos da bola, girou o tronco, buscava o ângulo direito, passa perto, era mais um golaço, numa noite que, por enquanto, mostra a vontade do Internacional, hein, Pedro? E noite de chuva, mas uma noite de show no Beira-Rio. O Alan Patrick tentou chutar de 3 dedos, ele quase achou o canto esquerdo do Rafael. O Rafael estava vendido no lance, estava só olhando. Para a sorte dele, foi para fora, quase o terceiro do Inter. Ô Mauro Betting, eu acho que o segundo tempo é uma... Ih, peraí que o São Paulo está jogando errado de novo. Vem-se embora Maurício, da entrada da área, bateu, Rafael pegou! Com a ponta da luva esquerda ele vai na bola. A arbitragem diz que não tocou nele. Passa em esquerda em linha de fundo. O Mauro Betting, é uma aula de vontade do Internacional no segundo tempo ganhar o jogo, hein? Não tenha dúvida, é o Inter que se espera na Libertadores, mas sobretudo no Campeonato Brasileiro. Vem-se embora para o campo de ataque o São Paulo, lançamento pela meia direita para Wellington Rato. Rato soltou na linha de fundo, a bola chegou, tentou escapar, Nestor fintou, bateu travado. E começa o Inter pelo campo de defesa. A pergunta que o torcedor do São Paulo acho que deve se fazer em casa, Mauro Betting, é a seguinte: uma derrota antes de uma final de Copa do Brasil, enquanto o Rafinha está tomando cartão por reclamação, quanto que incomoda, hein, Mauro? Acho que nada, mas é um achismo, né? E cada um sente a derrota, não só comissão técnica, diretoria, atleta que está em campo, que está fora de campo, torcedor, cada um, de cada time, de cada momento. Não pode afetar, no caso, os 2 grandes finalistas estão perdendo. É o Flamengo perdendo em Cariacica para o Atlético Paranaense, o São Paulo perdendo, no caso, fora de casa para o Internacional. O Flamengo não está evidentemente em casa, jogando no Espírito Santo, mas é o que dá para fazer. Sente um pouquinho, mas não é tanto. E no caso, como os 2 estão perdendo, segue o jogo, tenta dar uma zerada, né, Martelo? E no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Internacional 2, virou Inter, São Paulo 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Enzo. Já encerrado o jogo de ida da final do Brasileirão Série D entre Ferroviária e Ferroviário. O jogo de volta será no sábado, dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde. Martelli. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila? Você vive apostando, Estrela Bet. Jogou, brilhou. Passamos agora de 31, vai ser jogando o São Paulo, campo de defesa, lateral marcado. Patrick vai repor a bola em campo, 2-1.
1-0 pro São Paulo. São Paulo toma empate. Tudo isso no segundo tempo. Toma virada. Agora tá perdendo o jogo. 2-1 Internacional vence. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Inter sai jogando. Tem a bola nos pés, na meia direita. Passe errado do Fábio Bustos. Pablo Maia tenta descer no contragolpe. Vai ganhar o lateral. Lateral pela meia esquerda já cobrado. São Paulo tem pressa, perde o jogo por 2-1. Lançamento, Patrick para o campo de ataque. Explode na marcação. Mais um lateral. Novo lateral para o São Paulo no campo de defesa na meia esquerda. 2-1. Inter vence o jogo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é claro. E é tudo azul. Lateral para o São Paulo. No campo de defesa, na meia esquerda tem pressa para repor a bola em campo. O Patrick, o juiz manda ele voltar um pouco. Fazer a cobrança mais atrás. Lateral já cobrado por dentro no círculo central. Pablo Maia abre a jogada na meia direita para Rafinha. Rafinha, o cartão desceu, cruzou a fronteira. Aberto pela ponta. Prefere rolar na intermediária. Bola para o Alisson. Alisson está pressionado. Volta no círculo central. Entrega para Pablo Maia. Pablo Maia na meia esquerda pela quarta zaga para Beraldo. Beraldo cruza a fronteira. Acelerou na canhota para Patrick. Patrick fez a finta, abandona a ponta, vem por dentro. Cruzamento na segunda trave. Tá na área. Rafinha pegou de primeira em seu pé, deixou, bateu pro gol. Kehler pegou. Em 2 tempos agora era o Michel Araújo. Dentro da grande área, na direita, pegou o voleio, no canto, firme, Kehler para ficar com ela, Pedro. E agora conseguiu se redimir o Kehler, porque foi ele quem quem cometeu o pênalti no primeiro tempo. E agora o Michel Araújo conseguiu aproveitar a atabalhoada que fez o René no sistema defensivo. Chutou forte, de perna esquerda o Michel Araújo. O Kehler pegou e vai trocar o São Paulo. Pato vai entrar em seguida, junto com o Pedro Vilhenha. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E o São Paulo chegou, ganhou escanteio. Na meia direita, o lançamento foi para o René. René botou pela linha de fundo. Tá marcado escanteio para o São Paulo na ponta direita, hein, Pedro? Isso, escanteio para o São Paulo na ponta direita. O René foi quem tirou a bola. Na verdade é o Natan e Pato. São os dois que vão entrar no São Paulo, que pediu para esperar o escanteio. Escanteio marcado para o São Paulo. Wellington Rato partiu para a bola, levantou na segunda trave. O toque de cabeça para fora, pela linha de fundo. Não acredita o Diego Costa, começar, a bola não entrou. Ele fez tudo que o Manuel mandou. Lançado na segunda trave, sobe nas costas da zaga. Parou no ar, testou pro chão. Passa a direita da meta do Kehler, linha de fundo. Tiro de meta pro Internacional e o São Paulo mexe. Tiro de metas porque o Diego Costa conseguiu perder a chance que teve. Inclusive, o Kehler estava vendido na bola. O Kehler não chegaria, ele só olhou. Mas teve sorte da bola ir para fora. É tiro de meta para o Inter cobrar e duas trocas na equipe do São Paulo. Sai 13, Patrick. Sai 13, Rafinha. Para a entrada do 12, Alexandre Pato. Pato que venceu o Mundial de 2006 com o Internacional. Sai também o Cagliari, camisa 9. Para a entrada do 45, Natan. Mauro Betti. Em relação ao Rafinha e Natan, aquilo que você já falou, Martelo, a gente sabe, já pensando também domingo, né? Perde um pouco de qualidade e experiência. E o Cagliari é a mesma coisa. E entrou o Alexandre Pato, como foi destacado pelo Pedro. Você tem tudo agora para ter também um jogador que tem uma história muito bacana, né, cara? Uma história brilhante, né? E que pode mudar um pouco o ataque do São Paulo, que consegue chegar. Relógio marca 35 minutos jogados deste segundo tempo. Placar de 2-1. Internacional está vencendo o jogo. 2-1 ganhando de virada. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas e internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 2-1, 35 jogados. Internacional está vencendo o jogo. Dorival nervoso à beira do campo. Nervoso o técnico do São Paulo. Tá perdendo o jogo domingo. Domingo tem final, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Sabe aonde, né? Maracanã. Jogo de volta no Morumbi. Pato tá em campo. Tá em campo também Natan. 35, quase 36 jogados. Vai ser jogando Internacional, sem pressa.
repõe a bola em campo, Kehler. Despacha para o campo de ataque, toca de cabeça, corta a marcação, Beraldo. Volta na meia direita para Bruno Henrique. Bruno Henrique tenta a ligação direta pela meia esquerda, próxima linha de fundo. Chega na marcação, Patrick. Patrick tenta escorar frente à marcação, só que ele manda para fora. Lateral está marcado. Posse de bola para o Internacional, que vai fazer mais uma alteração. Tá indo embora, Maurício. Isso, Maurício com a camisa 27 sai para a entrada do Igor Gomes com a 21. Sai um meia para a entrada de um zagueiro. Então o Inter vai reforçar o sistema defensivo. Imagino que agora com 3 zagueiros, com Hugo Malho, Nico Hernandes e Igor Gomes. Sai Maurício 27 para a entrada do Igor Gomes 21. A terceira troca no Inter. Mauro Betting, bom jogo do Maurício, hein? Muito bom jogador, não por acaso chamado Seleção Olímpica Brasileira. É muito bom jogador, já de há muito tempo, daqueles caras que dificilmente jogam mal, normalmente entregam bastante. O Inter dá uma mexida, como já explicou o Pedro, e fica um time, digamos, mais reativo. Não precisa ser aquela avalanche que foi quase todo o segundo tempo colorado até agora na justa vitória. Um jogo bem melhor na segunda etapa. Tem gol. Aos 40 minutos do segundo tempo, Alex Santana amplia para o Atlético Paranaense 2-0 contra o Flamengo, lá em Cariacica, viu, Martelli? Placar de 2-1 no Beira-Rio, 2-1, Internacional está vencendo o jogo, é aquilo. Perde aqui o São Paulo, perde lá o Flamengo, perde por 2-0 agora. Elas por elas, eles por eles, como queiram, e fica de novo zerado. Troca-se o chip, troca a imagem que você quiser usar e teremos uma final sensacional domingo e no jogo de volta no outro domingo também, aqui do ladinho no Morumbi. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, cartão de débito. Vale alimentação com cartão Tenda. 37, o tempo vai passando, tá perdendo o jogo. São Paulo 2-1 pro Internacional. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. Quase 38, São Paulo troca passes no campo de defesa. Sai jogando Beraldo. Beraldo abre a jogada pela meia direita, de primeira para Natan. Natan finta a marcação, quem começa pela quarta zaga. Volta o jogo para Beraldo. Beraldo no círculo central do gramado. Tem tempo, São Paulo. Vambora. Torcedor do Tricolor. Tá poçando ainda no empate. 2-1, perde o jogo. Lançado na meia esquerda, tenta partir para cima da marcação. Desce Pato. Volta a jogada para Patrick. Patrick na meia esquerda para Nestor. Nestor finta a marcação. Solta na entrada da grande área. Aí volta lá atrás, recomeça no círculo central. São Paulo está inteiro no campo de ataque. A dupla de zaga no círculo central. Diego Costa na direita, Beraldo na esquerda. É o Beraldo que vai embora. Soltou na entrada da área. Pato tenta o passe de primeira, erra. Corta a marcação do Inter. Recomeça o São Paulo no campo de defesa. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras entre Ensenos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Torcedor do Inter faz barulho, hein? Canta forte o torcedor do Colorado, tá feliz, tá contente, vence por 2-1, vence de virada. São Paulo ainda tenta o empate no círculo central do gramado, caiu, pede a falta. Caiu Igor Gomes, na disputa cai também o Natan e a falta tá marcada, hein, Pedro? Isso, falta no Natan, lateral direito do São Paulo, cobra rápido, o São Paulo tenta o empate. Em São Paulo para o campo de ataque na meia esquerda, domina Patrick. Recua pela quarta zaga, entrega para Beraldo. Beraldo acelerou na meia esquerda, agora sim, deu certo, hein? Vai-se embora Natan, soltou na canhota. A bola chega até o Nestor. Nestor fintou a marcação, enxergou por dentro, passando Pablo Maia. Pablo Maia soltou a jogada na canhota para Patrick. Patrick recua para Beraldo. Beraldo no campo de ataque, vai curtindo uma de meia. Inverte o lado do campo, chama pela ponta. Armou para bater o gol. Alisson tentou cruzar, travado pela marcação na entrada da grande área. Corta. Tira a zaga do Inter. René disputa pela bola na meia esquerda, insiste o São Paulo, ganhou, ganha pela meia direita, vai de novo com o Natan, Natan por dentro, escapou, abandona a ponta, vem por dentro o Alisson, rolou de primeira para Nestor, Nestor voltou para Pablo Maia na meia esquerda, na intermediária ofensiva, Beraldo dominou, soltou para Alisson, Alisson tá para Wellington Rato, Wellington Rato fatiou para ninguém. Na meia direita no campo de defesa, toca de cabeça, tranquilo, tira a marcação, tira Bustos. No toque da Bandeirantes você confere, o Ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. No Beira-Rio, Brasileirão, 23ª rodada, 40 jogadas do segundo tempo. Virou, Internacional 2, São Paulo 1, plantão esportivo da Bandeirantes, alô Enzo Ortega. Amanhã também pela 23ª rodada do Brasileirão, teremos o Fortaleza e Corinthians lá na Arena Castelão às 7 horas da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Jogo parado, bola nas mãos do goleiro. Kehler tranquilo no centro do gol para fazer a defesa. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Finzinho de jogo. Tô contando aqui ainda algo que eu sei fazer mais ou menos.
5 alterações do São Paulo, tem o que tem em campo. O Internacional ainda pode gastar o tempo. Estamos nos encaminhando para um 2-1, Mauro Betti, ou o São Paulo ainda respira? Você acha que eu vou falar? Parecia que... Olha lá. O Internacional descendo. Saída errada do São Paulo. Ganha Bustos na meia direita, na quina da grande área. Recomeça mais atrás, volta o jogo para Bruno Henrique. Bruno Henrique no círculo central, soltou de primeira para Hernandes. Hernandes recua lá atrás, agora com um pouco mais de calma. Vamos mudar a pergunta. Mauro Betti, a vitória do Internacional terminando assim é justa ou o empate ficaria melhor? Melhor o Inter, né? Eu uso um critério assim que é chance de gol, que é discutível, até porque é subjetiva, a chance de gol pode ser para mim, pode ser para você, não. Acho que o Inter criou mais, para mim foram 6-3, então por isso é justo até agora o placar. Mas como aconteceu ontem em Lima, e hoje mesmo no primeiro tempo, que encaminhava-se para o 0-0 quando o São Paulo fez 1-0 de pênalti com o Caleri, ainda deu um joguinho aí pela frente, mas o São Paulo não tá legal não. Grupo Souza, Anima Eficiência, Segurança e Serviços é no Grupo Souza, Anima. Tá chegando daqui a pouco o apito final na Bandeirantes, vem Ricardo Capriotti. Quase 42 minutos jogados deste segundo tempo. Saiu mal agora o Internacional. Pode empatar o jogo, São Paulo na grande área, travado. Michel Araújo perdeu. O Inter saiu jogando mal, saiu praticamente errado. O Michel Araújo fintou, limpou, entrou na grande área, bateu travado. Lateral tá marcado para o São Paulo na meia esquerda. Atenção, torcedor tricolor. Muda a cara do jogo. Quem sabe para tentar um empate. Desce na meia direita, Natan entrega para Wellington Rato. Rato na quina da grande área. Ergueu a cabeça, levantou na segunda trave nas mãos do goleiro. Falhou. O Keller soltou a bola. Por baixo, corta Hernandes. Vou te falar uma coisa, hein? Eu vou te falar uma coisa, hein, Keller? Soltou uma bola que estava entregue. Estava dentro da área. Que isso, hein, Pedro? E o Keller fez algo parecido com o que o Rogério Ceni fez aqui no estádio Beira-Rio na disputa da Libertadores da América, onde o Inter venceu. Só que o Keller não tem o mesmo tamanho que o Ceni. Inclusive o Keller, ele é muito vaiado no Beira-Rio. Ele fez o pênalti no primeiro tempo, agora ele quase entregou um gol para o São Paulo. Vive uma fase péssima o goleiro do Inter. Placar de 2-1, Internacional tá vencendo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 43, tem jogo pela frente. O São Paulo buscando empatar. Wellington Rato na entrada da grande área, armou pro gol, bateu travado, toque de cabeça, vai ser agora. Pato disputou na linha de fundo, adiantou demais. Tiro de meta para o Internacional, sofre o Inter, hein, Pedro? E agora é a vez do São Paulo, aos 43 minutos do segundo tempo, o São Paulo chega, e dessa vez foi por baixo, só que não conseguiu chutar o Alisson, melhor para a defesa do Inter, a bola foi muito adiantada, agora o Keller tem calma, não tem pressa para cobrar o tiro de meta, enquanto o Inter faz uma troca, a sua terceira troca na partida. Entra o Matheus Dias com a 41, sai o Bruno Henrique com a 8, sai um meia para a entrada de um meia. Mauro Betti, e a partida de Bruno Henrique? É discreta, é muito mais jogador que isso, como podem muito mais jogadores colorados e tricolores. Nota 6. Me diz aí no clássico da semana quem é que leva, o time da casa ou o time visitante? Você vive apostando, Estrela Bet, jogou, brilhou. 44 minutos jogados, vai terminar o jogo. O São Paulo perde de 2-1, perde de virada do Internacional. Tá chegando o apito final na Rádio Bandeirantes com Ricardo Capriotti. São Paulo domina no campo de defesa no círculo central. Beraldo abre a jogada pela meia direita, entrega para Wellington Rato. Tem tempo, torcedor tricolor. Rato para Natan na linha de fundo, Pato. Escorregou Michel Araújo, escorregou geral. Bola saiu pela linha de fundo, só tiro de meta, hein, Pedro? Isso, só tiro de meta para o Keller cobrar. Perdeu o tempo da bola, Michel Araújo. Estava também por ali o lateral direito da equipe do São Paulo, o Natan. Tem 21 anos. E agora o Cudê vai encher seu time de volantes. Enquanto sobe a placa, 7 minutos de acréscimo. Vamos até os 52. Em seguida vai entrar o Campanharo, o volante. Mais um volante no time do Inter. 7 minutos, vamos até 52. O São Paulo tem tempo para empatar o jogo. O Internacional querendo segurar o resultado. Vamos até 52. Lateral tá marcado, lateral para a equipe do Internacional no campo de defesa. Tem que acreditar, pode sim empatar o jogo. São Paulo, lateral marcado para o Colorado na meia esquerda, sem pressa. Sem pressa, lateral já cobrado, sai para o jogo, mas perde a bola. Mal cobrada a reposição.
Mal cobrada a reposição. Ganhou lateral, São Paulo no campo de defesa. Lateral vem para fazer a cobrança, Natan. Arremessa a bola pela quarta zaga, recomeça. Sai para o jogo mais uma vez, Diego Costa. Diego Costa fintou a marcação, devolveu para Natan. O árbitro pediu para repetir. Vai repetir a cobrança agora, Natan na meia direita. Jogo parado, lateral para o São Paulo. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance. Expertise, a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. Semicapital.com.br/Bandeirantes. O 10 e faixa foi embora. Isso, Alan Patrick, camisa 10, deu a faixa para o René, lateral esquerdo que fez o segundo gol do Inter. Sai Alan Patrick com a 10, entra Campanharo com a 17. E a partida de Alan Patrick? Sempre muito boa, muito eficiente. Talvez seja dos jogadores menos reconhecidos entre os bons nomes do futebol brasileiro há muito tempo. São Paulo tenta descer para o campo de ataque, domina pela meia esquerda, sai para o jogo mais uma vez, Patrick recua no seu concentrado, gramado, entrega a jogada, mais uma vez para Beraldo. Beraldo na canhota, dominou, escapou da marcação, voltou pelo seu concentrado, gramado de primeira para Diego Costa. Diego Costa para a jogada pela ponta direita para Natan. Natan fintou a marcação, recolheu para Pablo Maia. Pablo Maia no seu concentrado, gramado, chama para o jogo na meia esquerda, Patrick por dentro para Beraldo. Beraldo soltou lateralmente, a bola é boa para Patrick armou, levantou dentro da grande área para Pato, subiu, cortou a marcação, voltou na linha lateral, chega por baixo. Vem Fabian Bustos, tira, ganha lateral. Lateral tá marcado, é pro Internacional no campo de defesa na meia direita. 47 minutos jogados. Só mais 5 de jogo. Vamos até 52. Tá chegando aí na Bandeirantes, apito final. Já vem Ricardo Capriotti. Já tem Ricardo Capriotti na Bandeirantes. Lateral cobrado, lateral marcado pro Inter. Vai cobrar de novo. Agora sim, vai pra cobrança. Fabian Bustos arremessa a jogada. Repõe o Internacional. Saiu jogando mal, Fabian Bustos. Um chutão pra cima na quina da grande área na meia esquerda. Briga pela bola, Nestor. No bate-bate. Jogo parado. Falta marcada. É pro Inter. Campo de defesa, Pedro. Falta marcada. Jogo parado. Dorival Júnior tá revoltado à beira do gramado. Ele quer tempo. Relógio vai marcar 48. Vamos a 52. Tá revoltadíssimo o Dorival Júnior. 7 minutos não tá de bom tamanho, Mauro Betti? Difícil, né? Cada árbitro tem um critério. E aí tem o problema na arbitragem, em qualquer lugar, em qualquer época, é se o árbitro tem vários critérios, né? Se, por exemplo, eu penso uma coisa, você, Martelli, pensa outra, é normal. A própria regra do jogo é facultativa e subjetiva, faz parte. Pra quem foi o cartão, hein, Pedro? Pro Cagliari, no banco de reservas do São Paulo. Ele ficou na bronca com o último lance agora, que foi falta pro Inter no sistema defensivo. Ficou muito na bronca o Cagliari, levou o cartão amarelo. Tem informação, tem gol na rodada, gol de quem? Fala, Enzo. Pra fechar o caixão, viu, Martelli? 3-0, Vitor Bueno de pênalti, o camisa 8, marca para o Atlético Paranaense em cima do Flamengo. Ei, Mauro Betti, olha lá o Flamengo tomando 3, São Paulo tá perdendo por 2-1, mas tem tempo aqui pelo menos para empatar. Lá, já era. Hein? Já era, e aquela coisa do Flamengo e do Sampaoli, né? Quando perde, se perde completamente, pressão muito grande, algumas invenções que não deram certo de novo do São Paulo, enfim, muita pressão. E para a grande final, primeira da final do Maracanã, aquele que a gente tem falado, evidentemente vai muito mais pressionado, ou chega mais pressionado o Flamengo do que o São Paulo, porque perdeu, eu falei, zerado, se troca o chip, mas uma derrota como essa, e pelo já vinha um clima em cima da própria torcida rubro-negra em relação ao São Paulo, ele é os de sempre, Braz, Landim, é claro que não vai ser fácil, e sobra também para o elenco rubro-negro. 49,5, vai terminar o jogo no estádio do Beira-Rio, o relógio marca 49,5, só mais 2,5, vem para o campo de ataque, o São Paulo insiste, acredita, torcedor do São Paulo, acredita o tricolor, lançamento dentro da grande área, o Wellington Rato vai fazer, dominou mal, o Rato dominou mal, era a chance, ele ganha escanteio na sequência. Uma bola enfiada nas costas da zaga, ele bateu travado, mas ganha um escanteio, Pedro. Ele ficou sem ângulo para chutar, um bom lançamento para o Wellington Rato no meio da defesa do Inter, ele não conseguiu virar o corpo para chutar. Quando chutou, bateu no sistema defensivo do Inter, o próprio Wellington Rato que cobra o escanteio no lado esquerdo. Escanteio marcado para o São Paulo, passamos de 50. Wellington Rato partiu, levantou na primeira trave, sobe, Igor Gomes bota em escanteio, mais um para o São Paulo na esquerda de novo, Pedro. E foi no primeiro poste que o Igor Gomes tirou, subiu mais do que todo mundo, um escanteio curto e o próprio Wellington Rato que cobra de novo.
Escanteio para o São Paulo, o torcedor tricolor acredita, quem sabe, para empatar o jogo. Wellington Rato partiu, levantou na segunda trave, o toque de cabeça travado pela marcação. Vai ter volta, insiste na meia direita. Nestor de primeira, chamou o levantamento, é na segunda trave, passou por todo mundo. Passa pelo Michel Araújo, linha de fundo, sai à direita do gol, tiro de meta para o Colorado. E agora a cera, né? A cera do time do Inter. O Rômulo tirou no último lance de cabeça, ficou sentindo o coco, camisa 40 do Inter. Outro jogador também caiu por ali. Inter faz a cera nos acréscimos, Colorado quer segurar a vitória. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata. Tá chegando o apito final na Bandeirantes, você ligado em FM 90.9 no AM840, pelo aplicativo da Band, o Band Play. Ricardo Capriotti vai chegar com o apito final, em 30 segundos termina o jogo, 51,5, tiro de meta para Internacional. O Inter construiu uma vitória na base da vontade, na base da raça, no segundo tempo, virando o jogo. O São Paulo praticamente não veio para o segundo tempo, deu uma pressão agora no finzinho do jogo, mas parece que não é o suficiente. Vai ter um último lance, porque tem falta marcada no círculo central. E para cartão, para quem? Matheus Dias, volante que entrou no lugar do Alan Patrick, fez a falta para matar o lance e recebeu o cartão amarelo. Quem recebeu o amarelo também foi o Luca, por reclamação, então amarelado, tanto o Luca quanto o Matheus Dias. Mais um de acréscimo. Vamos até 53, teve muita cera, fez bem o árbitro. Vamos até 53, 52:10. O torcedor do São Paulo ganha o sucesso. Estava prontinho para ensaiar o discurso, mas aí o São Paulo saiu jogando mal lá pela meia direita. Lateral está marcado para o Internacional. Vai gastar o tempo o Inter. Vai terminar o jogo no Beira-Rio, sob chuva durante os 90 minutos. De virada. Lateral marcado para o Internacional, que vai somando pontos importantíssimos. Inclusive passa o São Paulo no Brasileiro. Lateral cobrado mal. Vai São Paulo para o campo de ataque. Quem sabe no último ataque. Quem sabe para tentar empatar. Só que tem que levantar lá para a área. A bola está na zaga com Beraldo. Beraldo abre a jogada pela meia direita. Entrega para Natan. Natan arma para lançar. Se não mandar essa bola lá para o meio da grande área, o juiz vai terminar o jogo. E ele faz isso. Ergue o braço, árbitro, aponta o centro de campo, termina o jogo. O Internacional vence o São Paulo de virada por 2-1 no Beira-Rio. Fim de papo em Porto Alegre. Na Bandeirantes está chegando o apito final. Comemora a torcida do Colorado. Vem Ricardo Capriotti, apito final na Bandeirantes. Ricardo Capriotti. Valeu, Martelli, Pedro Martelli, a vitória do Internacional sobre o São Paulo por 2-1. O Tricolor vai para a decisão da Copa do Brasil com essa derrota. E o Tricolor segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Ê, São Paulo, tudo bem, o que interessa é no domingo, mas ó, abriu o olho também aí no Brasileirão, né? Alô, Pedro Oliveira, me conta aí o que é que você tá vendo aí na saída do campo de jogo dos dois times, vai Pedro. Muita festa pelo lado do Inter. Os jogadores do São Paulo todos já saem de uma maneira muito rápida. Os atletas do São Paulo, o Cudê e o Dorival se cumprimentaram, mas muita festa pelo lado do Inter. E o jejum no São Paulo segue. São 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi no dia 19 de julho contra o Santos, em uma goleada. São Paulo segue sem vencer e o Internacional sobe na tabela. Vence pela primeira vez na era Eduardo Cudê no Campeonato Brasileiro. Encerra o jejum de 10 jogos sem vencer na competição e sobe. De 14º colocado, momentaneamente está na 10ª posição. Ultrapassa o São Paulo, mas agora espera por resultados de Corinthians, Cruzeiro e Cuiabá. O São Paulo, no momento, é o 12º colocado, podendo perder ainda mais posições na tabela. Valeu, Pedro. Você volta já no apito final. Vamos ouvir Dorival Júnior, o técnico do São Paulo. E no apito final a gente vai entender mais com o Mauro Betting como foi essa vitória do Inter, a derrota do Tricolor e todos os lances dessa quarta-feira de futebol no Brasil e no mundo. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saia daí não, porque estaremos também com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O apito final vem na sequência. Jornada Esportiva.
Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Internacional, agora falhou que ele perdeu, vai ser pênalti! Quando tudo parecia se encaminhar para um 0-0 no intervalo. Pênalti para o São Paulo cobrar. Placar de 0-0, 48, quase 49. Caleri na entrada da grande área. No centro do gol, Kehler. É o último lance do primeiro tempo. Partiu para a bola, Caleri bateu. Gol do São Paulo. Do primeiro tempo, ele foi na segurança, ele foi na tranquilidade, mas tomou um susto, bateu no centro do gol, pula para o canto direito o Kehler, a bola caprichosamente passa por baixo da perna do goleiro do Internacional, se choca contra o chão, mas entra no centro do gol, na marca dos 48 minutos jogados deste primeiro tempo, na última jogada da primeira etapa, Caleri, ele é frio, ele é tranquilo, ponta para dentro do gol, marca o 7º gol dele no São Paulo, no Brasileiro, para esse tricolor pulsar, estremecer e livrar. Alô, quem era aquele abraço, tá no gol. Aberto o placar no Beira-Rio, esse é o futebol. Uma bola, um pênalti. Caleri, bota o São Paulo à frente. Inter pede a falta na esquerda, toca de cabeça, cai no chão. Pede a falta, a arbitragem manda seguir contra golpe armado. O Inter desce na esquerda, pode ser o gol. Wanderson na grande área, bateu travado pela marcação, voltou o cruzamento, vai pitar o gol. Desvia a marcação, tem volta agora. Gol! Para empatar o jogo de tanto pressionar, para empatar o jogo, Bustos. O Internacional desceu pela meia esquerda, Wanderson dentro da grande área, bate em cima da marcação, cruzamento do René, na pequena área, corta a zaga do São Paulo, se oferece para Bustos, o lateral direito na grande área, na pressão, na pequena área, enche o pé, pega embaixo da bola, ela morre no canto superior esquerdo do Rafael, empata o jogo Internacional, sem chances para o São Paulo, na marca dos 13 minutos jogados deste segundo tempo, para esse Colorado pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Rafael, aquele abraço, tá no gol. Bustos empata o jogo. Tentou cruzar rasteiro na entrada da área, achando o Bruno Henrique. Não conseguiu, mas é o Inter quem ataca. Tenta descer mais uma vez o Colorado, aperta o passo. Vem René da entrada da grande área, bateu, golaço! Gol! Prontinho para virar o jogo, virou, René domina pela meia esquerda, recebe o passe açucarado, o bolão do Malo, na entrada da grande área, só que nem tanto, da meia esquerda, armou a canhota, bateu cruzado, saiu do chão de tanta força, cruzado, uma pancada no canto superior esquerdo da meta do Rafael, ela entrou rente à trave, uma pancada, um petardo de René, vira o jogo Internacional, o Beira-Rio explode, na marca dos 25 minutos jogados deste segundo tempo, para esse Colorado pulsar, estremecer e livrar. Alô, Rafael, aquele abraço, tá no gol. Tá aí o Pedro Martelli e os 3 gols que fizeram o placar do Beira-Rio nesta noite de quarta-feira. Internacional 2, São Paulo 1 de virada, hein? Vitória do Inter de virada no segundo tempo.
Colorado construiu essa vitória aí e agora nós vamos entender com o Mauro Betting como foi a vitória do Inter. Já já vem o Pedro Oliveira, lá dos vestiários, da área de entrevistas do Beira-Rio, a zona mista do estádio do Colorado. Vamos ouvir Dorival Júnior e quem mais for possível, né? Afinal de contas, São Paulo tem uma decisão no domingo contra o Flamengo, que também não foi bem, o Enzo Ortega já vai falar disso, e os dois times vão chegar pressionados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil nesse domingo no estádio do Maracanã. São 11h39 e agora é o seguinte, ó, nós vamos no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, com a sua participação, pode mandar mensagem pra gente aí, 999048756, pode falar se você gostou da camisa do Mauro Betting ou não, se você gostou do penteado dele ou não, se você gostou do desempenho do São Paulo ou não, se você gostou do Colorado. Pode ficar à vontade aí, manda sua mensagem, já já, alô torcedor, o Enzo Ortega vai separar as mensagens aqui no WhatsApp, o 999048756. Daqui a pouquinho também vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes, e tem o gabarito do jogo, as notas do Mauro Betting para essa vitória do Colorado. E antes de ouvir o Mauro Betting, quero o Enzo Ortega, com os jogos, os resultados desta quarta-feira e a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Enzo! Vamos lá, Capri. O jogo do Flamengo terminou 0-3 pro Atlético Paranaense lá em Cariacica e foi um jogo com muitos episódios e eu vou contar pra você, viu, Capri? Primeiro, o Davi Luiz foi vaiado no primeiro tempo, o zagueiro que estava sendo improvisado como volante. No intervalo, o time inteiro foi vaiado, a torcida carioca não gostou do desempenho rubro-negro e pra finalizar, no finzinho do jogo, teve gritos de olé, mas o detalhe, Capri, não foi grito de olé só da torcida do Furacão. A torcida do Flamengo também começou a gritar olé. Tratando dos gols, o Kaká abriu o placar 1-0 aos 26 do primeiro tempo e vieram os outros dois gols no final do segundo tempo. Alex Santana aos 38 do segundo tempo e Vitor Bueno de pênalti, 51 do segundo tempo. Falando do Brasileirão Série D, encerrado a final, o jogo de ida 0-0 e o jogo da volta vai ser no próximo sábado, na verdade, 16 de setembro, às 4 horas da tarde, viu, Capri? Falando de Copa do Brasil Sub-20, o Fluminense goleou o Corinthians por 4-0. Falando da tabela, Capri, os G4, Botafogo com 51 pontos, Palmeiras 41, Grêmio 39, Flamengo 39. O Atlético Paranaense fica em sexto lugar com 37 pontos. Falando da zona de rebaixamento, 21 pontos do Santos, 17 pontos Vasco da Gama, América Mineiro 16, Coritiba 14. O Inter subiu para a 10ª colocação com os 29 pontos e o São Paulo 12ª com 28 pontos, Capri. E a zona do rebaixamento, como é que tá? Santos com 21 pontos, Vasco da Gama 17, América Mineiro 16, Coritiba 14 pontos, Capri. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aí com o Enzo Ortega, que vai trazer mais detalhes, mais informações e vai receber a sua mensagem também no WhatsApp para participar conosco do Alô Torcedor dentro do apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Venha com a gente aí na nossa live do YouTube. Já estamos aí com a live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em áudio e vídeo, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E agora é hora do Mauro Betting, que vai explicar pra gente aqui como foi essa derrota do São Paulo. A vitória do Inter de virada 2-1. Conta pra gente aí, Maurão. Ô Capri, torcedor da Rádio Bandeirantes, sempre um privilégio estar com vocês. O primeiro tempo não foi um privilégio, foi um dever de ofício a gente acompanhar a primeira etapa de Inter 0, São Paulo 1. Teve 2 ou 3 chegadas do São Paulo, inclusive a última, na infelicidade do Keller, que fez uma má partida, o goleiro colorado, muito nervoso, o gramado também não ajudava e ele foi tentar sair jogando, não era o caso mesmo. Perdeu a bola, perdeu o equilíbrio, fez o pênalti no Alisson, bem convertido pelo Caleri. Não bateu assim tão bem como ele normalmente bate o atacante argentino. A bola passou entre as pernas do Keller, que também menos pode dizer que tinha falhado, né? Ainda quase defendeu, e o São Paulo fechou a primeira etapa, que não merece mais comentários, muito menos elogios, tanto para o Inter, que começou melhor a partida um pouquinho, quanto para o São Paulo, que foi se achando e achou o gol da vitória parcial. Veio a segunda etapa, as mexidas, eu até não mexeria no caso do São Paulo e do Inter, não foi lá um grande jogo, mas talvez não fosse o caso, podia esperar um pouquinho mais, mas eu de novo estava errado, a equipe do Cudê voltou melhor, São Paulo muito amuado, acanhado, o Inter fez faria 2, né? Um com Bustos, outro com o René, os dois laterais colorados, 2 belos gols, 2
pancadas indefensáveis pro Rafael, sobretudo a segunda da virada do lateral René, que já estava atacando quase como se fosse um ponta e não um bom, razoável, eficiente, regular lateral esquerdo que é. E o Inter, mesmo com os desfalques, mesmo longe de estar com a melhor equipe, diferentemente do São Paulo, do Dorival Júnior, que eu entendo correta a decisão do treinador tricolor para fazer o máximo da equipe voltar ao ritmo do jogo para a primeira grande final da Copa do Brasil no próximo domingo no Maracanã. Mas o fato é que se é o 2, poderia ter sido mais. Pelos meus critérios, o Internacional teve 6 oportunidades, o São Paulo teve todas as 3 dele no primeiro tempo e pelo soma daqui, tira dali, um bom resultado e merecido para a equipe do Inter, que enfim volta a vencer no Campeonato Brasileiro, fica numa posição menos complicada, como já destacou o nosso Enzo. Hoje o Inter é o 10º colocado com 29 vitórias, o São Paulo estaciona na 12ª posição, vem de 2 derrotas seguidas do Brasileiro, mas a diferença é muito pequena de pontos entre Inter e São Paulo. O Inter agora tem 29 pontos, o São Paulo tem 28, o Internacional tem 29, é um pontinho só nesse enrosco todo. A conta que é fundamental tanto para Inter quanto para São Paulo é que ainda estaria rebaixado o Santos, o primeiro que cairia com 21 pontos, ainda com 22 jogos, por óbvio. Tem equipes nesse enrosco com menos partidas, o próprio Corinthians é uma delas com 21, tem muito campeonato pela frente, não é para o Inter estar nessa posição intermediária, também não é para o São Paulo estar, mas eles pensam, claro, e cada vez mais agora nas Copas. O Inter com um tri possível, claro, da Libertadores, e o São Paulo com o primeiro título possível da Copa do Brasil, desde que esqueçam o que não jogaram hoje no Beira-Rio, mesmo com a justa vitória colorada. Bom, Maurão, nós já vamos falar mais dessa vitória do Inter. Deixa eu só saber do Pedro Oliveira lá qual é a situação. Ele já tá ali na região das entrevistas, a zona mista do Beira-Rio. Como é que tá a situação aí, Pedro? Tô aqui, Capri, tô aqui na sala de imprensas do visitante, que é onde o Dorival Júnior vai falar. Os microfones já foram testados, mas não apareceu ninguém da assessoria do São Paulo aqui ainda, mas a gente fica no aguardo do Dorival Júnior, técnico do São Paulo, que vai falar por aqui. Então, assim que tivermos condições, vamos ouvir Dorival Júnior com o Pedro Oliveira lá no Beira-Rio. 15 minutos para meia-noite. Ô Mauro, quão preocupante é essa derrota para o São Paulo há dias aí da primeira partida decisiva contra o Flamengo lá no Maracanã, hein? Ô Capri, não é o melhor resultado possível você jogar com quase todos os seus titulares possíveis, à exceção do Arboleda, que acabou fazendo falta, por óbvio. Mas se você pensar do outro lado, para a grande final do Maracanã, o Flamengo vem uma paulada em Cariacica, 3-0, e parece que foi pouco. O Enzo fez um ótimo resumo do que não foi o Flamengo, do que foi também o Furacão. Tem muitos méritos a equipe do Wesley pela grande vitória 3-0. Nunca é fácil vencer o Flamengo, ainda mais como visitante, no caso atleticano. O Flamengo não estava exatamente em casa, mas a maior torcida do país estando em Cariacica, era mais do Espírito Santo, que não é, evidentemente, longe do Rio de Janeiro, você estava mais ou menos em casa, onde embora o Flamengo não tenha tido bons resultados em Cariacica. Aí teve mais uma péssima atuação. O time do São Paulo é impressionante. Quando perde, se perde feio. Foi assim agora, foi assim contra o Cuiabá, foi assim naqueles 4-0, depois de uma parada da FIFA em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Enfim, o Flamengo tem se perdido e o São Paulo não tem se achado. É o Thiago Maia de lateral, o Léo Pereira de volante, enfim, faz uma confusão desgraçada. O time jogou muito mal, que não tira nenhum mérito do Furacão. Foi 3 e poderia ter sido mais, independente até da justíssima exposição do Gabigol. Então é aquela coisa, o São Paulo, se não vem tão animado assim, tá menos desanimado que o Flamengo e impressionado que o rubro-negro, que já tá a torcida cada vez mais pedindo a cabeça, não o cabelo, claro, por óbvio, pela ausência do Sampaoli, e não só do Sampaoli, Marcos Braz, Landim Caterva, não é o termo, mas e toda essa turma do Flamengo, que evidentemente não vai sair. Treinador a gente sabe, o Flamengo é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil e troca e perde justamente um dos grandes reforços do São Paulo para a temporada 23, que é justamente o Dorival Júnior. Se pesa um pouquinho para o São Paulo essa virada sofrida em Porto Alegre, pega muito mais para o Flamengo a paulada recebida em Cariacica na derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. Agora, o Mauro, foi uma semana aí que o São Paulo teve para treinar, não é? De treinamentos. E se a gente for pegar isso aí como parâmetro, a semana não foi produtiva, né? Porque o futebol não foi condizente com o time que ficou treinando esse tempo todo, não é? Perdão, é bom ligar o microfone, né? Depois a gente reclama, bom, o time não tá legal, tá, mas é bom dar uma ligadinha, né? Básico, mas enfim.
Então, o São Paulo tá aquela coisa, tamo ruim, mas vocês estão piores. No momento, Flamengo. Foi pouco, até porque mesmo quando ganhou o primeiro tempo no Beira-Rio por 1-0, não foi lá um grande jogo do São Paulo. Teve mais chances que o Inter, mas não foi aquela maravilha. E o segundo tempo, o Inter foi bem melhor, mereceu a virada, mereceu os 2-1, talvez até poderia ter sido mais pro Colorado, mas também porque o São Paulo não marcou, não armou, não correu, não jogou. E mesmo com algumas das mexidas do Dorival para qualificar o elenco que não surtiram efeito e não deram resultado mesmo em Porto Alegre. Não deu certo, né? Vamos ver o que vai. O ano do São Paulo está direcionado para o domingo. E depois no outro domingo, claro. 17 e 24 de setembro. É o ano do São Paulo. E o São Paulo não vai ser campeão brasileiro, claro, né? Todo mundo sabe disso. Então, o ano do São Paulo está direcionado nos próximos 10 dias. Domingo agora, jogo no Maracanã contra o Flamengo e depois o jogo da volta no dia 24 no estádio do Morumbi. É para garantir o ano. E quem sabe até os últimos 15 anos, quando o São Paulo não tem aí conquistas relevantes. Então, toda a atenção, toda a concentração para esses dois jogos. É claro que seria muito melhor se o São Paulo chegasse domingo lá com vitória hoje, com moral, não é? Podendo desfilar no Maracanã, uma vitória conquistada hoje no Beira-Rio. Mas não foi o que aconteceu e a gente vai entender daqui a pouquinho com a entrevista coletiva do Dorival Júnior, como ele viu essa derrota e o que ele está esperando aí, qual é a projeção que ele vai fazer para essa primeira partida contra o Flamengo no domingo lá no Maracanã. 11h49. Atenção, Mauro Betting. Vamos escolher o melhor em campo, Mauro? Vamos, afinal estamos aqui também para isso. É sempre um prazer aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então, atenção, Michel Lopes. Vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes de Internacional 2, São Paulo 1. O craque do jogo. Começo com você então. Vamos lá, Mauro. Quem foi o melhor em campo, hein? Você sabe que eu sempre dou uma tabelinha pro pessoal. O grande Felipe Masmanier lá do SofaScore. Pra dar uma olhadinha se a nota, que é a partir do algoritmo do SofaScore, se bate um pouco com a minha, né? E eu confesso que essa também bate, até porque na dúvida eu tenho feito assim jogos no Internacional. Se eu não acho um cara assim tão determinante, eu vou com um cara que merece a camisa que veste, não só do Inter, merece o número que veste a 10, né? 10 e faixa, e é faixa mesmo porque é capitão. E porque é dos bons jogadores do futebol brasileiro já há muito tempo, mas é daqueles menos cotados ou menos reconhecidos pela eficiência que tem para bater na bola, para organizar o jogo e pela experiência e qualidade que tem Milhagem. Eu vou ficar de novo com Alan Patrick, para mim o craque de Internacional 2, São Paulo 1. Alan Patrick é o voto de Mauro Betting. Para você, Pedro Oliveira, quem foi o melhor em campo, Pedro? Para mim, o melhor em campo foi o René. Lateral muito regular, inclusive o São Paulo teve poucas chances pelo lado do René, onde jogava o Wellington Rato, era mais no cruzamento, na bola aérea, ou o Lucas Moura pelo lado esquerdo, no lado direito do Internacional. Então para mim, René é o craque do jogo, ele faz o segundo gol ainda, primeiro gol dele com a camisa colorada, a última vez que ele balançou as redes foi em 2021, e nada mais importante do que fazer o gol da vitória. Então para mim o René, ele é sempre um lateral nota 7, nunca abaixo disso, mas também nunca acima disso, mas para mim hoje uma partidaça fez o René. Ótimo voto também, tava na dúvida entre o René, viu? O Pedro mandou bem mais uma vez, jogou muito bem mesmo. René, além do golaço, né? Foi muito bem mesmo o René. Uhum. Ó, 2 belos votos aqui, viu? Os dois jogadores atuaram muito bem, mas eu vou desempatar aqui e vou ficar com o René pelo golaço que ele marcou, belíssimo gol que, aliás, nós vamos ouvir agora mais uma vez aqui na voz de Pedro Martelli, o gol que garantiu a vitória do Colorado do Internacional sobre o São Paulo por 2-1. Vai, Martelli! Pedro Martelli! Rasteiro na entrada da área, achando o Bruno Henrique, não conseguiu, mas é o Inter quem ataca. Tenta descer mais uma vez o Colorado, aperta o passo. Vem René da entrada da grande área, bateu golaço! Golaço! René pro Internacional! Tava pronto
Renézinho para virar o jogo. Virou. René domina pela meia esquerda, recebe o passe açucarado. O bolão do Malo na entrada da grande área, só que nem tanto. Na meia esquerda, armou a canhota, bateu cruzado, saiu do chão de tanta força. Cruzado, uma pancada no canto superior esquerdo da meta do Rafael. Ela entrou rente à trave. Uma pancada, um petardo de René. Vira o jogo internacional. O Beira-Rio explode na marca dos 25 minutos jogados desse segundo tempo. Pra esse Colorado pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Rafael, aquele abraço, tá no gol. Tá aí o gol do René, o gol da virada do Inter e da vitória colorada sobre o São Paulo por 2-1. E, bom, golaço, né? Não teve nenhuma culpa o Rafael, né, Mauro? Aliás, os 2 gols do Rafael não teve nenhuma responsabilidade. Esse aí foi um chutaço, né, do René, né? Golaço do René, também do Bustos, foi uma boa jogada. Faltou a atenção do Lucas Moura, que foi, para mim, o destaque do São Paulo, positivo, né? De novo, né? Até sair. Mas o Bustos apareceu sozinho ali, era, digamos, uma das responsabilidades pro Lucas, mas não se pode demonizar longe disso. Mas foi um gol muito bonito mesmo do René. 999048756. Tá aí, nesse finalzinho de noite de quarta, já quase madrugada da quinta. Tá em casa, tá no trabalho, tá circulando aí pelas ruas da sua cidade? Manda a sua mensagem aí pra nós. 999048756. Quem está fora de São Paulo, DDD 11 999048756. São Paulino, torcedor do Colorado, flamenguista, corintiano, tricolor carioca, galo, atleticano, pode mandar aí, santista. Já vamos colocar a sua mensagem no ar aqui no WhatsApp da Bandeirantes no Alô Torcedor. 11h54, antes de ouvirmos o Dorival Júnior, vamos para o intervalo rápido. Tem um intervalo rapidíssimo aqui, até para a gente poder ficar aí mais à vontade com o Dorival Júnior, que deve estar tomando aquele banho quente, tá tirando ali toda aquela chuva do corpo, e haja chuva, hein? Choveu barbaridade em Porto Alegre hoje no Beira-Rio, deve estar tomando aquele banhinho quente. Já ele vem para a coletiva e o Pedro Oliveira, repórter Bandeirantes lá no Beira-Rio, vai registrar a coletiva do treinador São Paulino. O apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação